seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. Nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Hora certa. Em Campinas, 3 da tarde, mais 2 minutos. Claudinei Corsi. Três da tarde, mais 3 minutos. Olá, muito boa tarde para você ligado com a gente aqui em mais uma grande jornada esportiva dos canais Futebol Interior e também da Rádio Essência FM 102,5 e 98,5. Essência FM, a frequência da vida, que agora também é a frequência do esporte, do futebol, com a equipe dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Você ligado com a gente, sempre vivendo as grandes emoções do esporte dos times de Campinas, aqui nos canais Futebol Interior, através do YouTube, do nosso Facebook, do Rumble também, do app para Android, do nosso canal de áudio no site futebolinterior.com.br, também através do Rádios Nets e outros tantos streams que você sintoniza a equipe dos canais Futebol Interior. Essência! Muito obrigado a você ligado com a gente na Essência 98,5 para todo o Circuito das Águas e também para o sul de Minas e em 102,5 também no FM para Campinas e região. Essência, a frequência da vida. Você ligado com a gente não vai perder um só lance hoje com as emoções da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem Vila Nova e Guarani, 12ª rodada. Série B, jogo no Onésio Brasileiro Alvarenga. O Oba, na cidade de Goiânia. Às 4 da tarde, a bola rola para Vila Nova e Guarani. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Você ligado e conectado com a gente aqui não vai perder um só lance com a narração de Lucas de Souza, os comentários de Wagner Ferreira e as reportagens de Albert Cavalcante na mesa de áudio e vídeo, a presença do nosso samurai Felipe Marques. A coordenação de esportes por aqui no Futebol Interior é de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Na Essência FM, temos a coordenação geral de Gil Kleber, na técnica o Lucas Boa Pessoa e a direção geral do pastor Josimar Fonseca, da Igreja Família da Fé Church, que fica na Avenida do Ipiranga, 447, no bairro Ponte Preta, em Campinas. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. 3 da tarde, mais 5 minutos, 3 e 5, você ligado com a gente aqui na jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Por aqui você não perde um só lance. E nós falamos aqui sempre para Mistral Norte Sul Patriani, o mais novo lançamento da construtora Patriani. Acesse www.construtorapatriani.com.br. Iga Atacado, maior variedade e os menores preços em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirantes. Com a gente, Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte para você. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. Com a gente também, Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte para você em 3 endereços em Campinas. No Jardim Campos Elíseos, no Jardim Garcia e também no Jardim Nova Europa. Com a gente nessa jornada esportiva, Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626. Com a gente também Café Canecão, o café no seu melhor momento. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Com a gente Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Encontre os produtos da Prone Alimentos na rede de supermercados Good Bom e também no Oba Hortifruti. Com a gente a Ridger Comunicação Integrada do meu amigo Danilo Palma. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. E também com a gente Restaurante do Dadá, Avenida Padre Manuel Bernardes, 1085,
pertinho da Lagoa do Taquaral, ou peça pelo delivery 3744-2121. 3 da tarde, mais 7 minutos em Campinas. Às 4 da tarde, a bola rola no Onésio Brasileiro Alvarenga, estádio do Oba, para Vila Nova e Guarani. 12ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Estaremos acompanhando para você aqui também o que vai acontecer na decisão do NBB, o Novo Basquete Brasil, entre Franca e São Paulo. É o 5º jogo que começa já na cidade de Franca, no ginásio Pedrocão. E acompanhando também a decisão da Champions League na Turquia, lá no Atatürk Olympic Stadium, vão jogar o City e também a Inter de Milão. 3 da tarde, 8 minutos. A partir de agora eu começo a girar as vozes que ao meu lado farão mais uma grande jornada esportiva com os primeiros e principais destaques. E eu começo com o destaque, o primeiro do Bravo Bugre Guerreiro, Bravo Bugre de Campinas, chegando na voz dele, Albert Cavalcante. Olá, Albert, seja muito bem-vindo, boa tarde para você, o seu primeiro destaque, o primeiro e mais importante do Bugre. Ufa! Opa, legal! Boa tarde a você, amiga internauta conectado aos canais Futebol Interior, você, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca, ao nosso DJ Felipe Marques, a você na Rádio Essência 102,5 e 98,5. Claudinei Corsi, o Guarani está definido e escalado. Esse o homem da Biga, o Benhur Moreira, definiu, traz para o torcedor do Bugre como joga o Guarani depois da semana conturbada pelos lados do Brinco de Ouro, hein, Albert? É, do lado do Guarani ali tremeu o Brinco de Ouro, hein? Pastana foi embora. Também ele, o Bruno Pivetti, que até, parabéns, viu? Parabéns pra vocês pelo trabalho obrigado, que vocês fizeram aqui. É nosso trabalho. Trouxeram aqui o Bruno Pivetti, eu acompanhei depois, é verdade, mas parabéns aí, trouxeram, hein? A Rádio Essência FM, o Futebol Interior estão de parabéns. Então o Benhur é o escolhido, né? Ele que é o auxiliar técnico, né? Fixo do Guarani, então ele vai mandar a campo para a partida contra o Vila Nova, hein? Só lembrando, hein? O Guarani não vence o Vila Nova desde 2013. 10 anos, viu, Claudinei Corsi? Então vamos lá. Vai ser hoje. Vai ser hoje. Então vamos os selecionáveis do técnico Benhur. O Pegorari, Diogo Matheus, Lucão e ele, hein? Valber vai ter sua reestreia. Ele que já passou pelo Guarani, ele volta. Até que enfim, hein? Até que enfim o zagueiro no lugar da zaga. Não foi, eu achei que ia ser o Ivan Alvarinho, mas o Benhur sabe o que está fazendo, hein? O Mike, Matheus Barbosa e o Matheus Bueno, Isaac, Bruno José, Bruninho e lá na frente, ele não colocou o Bruno Mendes, ele colocou o Derek com a camisa número 11, então repeteco do Guarani. Isso, vamos lá no pique do rádio, como é que joga o Bugre, Albert? Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Valber e Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Isaac, Bruno José, Bruninho e Derek, Claudinei Corsi. Legal, e agora vamos ao destaque do time do Vila Nova, que vem bem na competição. E o Vila, hein, Albert Cavalcante? É, o time do Claudinei Oliveira não poderá contar com o volante Ralf, que disputou todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Ele está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Souza pode atuar como primeiro volante. As outras opções são Cristiano e Igor Henrique. O Vila Nova tem 23 pontos, com um jogo a menos que o Vitória, primeiro colocado da Série B com 25 pontos. Depois de jogar com o Guarani, o Tigrão visitará o Sport no dia 18 de junho, em jogo adiado da segunda rodada, Claudinei Corsi. 3 da tarde, mais 11 minutos em Campinas, 3h11, jornada esportiva para você nos canais Futebol Interior e também na Rádio Essência FM em 102,5 e 98,5. E a Rádio Essência e os canais Futebol Interior têm opinião. A opinião esta tarde para Vila Nova e Guarani é dele, o nosso presidente. Wagner Ferreira. Olá, Wagner, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. A sua expectativa para Vila Nova e Guarani. Fala aí, Vagnão, boa tarde. Boa tarde, Claudinei Corsi, um abraço a você, aos companheiros da bancada verde aqui dos canais Futebol Interior, ao Felipe Marques. Olha, eu tenho que dar parabéns ao Benhur, hein, o épico treinador do Guarani, porque mexeu, como tinha que mexer, mexeu pontualmente e fez o simples. Por exemplo, ele tem o retorno do titular da lateral direita, bota o cara pra jogar, botou lá o Diogo Matheus. O Alan Santos, né, que fez aquela papagaiada no último jogo, tá suspenso, botou o Valber, que já era para estar jogando já há algum tempo, desde que chegou aqui, condição de titular ele tem. E com a ausência do Regis, né,
polêmica ausência do Regis aí, apareceu uma contusão, como sempre acontece no Guarani, mas contusões de surpresa, e o Regis está fora. E por lugar dele, e tem gente que tá dizendo que é reforço pro Guarani, o Regis não jogando, porque a bolinha que ele tá jogando ultimamente, realmente ficar fora não vai fazer muita falta. Ele coloca simplesmente o Isaac. Então tira um para o outro, acabou. Simples assim. E no ataque, uma simples escolha de centroavante, né? Entre o Bruno Mendes e o Derek. Ele entendeu pelo Lewanderic, eu acho que tá bem escalado. Então, quando tinha que mexeu simples e mexeu corretamente pro Guarani tentar um resultado positivo. Difícil, mas não é impossível. Como nós estamos comentando aqui na bancada já há algum tempo, tabus existem. Para quê? Para ser mantidos, para ser quebrados. No caso do Guarani, vai tentar quebrar a castanha do Vila Nova. Legal, Wagner Ferreira vai comentar a partida aqui nos canais Futebol Interior e também na Essência FM para transmitir a partida. Carlos Corsato já escalou e ele está por aqui. É ele! Lucas de Souza. Olá, Lucas, muito boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez. O seu destaque, a sua expectativa para Vila Nova e Guarani. Boa tarde, família. Salve, salve, Claudinei Corse, a bancada verde e branca, o nosso querido Felipe Marques modulando os médios, graves e agudos da nossa transmissão. E a você, claro, amigo ligado, conectado na Essência FM e também nos canais Futebol Interior no Facebook e YouTube. Como bem colocou o presidente aqui, viu, Claudinei Corse? Tabus existem para ser quebrados. 10 anos sem vencer o time do Vila Nova é sempre uma pedra do sapato do Guarani. Mas assim como foi contra o Ceará, mais de 50 anos sem vencer os caras jogando no Nordeste, quem sabe o Guarani pode conseguir uma vitória importante, uma vitória para dar moral, para dar sequência, para recuperar o Guarani dentro da competição. Gostei da escalação do Valber, também do Isaac. O Isaac rende mais por dentro nessa função de armador. Vamos ver, vamos observar como é que esse Guarani do Benhur vai jogar diante do forte time do Vila Nova. Tá muito bem, eu já vou informando no Novo Basquete Brasil, a bola já subiu, já está. As cestas já estão acontecendo e Franca vai vencendo o São Paulo por 21-13. Hoje vamos conhecer o campeão da NBB. O São Paulo ganhou os 2 jogos em Franca e Franca ganhou os 2 jogos no Morumbi, em São Paulo. Portanto, hoje em Franca, com o ginásio completamente lotado, Pedrocão, estão jogando Franca e São Paulo no momento 21-13 para a equipe de Franca. Às 4 da tarde, a bola rola também na Turquia, no Atatürk Olympic Stadium para o Manchester City e também a Inter de Milão. Aonde, Ney? No Atatürk Olympic Stadium, na Turquia. Vão jogar o City e também a Internazionale de Milano. Atatürk? É isso mesmo? Atatürk. Ah, então é. Atatürk Olympic Stadium. Você tá bem, hein? Você tá doendo pra lá. Estamos aqui, né? Ensaiei a semana inteira. Mas eu vi no meio campo FI que você mandou. É por isso que eu tô perguntando de novo. Ensaiei a semana inteira, Albert. Parabéns, Claudinei Corsi. 3 da tarde, mais 15 minutos. Estaremos acompanhando aqui, como diria Wagner Ferreira, para e passo, então, o NBB Brasil e também esta decisão da Champions League. E você pode e deve participar com a gente aqui através do nosso Facebook, através do YouTube. Mande a sua mensagem para você que está no radinho, no bom e velho radinho, no FM 102,5 ou 98,5. Anote aí o nosso WhatsApp para você mandar a sua mensagem. 98989 3526. 98989 3526 é o nosso WhatsApp para você mandar a mensagem. Se quiser mandar um áudio aí de até 20 segundinhos, a gente coloca no ar para você aqui na nossa jornada esportiva. Agora, 3h16 em Campinas. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro!
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com, e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Claudinei Corsi. 3 da tarde, mais 19 minutos, 3 e 19, canais Futebol Interior e também Essência FM, a frequência da vida, de volta com a jornada esportiva para você. Daqui a pouquinho, às 4 da tarde, tem 12ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro, Vila Nova e Guarani, correndo atrás da bola no Onésio Brasileiro Alvarenga, lá no Oba, na cidade de Goiânia. O Bugre correndo atrás da sua reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série B, depois de uma semana conturbada pelos lados do estádio Brinco de Ouro da Princesa, a demissão do técnico Bruno Pivetti, que conversou com a gente durante a semana no nosso meio-campo FI, também do executivo de futebol, Rodrigo Pastana, que também conversou com a gente no meio-campo FI. Agora é aguardar quem será o nome que vai substituir aí a Bruno Pivetti. O Guarani que vai jogar hoje e tem uma parada aí, só volta a jogar no dia 25 de junho. Portanto, datas FIFAs, o time tem todo esse tempo de preparação e é bom que o técnico, por exemplo, chegasse já na segunda-feira para tomar pé da situação e começar a trabalhar para o retorno do Campeonato Brasileiro daqui a 15 dias. Seria muito importante que a diretoria trabalhasse. 3 nomes surgiram aí, Lisca Doido, Humberto Louser e também Hélio dos Anjos. Foram esses os 3 nomes que surgiram logo após a saída do Bruno Pivetti. Mas outros podem estar correndo por fora aí, assim como foi do Bruno Pivetti, que ninguém esperava. Pode surgir aí um outro coringa na manga aí dos diretores do Guarani, para dirigir tecnicamente a equipe do Guarani na sequência do Campeonato Brasileiro. Só digo e repito, poderia ser rapidinho, né, se ele chegasse amanhã mesmo, ou até segunda-feira, para começar a trabalhar. Daqui a pouco o Wagner Ferreira vai falar disso aqui também na nossa jornada esportiva. No Novo Basquete Brasil, Franca vai vencendo o São Paulo por 27-13. 27-13 no momento para o time de Franca em cima do São Paulo, na decisão do Novo Basquete Brasil. Agora, 3 da tarde, mais 21 minutos, a participação, como sempre acontece, de Arthur Eugênio Matias. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos falar do primeiro confronto entre Guarani
e Vila Nova, eu fiz uma pesquisa muito interessante e busquei na história o primeiro jogo entre Vila Nova e Guarani, e foi no estádio Serra Dourada, no dia 3 de agosto de 1975. Foi um amistoso. O Vila Nova havia disputado o Campeonato Goiano, não tinha ido bem e não havia para o Vila Nova calendário brasileiro. O Vila Nova passou a participar do Campeonato Brasileiro somente em 1977 e o Guarani tinha encerrado a sua participação no Campeonato Paulista. O Guarani foi prejudicado num jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto pelo Armando Marques e por isso não foi para as semifinais do Campeonato Paulista daquele ano. Naquele ano, 1975, o futebol de Goiás foi representado no Campeonato Brasileiro pelo Goiás e pelo Goiânia. Estou aqui com a minha coleção da revista Placar, Placar número 280 de agosto de 1975. Na capa, Dé Aranha, hoje comentarista da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Dé Aranha jogava no Vasco da Gama e a capa da revista Placar, local que eu estou usando para falar deste primeiro jogo entre Vila Nova e Guarani. O Guarani ganhou 2-1. O primeiro gol do Guarani foi de Sérgio Lima. Olha uma foto de Sérgio Lima. Sérgio Lima veio da Internacional de Porto Alegre, jogou no México, voltou para o Brasil recentemente, está morando em Valinhos. O outro gol do Guarani foi de Hamilton Rocha, ponta direita que mora hoje em Fortaleza. Hamilton Rocha, olha a foto dele num jogo entre Guarani e Botafogo de Ribeirão Preto. O gol do Vila Nova foi de Expedito, um centroavante que jogou também no América Carioca e no Londrina. Olha a foto que eu consegui de Expedito. Nesta foto, ele está junto com Chico Canhani, que também atuou nesta partida. A curiosidade é que Chico Canhani, antes, havia jogado no Guarani. Chico Canhani, que é de Poços de Caldas e faleceu há cerca de 1 ano e meio atrás. Vamos agora, aqui no Futebol Interior, com imagens exclusivas, imagens maravilhosas, falar do primeiro jogo entre Guarani e Vila Nova. O Guarani venceu no Serra Dourada, 2-1 para o Guarani. Vamos à escalação das duas equipes? Neste jogo, Vila Nova 1, Guarani 2. O árbitro foi Antônio Gomes, árbitro da Federação Goiana de Futebol. O Vila Nova jogou com Elcio. Olha uma foto de Elcio aí, goleiro veterano, jogou muito tempo no América de Minas Gerais. Lúcio Frazon, que jogou antes no Guarani, o catarinense Lúcio Frazon, que depois fez sucesso no Internacional de Porto Alegre. Túlio, Jorge Fernandes e João Preto. No meio-campo, Carlos Alberto, Chico Canhani e Luiz Márcio. Na frente, Fernandinho, Expedito e Brandão. Natinho entrou no lugar de Brandão e Júnior no lugar de Chico Canhani. Uma foto de Chico Canhani com a camisa do Guarani, 1972. O ponta direita, você vê a foto, foi Fernandinho, irmão de Zé Teodoro. Fernandinho faleceu em Goiânia em 2020, fazendo falta Fernandinho. E você vê aí uma foto do time do Vila Nova na década de 1970. Os dois últimos, Jorge Fernandes e Lúcio Frazon. Nesta foto, o primeiro jogador agachado é o Fernandinho. Logo depois vem o Sérgio Luiz, que também jogou no Guarani, mas não participou deste amistoso. O time do Guarani jogou este amistoso com Sidney, Odair, Joãozinho, Amaral e Cláudio, Edinaldo, Alexandre Bueno e Davi, Hamilton Rocha, Sérgio Lima e Ziza. Bessa entrou no lugar de Sidney, Mauro no lugar de Odair,
Bezerra substituiu a Cláudio e Zé Carlos Olímpico entrou no lugar de Sérgio Lima. Você vê uma foto do Guarani. Nesta foto do time bugrino, todos os jogadores atuaram nesse amistoso, menos Flamarion. Vou identificar esta foto. Joãozinho, Bessa, Amaral, Flamarion, Odair e Cláudio. Agachados, Hamilton Rocha, Davi, Zé Carlos, Alexandre Bueno e Ziza. Quem substituiu o Flamarion foi Edinaldo Risadinha. Você vê uma foto de Edinaldo com a camisa do Ituano. Sidney Poli foi o goleiro. Olha que foto linda de Sidney Poli, um grande goleiro. Zé Carlos Olímpico, pouca gente lembra. Você vê a imagem dele, ele chegou ao Guarani com fama de artilheiro, vindo do Santa Cruz, mas no Guarani não foi tão bem. Nesta partida, o técnico do Guarani foi o preparador físico, Pedro Pires de Toledo. O Guarani havia encerrado o Campeonato Brasileiro com Elba de Pádua Lima, Otim, como treinador, mas ele deixou o Guarani após o certame estadual e na preparação para o Brasileiro estava chegando ao Brinco de Ouro o treinador Diede Lameiro. Você acompanhou aqui no Futebol Interior uma história de Vila Nova e Guarani. O primeiro jogo entre essas duas equipes, um amistoso, dia 3 de agosto de 1975, no estádio Serra Dourada, estádio que à época era uma grande novidade em termos de futebol brasileiro. Na coleção da revista Placar, a minha coleção, eu trouxe para você o primeiro confronto da história entre Vila Nova de Goiás e Guarani de São Paulo, aqui no Futebol Interior. Você quer que eu debata, que eu fale de algum jogador, de algum confronto, que eu faça algum combinado? Fale comigo aqui nos canais do portal Futebol Interior. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no portal Futebol Interior, é fake news, sempre aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio. Muito obrigado, Arthur Eugênio Matias. 3 da tarde, mais 29 minutos. A participação sempre aqui de Arthur Eugênio falando dos jogos os quais nós transmitimos aqui nos canais de Futebol Interior e também na Essência FM, informando o NBB Brasil, a decisão lá no Pedrocão em Franca, o final do primeiro quarto, com Franca ganhando do São Paulo de 27-13. Vai começar agora o segundo quarto. O Franca vai vencendo, então, portanto, 27-13, o jogo decisivo. Lembrando que o São Paulo ganhou as 2 partidas em Franca e Franca venceu as 2 partidas no Morumbi, em São Paulo. E hoje a decisão lá em Franca, hoje não escapa, sai o campeão do Novo Basquete Brasil 2022-2023. Daqui a pouquinho, também às 4 da tarde, começa lá no Atatürk Olympic Stadium, na Turquia, a decisão da Champions com Manchester City e também a Inter de Milão. A Inter de Milão, que não é o time do Marcão lá de Roma, né? Ele torce para o Roma, mas hoje vai estar estará torcendo para a Internazionale. 3 da tarde, mais 30 minutos, Albert Cavalcante, mais um destaque do Bugre. O Pivete não resistiu, né? O mau momento do Guarani na Série B. O time está a 5 jogos sem vencer e o treinador, né, não seguirá no comando técnico. A decisão foi tomada após a reunião marcada, né, da diretoria na própria quarta-feira, viu? Após a partida, Claudinei Corse e amigos, ali foi decidido que Bruno Pivete não seria o seu substituto, não seria mais o treinador do Guarani. Agora o Guarani busca, né, seu substituto. Hélio dos Anjos, Humberto Louser e Lisca são os nomes que apareceram por aí, mas assim, o que vem mais mais latente para o Guarani seria Humberto Louser, ele que já passou aqui pelo Guarani em 2018, né? Ele conseguiu, né? É o nome mais forte? É o nome mais forte. Durante os dias, né? Houve aquela corrente, né? Dizendo que ali o Hélio dos Anjos poderia treinar o Guarani, né? E houve... É o nome que a alta cúpula da diretoria do Bugre mais se animou, né? Então, mas assim, em contato com pessoas da alta cúpula do Guarani, esse nome nunca foi ventilado.
Esse nome nunca foi ventilado. É aí que mora o perigo. Quando Então- fala que nunca ventilou, Exatamente. E Albert Cavalcante, nós, né, entramos em contato com a alta cúpula do Guarani. Esse nome disseram que era feicaço, Wagner fake news. Ferreira. O que é que você acha de tudo isso aí, Wagner Ferreira? Seria Louser, seria Lisca Doido, seria Hélio dos Anjos? O que é que pensa o comentarista aqui da Pois é, essência? nos meus comentários diários aqui no Meio Campo FI, eu cravei já mesmo antes da queda do Pivete, que Humberto Louser seria o treinador do Guarani, de fontes lá de dentro do Guarani. Então, era uma questão de tempo a queda do Pivete. Vocês estão muito cheios de fontes, hein? Você tem as suas fontes, o Albert tem as fontes dele. Na hora do Bugre, eu disse que houve uma conversa do Pastana, do antigo executivo de futebol, com um empresário de um treinador. Vocês perguntam, foi o Lucas, né? Perguntou pra mim, eu falei que eu sabia, mas eu não podia revelar quem era. Vocês estão um perfeito Largo do Pará de fonte, hein? E não tem muita escolha também. Você vai trazer Hélio dos Anjos. Se o Hélio aceita o convite do Guarani, ele ia ter uma vida conturbada em Campinas, porque a torcida da Ponte não ia... Todo aquele sossego que ele disse em entrevista pra gente na festa de encerramento da 2 lá, que ele disse que gostava de Campinas, que gostava de andar pelas ruas de Campinas. Fora os nossos amigos de imprensa, que alguns disseram também que acabaria com a sua carreira, né? Alguns desses já não iam trabalhar mais. Até isso teve, hein? Até isso teve. Então isso aí é muito difícil, a vinda do Hélio dos Anjos, descartado. Então nem se fala mais nisso. Com relação Sem chances, Wagner? Sem chance nenhuma. Falou-se em Guto Ferreira também, um técnico muito... 800 quilos de picanha. É muito caro, né, para os padrões do Guarani. Eu acho que sobrou o Humberto Louser. Ou tem mais alguém no mercado aí dando sopa? Eu acho que... O Léo Condé também, viu? O Léo Condé, até a alta cúpula, informação dos canais de futebol interior, o Léo Condé foi mesmo, assim, sondado, mas no período que ele estava no Novo Horizontino, ele foi cotado a chegar ao Guarani e ele negou. Ele não deu negativa, falou que não ia ficar no Novo Horizontino, né? Que foi campeão da Copa... Da Copa Interior, né? Em cima da Ponte Preta, né? E naquele momento ele foi contactado, ele não quis vir para Campinas, né? No caso. E Humberto Louser tem uma série de vantagens, né? Já conhece o Guarani, teve sua origem no Guarani. Então não há rejeição, pelo menos nas redes sociais, não vi muita... Algumas rejeições sim, né? Porque ninguém é unanimidade. Bom, sempre vai ter, né? Isso ninguém é unanimidade. Mas em 2018 ele quase subiu o Guarani. Mas a maioria entende que é uma boa indicação para o Guarani. Então ficamos, por enquanto, com Humberto Louser. É isso. Exatamente. Nem Lisca Doido e nem Hélio dos Anjos. Lisca Doido já teve aí. Ele justifica o apelido de Ele é doido mesmo. Tem parafuso meio solto na cabeça. Mais alguma coisa aí, Albertinho? Do Goiás. Vamos do lá. Goiás, do Goiás. Do Vila Nova. É, De Goiás. É de Goiás. Escutem essa, amigos. Sentem. Escutem. De acordo com as estatísticas levantadas em Goiás, além de ter o melhor aproveitamento de todos os times que disputam a Série B deste ano, o Colorado desbanca os seus rivais locais, Atlético Goianiense e Goiás, e marca o melhor aproveitamento do futebol goiano desde a criação dos pontos corridos na Série B em 2006, né, com 76% em 2023. Supera os 63,3% do Atlético Goianiense em 2016 e 60,6% em 2009 também pelo Atlético Goianiense. Então Vila Nova tá voando, passou aí para os times aí postulantes ao acesso, né? Atlético Goianiense, né? O próprio Goiás passou a estatística. Então o que o Guarani vai enfrentar além dos 10 anos, né? Eles estão com uma série sem perder lá dentro, se não me engano, de 10 jogos, se eu não estou enganado. Exatamente, 10 anos sem perder pro Guarani. E veio quietinho o Vila Nova e se, tá aí, né? se vencer hoje, Claudinei, eles vão para a liderança do campeonato. Dependendo do resultado do Vitória, né? Tá muito bem, são 3 horas mais 35 minutos e nós temos entrevistados aí, daqui a pouquinho a gente vai trazer, acho que é o Lucão que vai falar com a gente, né, Robert Cavalcante? É isso mesmo, do zagueirão, camisa número 3, o Lucão. Grande Lucão, tá certo então. Então, oi? Ah, não passei? Não passou? Não? Então tá bom. Então vamos aqui. Então eu vou fazer o Lucão. seguinte, então entrevista vai o Lucão. com o Lucão, então, o Albert Cavalcante. É isso aí, amigos dos canais Futebol Interior. Eu sou o Albert Cavalcante. Se vocês não me conhecem, agora eu vou uma entrevista. Agora pode Tá bom, chega. Wagner Ferreira, uma vitória em cima do Vila Nova também, pro Guarani seria realmente, além de ser reabilitadora, ganhando em cima de um time que tá bem no campeonato, dá um moral elevado, principalmente com essa parada. Muito embora eu não sei se a parada é boa ou não, né, Wagner? De 15 dias. Eu acho que nesse momento viu, Claudinei? Nesse momento conturbado aí. Dá pra ajeitar as coisas. Poeira né? assentar, eu acho que vai ser benéfica essa parada pro Guarani. Vai chegar um novo treinador, vamos chamar de um novo trabalho.
Então, se o Pivete continua, ele fica 15 dias aí, vai ser mandado embora. 15 dias perdidos com o técnico que já estava na rampa de lançamento. E estavam cogitando antes de mandar é que houve essa derrota, né? Contra houve essas duas derrotas, né? Mas estava sendo cogitada a troca do treinador a partir desse momento aqui, seria a partida do Vila Nova. Dependendo do resultado, o Guarani já buscava outro treinador para esses 15 dias. É importante, né, Wagner, que chegasse agora, como eu disse aqui num destaque, porque aí já tem um tempo para trabalhar, né, Wagner? É a coisa mais lógica e deixar coerente. pra hora que chegar na véspera do jogo, né? Exatamente. E é nada mais, nada menos que o Vitória. E você disse bem, né? O Guarani se dá bem contra times que não jogam fechados, lá na parte né? de cima da tabela. Exatamente. Né? Time que sai pro jogo, dá espaço para jogar. E enquanto que contra times fechados, que jogam retrancados, o Guarani não tem espaço para jogar na frente, não sabe o que fazer com a bola. Então, eu acho que é um tempo aí razoável para o novo treinador implantar aí um novo esquema de jogo. E, inclusive, no jogo de hoje, o Benhur, que ele é o interino, né? Ele é auxiliar fixo do Guarani, ele acompanha os treinamentos, está vendo lá os jogos, está vendo os treinamentos e sabe realmente as posições que ele deve mexer. E mexeu certinho. E ele, como sabe dirigir bem uma biga, né, Wagner? Ali na rédea da biga, vai dirigir bem o time do Guarani, o nosso né? treinador do Guarani. O que é biga? Escalou corretamente, no meu modo de entender. Na minha papeleta aqui, é só uma dúvida, né? Só uma mudança. Qual é? Para mim, seria o Bruno Mendes. No lugar do Derek. Ele começa com o Van Derek. Mas também é uma questão de opinião, de O escolha. Lucas de Souza explique para o Albert o que vem a ser uma biga. Então, na época, né, do Império Romano, os soldados do imperador utilizavam carros puxados a cavalo, puxados a lá você, né? Que o cara ia em pé nas rédeas. Em pé nas rédeas e os cavalos puxavam. E o Benhur era um desses. Exatamente. Benhur, aliás, foi um dos grandes, né? Um dos grandes bigueiros. Exatamente. Tinha corrida da história. de biga. Tinha corrida de biga, exatamente. Eram os esportes daquela época, Albert, lá nos longínquos Eu vou mandar para você uns vídeos, viu, Albert, para você saber. Muito legal. Importante, né? Então quer dizer, o Benhur daquele tempo ainda? Daquele tempo. Lucas de Souza, deixa eu informar aqui no segundo quarto no NBB Brasil, no Novo Basquete Brasil. Franca vai vencendo São Paulo por 27-19, o jogo pegado lá no Pedrocão em Franca. 8 pontos a diferença, hein? Pois é, não é nada. Isso aí não é nada no basquete. No basquete não é nada. Dá uma passadinha pelos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. 12ª rodada, Lucas. Que começou ontem, né? Nesta sexta-feira, o ABC empatou em casa contra a Chapecoense por placar de 1-1. Logo mais você acompanha com toda a bancada verde e branco a transmissão de Vila Nova e Guarani. Um pouco mais tarde, às 17 horas, ainda neste sábado, temos Ituano e Atlético Goianiense jogando em Ituano, lá no estádio Novelli Júnior. Novo Horizontino e Sampaio Corrêa em Novo Horizontino, jogo lá no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. E Ceará e CRB em Ceará. O jogo é às 19h30, clássico nordestino. Amanhã temos o complemento da rodada. Ponte Preta Sport Recife, transmissão aqui dos canais Futebol Interior com Carlos Corsato e grande equipe. Londrina e Mirassol no mesmo horário, hein? Às 11 horas. O jogo lá no Estádio do Café em Londrina. Avaí e Botafogo às 15h30 em Avaí. O jogo lá na ressacada. Vitória e Criciúma, hein? Jogo pela parte de cima da tabela, lá no Estádio Manuel Barradas, o Barradão. E complementando a rodada às 18h15, Juventude e Tombense em Juventude, viu, o Albert Cavalcante? Fui eu que pedi os resultados, não foi o Albert. É que ele tá me observando falando o nome do time. Mas isso é sempre. Então. Rapaz. Mas é assim, eu vou passar aqui então a classificação atual da Série B do Campeonato Brasileiro. Nós temos em primeiro o Vitória da Bahia com 25 pontos, em segundo Vila Nova 23, em terceiro o Novo Horizontino com 23, em quarto o Sport Recife com 20 pontos ganhos. Depois vem a turma do meio da tabela ali, em quinto o Criciúma tem 20 pontos, em sexto, o Mirassol tem 19. Em sétimo, o Ceará também 19 pontos. Em oitavo, o Juventude tem 18 pontos. Em nono, o Botafogo 17. Em décimo, o Atlético Goianiense com 16. Em 11º, o Guarani, que despencou com 15 pontos ganhos. Chegou a figurar como líder do campeonato, mas agora está na 11ª colocação. Em 12º, o Sampaio Corrêa tem 15. Em 13º, o Ituano 13. Em 14º, o CRB das Alagoas tem 11. Em 15º, a Ponte Preta tem 11 pontos. Em 16º, Londrina do Paraná, 10 pontos. Na zona da degola, em 17º, abrindo o Z4, a Chapecoense com 10 pontos. Em 18º, o Avaí tem 8 pontos. Em 19º, Tombense com 6. E em 20º, o ABC do Rio Grande do Norte com apenas
6 pontos até aqui. Então aí a classificação geral para você da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, 3 da tarde, mais 42 minutos, a gente vai para mais um rápido intervalo e já voltamos com muito mais para você aqui da Jornada Esportiva. Já vou dar um recadinho aqui da torcida jovem do Guarani, que vai completar 39 anos, mas tem uma ação muito legal daqui a pouquinho. Na volta dos comerciais, eu vou falar para você da feijoada beneficente da torcida jovem do Buga. A gente volta já. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriani na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Claudinei Corsi. 3 da tarde, mais 45 minutos, 3h45, Jornada Esportiva Canais Futebol Interior e também na Rádio Essência FM em 102,5 e 98,5. Você ligado com a gente ligado em você. Mande a sua participação aqui já. No YouTube, o Lucas de Souza vai dar o recado, mandar um abraço para você que está no YouTube. E eu vou aqui no Facebook, já também trazendo as participações daqui. Sua participação no Facebook. Deixa eu dar um recadinho aqui da torcida jovem do Guarani, que vai completar 39 anos. Estão preparando uma festa aí muito grande, que a gente vai trazendo sempre as informações para você aqui. Mas antes disso, no dia 18 de junho, a torcida jovem do Guarani vai estar preparando aí um projeto chamado Inclusão Ativa da torcida jovem do Guarani em benefício da Casa da Sopa de Campinas. Eles vão fazer uma feijoada beneficente, dia 18, que vai acontecer ali no Rancho Verde, no clube mesmo, ali no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tem o Rancho Verde a partir das 11 horas da manhã. Feijoada, futebol e samba. Você pode consumir no local e pode retirar também. As retiradas serão feitas lá na frente, na portaria do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Para a retirada serão R$15 mais 1 quilo de alimento não perecível. Tá? Não pode ser sal e nem açúcar, né? Outro tipo de alimento. E para consumo no local, para consumo no local, R$15. E consumo para você levar,
R$20, mais 1 quilo de alimento. Mais informações você pode obter pelo telefone 19 99552 5303. 99552 5303 é o telefone com DDD 19 para você agendar o envio do seu Pix, fazer o seu pagamento. Você pode combinar com a rapaziada lá da Torcida Jovem, 39 anos. Então, esta feijoada beneficente, dia 18 de junho, no Rancho Verde do clube, você pode consumir no local, para retirada R$15, mais 1 quilo de alimento, e para consumo no local, R$20, mais 1 quilo de alimento. Tá certo? Tá? Então, parabéns da Torcida Jovem do Guarani, 39 anos, vem festa por aí, a gente vai trazer a programação para vocês aqui sempre no nosso meio-campo FM, nas jornadas esportivas do Guarani Futebol Clube. Agora 3h47, Lucas de Souza. Opa. Vamos dar uma passadinha na Série A do Campeonato Brasileiro. Que rodada que estamos vivendo agora? Estamos na 10ª rodada, Claudinei Corsi, que terá 5 jogos neste sábado e mais 5 no domingo. Abrindo a rodada, Curitiba e Santos em Couto Pereira, às 16 horas, no mesmo horário de Guarani e Vila Nova e Guarani. Um pouco mais tarde, lá em Itaquera, na Neoquímica Arena, Corinthians e Cuiabá. Jogo dos desesperados, hein? Atlético Mineiro e Bragantino jogam em Atlético Mineiro às 18h30. Bahia e Cruzeiro jogam em Bahia às 18h30 também. Um pouco mais tarde, encerrando os jogos do sábado, Botafogo e Fortaleza lá no Newton Santos, no Rio de Janeiro. No domingo, abrindo os jogos às 11 da manhã, hein? No horário Playground, América Mineiro e Atlético Paranaense lá na Arena Independência. Um pouco mais tarde, o Choque Rei, São Paulo e Palmeiras no estádio do Morumbi. Promete pegar fogo, hein? São Paulo e Palmeiras, dois times que vêm aí em boa fase. Internacional e Vasco no mesmo horário jogam lá no Beira-Rio. Flamengo e Grêmio, mais um clássico importante do futebol brasileiro às 18h30 no Maracanã. E encerrando a rodada, Goiás e Fluminense jogam no Ailé Pinheiro, na Serrinha, às 18h30, Claudinei. Legal, a classificação atual da Série A do Campeonato Brasileiro. Tô vendo aí a torcida do Vila Nova. Disseram que os caras iam ficar vendo o jogo da Champions League. Ah, tá. Olha lá o tanto de gente que tem. E vai entrando mais gente. Aqui é futebol raiz, rapaz. Isso é futebol de verdade. Classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Quem liga pra Champions League? E Haaland, o quê? Vocês deixam eu falar ou não? Sim, Claudinei. Muito obrigado. Em primeiro, o Botafogo, em primeiro lugar com 21. Em segundo, o Palmeiras tem 19. Em terceiro, o Atlético Mineiro, 17. Em quarto, o Grêmio com 17. O Flamengo é o quinto com 16. Sexto, o Fluminense, 16. A turma ali que está naquela zona do meio da tabela. Em sétimo, o Atlético Paranaense com 15. Em oitavo, o São Paulo, 15. Nono, Fortaleza, 14. Décimo, Cruzeiro, 13. 11º, o Red Bull Bragantino com 13. 12º, o Santos com 12. Em 13º, Internacional tem 11. 14º, Cuiabá tem 11. Em 15º, Bahia, 8. 16º, Corinthians com 8 pontos apenas. Na zona da degola, no Z4, 17º tem o Goiás, 18º o América com 7 pontos, os dois com 7. Em 19º, o Vasco com 6. E em 20º, Curitiba com apenas 3 pontos até aqui. E o meu Wagner Ferreira aqui, meu guru aqui, né? Como diz o nosso querido amigo, ele me corrigiu aqui. Não é beneficiente, sim beneficente. Aprenda, Claudinei Costa, é beneficente a feijoada lá do pessoal da Torcida Jovem do Guarani Futebol Clube. Veja, Claudinei, que quando você passa de frente daquele hospital ali, Hospital Real... Beneficência portuguesa. Beneficência portuguesa, então a feijoada é beneficente. Entendeu, Albert Cavalcante? Aprendeu, Albert Cavalcante? Ah, mais uma, depois do quisesse. Então tá bom. Quiser mexer na equipe, né? Queira, viu, Claudinei Costa? É queira. Caso ele queira. Caso ele queira. Então nós vamos saber, então, se você já tem aí na pedra o Guarani escalado, é isso? Definido. E a equipe do Vila Nova? É escalada. E a arbitragem, Alberti? Na pedra. Então, para a Prone Alimentos, em 30 segundos, você confere a ficha técnica completa para Vila Nova e Guarani. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo.
E o Guarani do técnico interino Benhur Moreira vem definido e escalado assim. Pegorari, o goleiro, camisa número 1. Na lateral direito, o capitão Diogo Matheus, o camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão, Lucão, camisa número 3. E Valber, o camisa número 4. Na lateral esquerda, Mike, o camisa número 6. Os homens do meio-campo do Bugrão, Matheus Barbosa, o camisa número 5. Matheus Bueno, 18. E o cérebro pensante, no lugar do Regis, lesionado, o Isaac, o camisa número 29. Os homens de frente do Bugrão, Bruno José, o 17, Bruninho, o 27 e ele, o camisa número 11, Levanderic. Repeteco do Bugrão, Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Valber, Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Isaac, Bruno José, Bruninho e Derek. Caso o técnico Benhur Moreira quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Álvaro, Ivan Alvarinho, Diego Porfírio, Lucas Araújo, Wenderson, João Vitor, Lucas Silva, Neilton e Bruno Mendes, Claudinei Corsi. O Guarani tem 11 jogos com 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Como visitante, 6 jogos, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. São 15 pontos ganhos, 11º colocado na classificação geral. Marcou 15 gols e sofreu 11 na questão disciplinar. 35 cartões amarelos e agora tem um cartão vermelho do senhor que tinha a tarja de capitão no último jogo, o senhor Alan Santos. Os artilheiros Derek e Bruno Mendes com 4 gols cada um. Próximo jogo do Bugre, somente dia 25 de junho, um domingo, contra o Vitória, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Futebol Interior. E o Vila Nova do técnico Claudinei Oliveira vem definido e escalado assim. Denis Júnior, goleiro, camisa número 25. Na lateral direita, Léo Duarte, o camisa número 2. A dupla de zaga do Vila Nova, Doma, o camisa número 3. E Rafael Donato, o camisa número 5. Na lateral esquerda, Rodrigo Gelado, camisa número 6. Os homens do meio campo do Vila Nova, Souza, o camisa número 15, Lourenço, o camisa número 10, Ronald, o 11 e o Guilherme Parede, o 77. Os homens de frente do Vila Nova, Caio Dantas, o 19 e o matador Neto Pessoa, o camisa número 9. Repeteco do Vila Nova, Denis Júnior, Léo Duarte, Doma, Rafael Donato, Rodrigo Gelado, Souza, Lourenço, Ronald, Guilherme Parede, Caio Dantas e Neto Pessoa. Caso o técnico Claudinei Oliveira queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Vanderlei, Marcondes, Marlone, Igor Henrique, Ulisses, Diego Renan, Everton Brito, Cristiano, Luciano Naninho, Vitor Andrade, Marcelinho e Rickson, Claudinei Costa. O Vila Nova vem bem na competição, 10 jogos com 7 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Como mandante, 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. 23 pontos somados até agora, é o segundo colocado na classificação geral. Marcou 15 gols e sofreu 3. Aliás, a melhor defesa do campeonato. Na disciplina, questão disciplinar, 33 cartões amarelos e 4 vermelhos. Não está tão disciplinado assim a equipe do Vila Nova. O artilheiro é o Guilherme Parede, com 4 gols. Próximo jogo do Vila Nova no sábado, dia 24 de junho, somente às 11 horas da manhã, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz, lá mesmo em Ribeirão Preto. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje? Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte, com seus auxiliares, a Fernanda Nandria Gomes Antunes FIFA, de Minas Gerais, e o assistente número 2, Alex dos Santos, de Santa Catarina. O quarto árbitro, Rubens Paulo Rodrigues dos Santos, de Goiás. E na sala de vídeo, na salinha da TI, o árbitro de vídeo, Adriano Milksevic, do Paraná. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Muito bem, são 3 horas mais 56 minutos em Campinas, 3h56. Ô Wagner Ferreira, eu estava vendo aqui a escalação do Guarani, quase que a gente consegue botar uma defesa aí, né? Fosse o Diogo Matheus, o camisa número 2, aí nós teríamos 1, 2, 3, 4 e 6, né, Wagner Ferreira? Coisa rara, né? Coisa rara. Hoje cada um com a sua numeração fixa. 50, 60, 90.
Pois é. E um detalhe ainda, né? Você tocou em escalação do Guarani, o time bem escalado, pelo nosso modo de entender. E no banco, ele bota O fé. camisa 29, quem que é mesmo? 29 Isaac. É o Isaac. Ah, é o Isaac, é que eu Mandrake. pulei aqui, eu não notei. Então, veja as opções que ele leva para o banco de reservas. Para a defesa, só o Alvarinho. Dali, só a opção para o meio campo. Ele está confiando. É do meio campo à frente. Será, Wagner Ferreira, que o Vila Nova vai pagar por aquilo que não fez, Wagner? Olha, tudo é possível, porque o Vila Nova é o tal negócio. Eu digo assim, sempre ganhando, tá bem próximo da derrota. Eu digo assim, pela saída do técnico, pela saída do executivo de futebol, entendeu? Pode mudar o ritmo. Que disseram que tinha a ver, que o time não estava rendendo por causa disso. Será que... se eles jogarem hoje, tá provado que era esse o problema. Será que... Por isso que eu tô perguntando, será que o Vila Nova vai pagar por aquilo que ele não fez? Eu acho que sim. O Vila Nova também tá tranquilo aí, jogando na ponta de cima da tabela. Uma derrota agora não vai refrescar em nada, nem prejudicar a campanha do time. E lembrando, né, que então o Ben-Hur... pode perder, né, Wagner? É melhor perder o Vila Nova. Não, pra nós é ótimo. Lembrando que o Ben-Hur ano passado, né, o Daniel Paulista foi mandado embora na outra rodada, nada mais, nada menos, que era um derby. E ele... Não perdeu. Não perdeu e poderia ter ganho se o Lucão do Break tivesse levantado a cabeça e tocado a bola pro Maxwell, numa jogada no final. 0-0 aquele derby lá. Tá muito bem, 3 da tarde, mais 58 minutos, eu vou ficando por aqui, volto no intervalo FI. Os times já em campo, quase tudo pronto no Oba, no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, lotado. O Guarani vai ter também a sua participação de torcida lá, já vimos a faixa da torcida jovem, já vimos as torcidas organizadas do Guarani lá também, que foram para dar aquela força. No NBB, fim do segundo quarto, lá no Pedrocão, em Franca, está 45 para Franca, 34 para São Paulo. Estamos acompanhando aqui já fim do segundo quarto, Franca 45, São Paulo 34. Eu fico por aqui, volto no intervalo FI, porque a partir de agora o nosso Família, ele está assumindo o comando da jornada esportiva nos canais Futebol Interior e na Rádio Essência FM, a frequência da vida. Manda pro ar a vinheta dele, Felipe Marques. Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta. E aqui nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O Oba é o palco do espetáculo. Daqui a pouquinho, Vila Nova e Guarani. Guarani Vila Nova, 12ª rodada. Campeonato Brasileiro 2023. É o jogo que você acompanha com a equipe mais do que qualificada aqui nos canais Futebol Interior. Deixa eu abraçar a galera já no YouTube. Alô, Ana Paula Piovesan. Jogo duro pra cima deles, Bugrão. Tá aqui o Mário Júnior também. Boa tarde, equipe top. Abraços e grande transmissão do amigo Mário Silva, lá do aeroporto de Viracopos. Grande Abraço. Mário. Grande Mário. Maria Alice Palmeirão Santos, a fã número 1 de Claudinei Corsi. Boa tarde, equipe nota 10. Carlos Lemos Matozinho, tá aqui, torcedor da Ponte. Tá secando, né, Matozinho? Tá aguardando aí o jogo de amanhã. E tá aqui secando o Guarani, mas muito obrigado pelo carinho da audiência. Alcides Reinaldo, Vila Nova 3-0 pra cima do Guarani. A galera do Vila Nova também curtindo, acompanhando a nossa transmissão. José Tela, boa tarde pra você, José. É o Tela? Ah, então beleza. É José meu amigo Tela. antigo do turismo, José Tela. Que beleza. Conosco aqui, Renzo Gabriel, desde 94, Esquadrão, com Guarani eternamente desde 76. A mensagem do Flecha Verde. E o Cleidson Sampaio aqui conosco, mandando boa tarde. Fala, Claudinei Corsi. E lembrar que o ouvinte pode participar e dar seu voto também na isso enquete, aí. hein? No YouTube e no Facebook. Quem vence, da Vila Nova, da empate ou da Guarani? Nós levamos aí até o intervalo as nossas enquetes e aí nós trazemos o resultado. Então curta, compartilhe e participe da nossa enquete. Na sua opinião, quem vai vencer o jogo? É o Vila Nova? É o Guarani que vai encerrar essa sequência negativa de resultados e quebrar esse tabu de 10 anos? A equipe do Vila Nova, do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone, do seu televisor, camisas vermelhas, calções brancos, meias vermelhas, o Guarani todo de verde do lado direito do seu computador, do seu smartphone, do seu computador. Vai rolar o melão, vamos ter aquele momento de protesto contra a nova lei do esporte. Claudinei Corsi monitorando também os jogos da grande final da Liga dos Campeões, né, Claudinei Corsi? É isso, Liga dos Campeões. Daqui a pouquinho a bola já rola e a gente vai informando aqui. Vai com você. É isso aí, Trila, o apito, o árbitro tá rolando, tá valendo, apita o árbitro, boa sorte, Guarani! Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior.
Com o microfone na mão, levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, torcedor. Sentiu. Vem comigo, torcedor espalhado no mundo inteiro, curtir Vila Nova e Guarani, 12ª rodada Campeonato Brasileiro Série B. E já sentiu quem aí, Albertinho? Menos de 1 minuto, né? O Bruno José colocou a bola ali, né? Pra poder sair no contra-ataque, no campo de defesa. Tomou a famosa paulistinha, mas lembrando, hein? Que informações que tivemos aí que o Bruno José vem jogando essas últimas partidas aí com infiltração. No sacrifício, no né? sacrifício, assim como o Regis também, que está fora, né? Também está no sacrifício. Só que o Regis, o problema é mais embaixo, né? Tem outros problemas que envolvem. Mas assim, para preservar o jogador, no caso do Regis, ele foi poupado aí, só volta daqui a 16 dias. Falta para o Guarani pela ponta direita, na marca de 1 minuto da primeira etapa. Chance de botar essa bola dentro do tumulto, vai pintar, Chuveirinho na área, tá armado o pagode na defesa do Vila Nova. Quem sabe o primeiro gol do jogo, o Diogo Matheus fatiou, bola dentro da grande área, subiu o Lucão, tira a defesa. Rebote e volta com o Isaac, o Mandrake na intermediária, abriu na ponta esquerda, boa para Bruninho, recolhe com o Isaac na tabela curta. Bruninho recebeu, sai da esquerda, vem pro centro, no giro, Slim deixou para trás a marcação, deixou para Isaac, linda jogada, chega a cobertura de Naldo Duarte, por baixo ele dá o carrinho, acaba com a festa do Guarani, mais um toque de bola envolvente na primeira pontada do Bugre, Albertinho. Quem te viu, hein? Isaac, Bruninho, Isaac ali pelo lado esquerdo, troca de passes envolventes ali na frente da zaga do Vila Nova. Nossa, que Guarani é esse, Lucas de Souza? Uma mudança de postura que é necessária. Sai jogando o Guarani no campo de defesa, Lucas. Fazer com de bola com Pegorari. Vai lá, Claudinei Costa. Ela reapareceu aqui depois de um longo e tenebroso inverno. Eis que surge Juscelene Amorim com a gente aqui hoje também no Facebook. Vamos, Bugre, ganhar esse jogo. Hoje, eu acredito. Luciano Automóveis, boa tarde aos amigos. Prepara a garganta, Lucas. 1-0 pro Guarani. Deixa comigo. Muito, né? E aqui vem o time do Vila Nova pela ponta esquerda. Guilherme Paredes enrola todo o capelota. Ela sai pela linha de fundo. Tiro de meta em favor do Guarani. Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós vestimos a camisa. Construtora Patriani. Prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Pra cima, Guarani, flechada neles, Bugre. Vamos subir a audiência, vai lá, Claudinei Corsi. Jefferson Moraes, Guarani vai desencadear um monte de vitórias a partir de hoje. Hoje o Bugre vence 2-0. Kleber Donizete, torcendo para o Vila Nova. Vai Vila Nova, atropela. Quem mais aqui? O Walter José, boa tarde a todos. Não entendi mais nada aqui, né? Mas o Walter José. Grande abraço, viu, Walter? Mas acho que você está meio fora da sintonia. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior e Essência FM ligadinho em você. Neto Pessoa, ele é perigoso. Ganhou a parada em cima do Matheus Bueno, no peito, na raça. Matheus Bueno retoma a posse da bola, sai jogando no campo de defesa com o Lucão. Canais Futebol Interior e Essência FM. Aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Apostou corrida pela ponta direita, Bruno José pra cima da marcação, último toque do defensor, o Rodrigo Gelado. O árbitro parou o jogo, na verdade deu uma falta em favor do time do Guarani pela ponta direita intermediária, campo ofensivo. Bola solta na ponta direita, Matheus Bueno botou na frente, engatou a primeira, segunda marcha. Foi tocado por baixo, tira a defesa do Vila Nova. Guarani no peito, na raça, retoma a posse de bola ainda no campo de ataque. Bola do Matheus Barbosa pra Bruno José, atenção, vem levantamento, bola lá no segundo pau, sai do gol, Denis Júnior faz a defesa. Cruzamento do Bruno José lá dentro da cozinha. Denis Júnior estava esperto, Albertinho. Fome, o Guarani entrou com fome. Olha só essa entrada do Mike agora pelo lado esquerdo. O Guarani entrou com fome. Pelo lado direito ali, o Bruno José, hein? Ele tá jogando. Nossa, que lateral. Reversão, fazia tempo que eu não via isso. Meu amigo, o Mike foi cobrar o lateral, a bola escapuliu da mão dele. Em todos esses anos nessa indústria vital, essa é a primeira vez que eu vejo isso, Albertinho. Eu também, né? Ali ele passou um sapão, né? Tá escorregadio ali, sei lá. O creme de barbear estava ainda na mão quando vem o Vila Nova. E vem os homens com o Ronaldinho pela ponta direita, um pra lá, dois pra cá, foi pro chão, o árbitro manda seguir, retoma a posse de bola, Matheus Bueno, firme, seguro, cabeça erguida, deixa a bola com o Bruninho, daí pra Mike voltou com o Matheus Bueno dentro da área, saída de bola perigosa do Guarani, Lucão rodopiou, girou, joga a bola em cima do Naldo Duarte, ela vai pela linha de fundo, essa saída de bola do Guarani, saída de bola do Guarani, Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Trabalho de bola do Guarani pela ponta esquerda, Mike domina, sai jogando com o Isaac, o Mandrake dominou, carregou na contramão, recebe a marcação de Souza, vai pro chão. Opa! E ali um pequeno entreveiro do Souza.
que usa uma máscara para proteger a face. Aí o Caio Marques Augusto Vieira vai chamar o Souza para uma conversa, fala, não precisa disso. Calma, 5 minutos de um jogo pegado, o Guarani tá em cima do Vila Nova. Vai lá, Claudinei Costa. Esse cara usando aí, o jogador do Vila usando uma máscara, a gente pode dizer que ele é um mascarado? É o mascarado, é o Zorro do Vila Nova. Tá querendo ludibriar a arbitragem. Arbitragem, Tá disfarçado, pra ninguém reconhecer. Só trocar. Ou não, né? Ele pode ter um efeito reverso. Faz uma foto, né? Só tem ele, de máscara. Sai jogando o Guarani pela ponta direita. Diogo Matheus domina, tem espaço. Tá engraçadinho primeira, hoje, hein? segunda marcha, passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga, deixou para Bruno José. Bruno José dominou pra cima da marcação de Rodrigo Gelado. Aquece ele, Bruno José. Bola solta no comando pra Derek. Derek deixou pra Diogo Matheus. Dominou, voltou pra Bruno José na intermediária. Voltou com o Diogo Matheus pela ponta direita, ameaçou cruzar, trouxe pra perna esquerda, deixou curtir com o Isaac, o Mandrake, pico da grande área, soltou pra Bruno José, atenção, vem levantamento, a bola desvia na zaga, vai fora escanteio, pressão Guarani, pressão pra cima dos homens, que o bicho não é tão feio assim não, Albertinho. É, o Guarani pelo lado direito, hein? Só um detalhe, o Isaac acabou de tomar uma falta lá atrás pelo lado esquerdo, agora já estava lá na frente, fazendo a tabelinha com o Bruno José, que tentou o cruzamento, é verdade, a bola acabou acertando, ali jogador Vila Nova, escanteio já cobrado. Já cobrado na jogada ensaiada, vem levantamento do Diogo Matheus no segundo pau, subiu o Matheus Barbosa, sobe também o Souza. Toca, manda a bola pela linha de fundo, o árbitro dá saída de bola em favor do Vila Nova, é tiro de meta para o time do Tigre Goiano, Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Saída de bola errada do Vila Nova, lá pela ponta esquerda, Rodrigo Gelado. Chegou, colocou panos quentes na jogada, jogou pela linha de lado lateral, bola pro time do Guarani. Guarani em cima do Vila Nova, jogando em Vila Nova, Wagner Ferreira. Pois é, posse de bola total do Guarani. O Vila Nova não vê a cor da bola. O Guarani pega a bola, no toque, vai pela direita, vem pela esquerda e tá chamando a atenção os jogadores com fome de bola, disputando cada palmo do campo. E é o seguinte... Começou onde, Claudinei? Já 8 minutos, bola rolando lá no Atatürk Olympic Stadium. Repita. Atatürk Olympic Stadium, na Turquia. Para Manchester City e Inter de Milão, 0-0. Claudinei Corsa é sensacional. E quem é sensacional, Guarani. Derek tem todo o domínio. Tomar o doce da boca da criança. Ela volta lá com o goleirão Denis Júnior. Canais Futebol Interior e Essência FM. Aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão. O café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Guarani na ponta direita. Boa bola do Diogo Matheus pra Bruno José. Pintou o gol. Cruzamento na entrada da área. Sobe a defesa, tira a doma. Rebote voltou. Matheus Bueno caído. Conseguiu tocar na ponta direita pra Matheus Barbosa. Ele perde o domínio da bola. Rebote volta lá pela intermediária. Campo de ataque lá na ponta direita. Volta o lance, Valber. Aí voltou tudo lá com o goleirão Pegorari. Começa tudo outra vez o Guarani no seu campo de defesa. Pegorari toca a curta jogada com o Lucão. Lucão domina 2 toques na bola. Acha Matheus Bueno que volta a jogada com o Pegorari. A bola vem quicando. Meio perigosa essa saída de bola do Guarani. Eu sempre friso isso. E o Vila Nova começa a subir a marcação. Olha o subidão do Vila Nova. Subiu pra cima da marcação do Guarani. Tenta fazer a marcação, pressão. Guarani sai na boa. Sai no toque de bola. Domina, toca, não tá mais comigo. Tá bonito o Guarani. Vem com o Matheus Barbosa abrindo na ponta direita pra Diogo Matheus. Engata a primeira, segunda, terceira marcha. Deixou de lado pra Bruno José. Bruno José pra cima da marcação do Rodrigo Gelado. Faz o recuo de bola com o Matheus Barbosa. Tem espaço. Soltou pra Isaac. Isaac de primeira pra Matheus Barbosa. Tem espaço. Matheus Barbosa domina pela ponta direita. Boa bola, bola boa. Bruno José cruzamento no segundo pau. Passa essa bola pelo Bruninho. Jogada trabalhada de pé em pé. Domina, toca, não tá mais comigo. É o Toco e Boi. É o tic-tac de Campinas, Alberti. Pra você ver, desde lá de trás, o Guarani com a jogada apoiada. Pegorari, a bola passou por todo o sistema defensivo e com toda a facilidade chegou mais uma vez pelo lado direito. Ali o Bruno José fez o cruzamento. Ali estava o Bruninho na segunda trave. Se o Bruninho tem, sei lá, 15 centímetros mais alto, ele fazia o gol. Se fosse o Bruno Mendes ou fosse até mesmo o Derek, era gol. A bola passou ali, né? A bola passou toda a frente, toda a extensão do gol ali, passou pelo Bruninho, quase o Guarani abre o placar. A informação para Mistral, Norte e Sul, os caras, Guilherme Parede inverte a página, vira a folha, só que a folha rasgou. Que lançamento mal feito do Guilherme Parede. Obrigado, viu? 77 do Vila Nova. Canais Futebol Interior Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. É um pequeno atendimento médico aí, né? Em cima do... Diga, Tino.
Sentiu. Quem sentiu, Alberti? Mike ali parece sentir alguma coisa ali, a arbitragem, né? Ali o senhor Caio Max Augusto Vieira chegou nele, perguntou se ele tá sentindo alguma coisa, ele tá meio pisando meio torto ali. Não sei não, viu, Lucas de Souza, eu acho, né? O Mike está aí jogando, tá? Voltou ao campo, nem saiu na verdade, mas não sei não, viu? Pois é, ele que sai jogando no campo de defesa com o Matheus Bueno. Daí pra Isaac, o Mandrake marcado pelo primeiro, pelo segundo, dominou, protegeu no peito na raça, para Bruninho. O árbitro parou o jogo da falta do Isaac. Uma jogada anterior, o Isaac acabou deixando a perna, entendeu como faltosa a jogada ali o Caio Max Augusto Vieira. Falta pros homens em cima do Ronald, o camisa 11 deles, Alberti. Pisou em cima do Ronald, né? O camisa número 11. O Ronald ali foi chegar na dividida com o Isaac tá com fome. O Isaac tá com fome de bola. Ali quando ele fez o famoso Giroslink, como diria Lucas de Souza, na hora que ele aterrissou, né? Ele acabou pisando em cima do pé do camisa número 11. Ronald, falta marcada pelo lado. Eu também não, pra mim, como é que é? Acidente de trabalho, né? Bola rolando aonde, Claudinho? Campeonato Brasileiro da Série A, bola rolando já lá em Curitiba, para Curitiba e Santos, 0-0. Os resultados do placar que mais informa no Brasil e no mundo, só aqui nos canais Futebol Interior. Juntamente com a Essência FM, falta pros caras. Lourenço vem pra bola. Cobrança, Lourenço, camisa 10 dos homens, vai pintar Chubirinho na área, tá armado o pagode na defesa do Guarani. Atenção, torcedor, sinal de alerta ligado, sinal vermelho ligado na defesa do Bugre. Vamos tirar Valber, vamos tirar Lucão, vem levantamento na entrada da área, desvio, a bola passa à esquerda, vai fora. Desvio dele, né? Do Neto Pessoa, o artilheiro dos caras. A bola passou à esquerda, vai pela linha de fundo. 11 minutos, 11,5 passados deste primeiro tempo. Passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, 12ª rodada, estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o palco do espetáculo por enquanto. 0 pra lá e 0 pra cá, Claudinei Costa. Legal, confirmando amanhã, a partir das 10 horas da manhã, tem Ponte Preta Sport Recife, com o comando de Carlos Corsato. Na Turquia, por enquanto, 0 para o City, 0 também para o Internacional, na decisão da Champions League. Essência, a frequência da vida. Lucas de Souza. Essência FM, a frequência da vida, a frequência da bola em 102.5, FM também 98.5. Vai lá, Albertinho. Qual o seu palpite para a partida entre Manchester City e Internacional? 2-0 Inter de Milão. Claudinei Corsi. 2-0 para o City. Presidente? 2-0 Inter. E aí, Albertinho? Para mim, 2-0. Acho que vai ser uns 3-0 pro City. O Manchester City? Eu acho que o City. Tá numa fase iluminada. E olha o Lourenço na ponta direita, dominou, girou, chamou a marcação, deixou pra Souza. Mascarado Souza, vai daí, Souza. Opa! Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani. Prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Alô, Júlio 50, excelente transmissão. José Maduro dizendo que o problema do Guarani não é treinador e sim os jogadores. Wagner Figueira, 13 da primeira etapa, daqui a pouquinho porque vem Guarani. Mike, linda bola na intenção pro Bruninho. Ele meteu 3 dedos de perna canhota. Não fosse tão forte, o Bruninho sem na boa. Tiro de meta em favor do Vila Nova. Vai lá, presidente. Estou notando muita intensidade no time do Guarani. Isso pode ser complicado em termos físicos, né? Vamos ver, testar se realmente o time vai aguentar tanto esse primeiro tempo. O tempo lá tá meio quentão, né? Você vê que tá bonitão, né? Tá aberto, totalmente aberto. O sol. Agradável para jogar bola, né? E eu quero ver se vamos testar agora esse preparo físico do Guarani. Muito se falou nos últimos dias, né? Da questão física do Guarani. Vai bem no primeiro tempo, no segundo tempo some. Neste contexto aí, o Guarani tá em 13 minutos, corre bastante. O Vila Nova ainda não criou absolutamente nada. O Guarani já teve algumas chances perigosas. Vamos ver se o Guarani segura até o fim. E sai jogando no seu campo de defesa com o Diogo Matheus. Volta a jogada com Pegorari. Na quarta zaga ele abre para o Lucão. Lucão, camisa número 3, olha pra frente, busca alguém pra jogar. Transfere de perna esquerda, manda essa bola no corredor pra Isaac. O Mandrake bota no chão, chama a pelota de meu amor. Deixa o Bruninho, carregou na contramão, recebeu a falta do Lourenço. Mas dando um rosto, falta do Lourenço, camisa 10 dos caras. Chegou ali no Bruninho, faz aquela camaradagem. Chegou, pediu desculpa, falta pro Bugre ali pela esquerda, Albertinho. E ele meteu o bração, né, no rosto ali do Bruninho, na minha opinião, na frente do banco de reserva, no Ben-Hur ali pelo lado esquerdo do campo de ataque ali, né? Na risca, né? Na divisa
do campo, né? Do meio campo. E ali o juizão só marcou falta. Pra mim era falta pra cartão amarelo. Já bateu 2 vezes. Rapaz, o Lourenço não é lá um jogador que gosta muito de chegar por isso que manso, né? Acho que por isso que ele tá de máscara. Caso ele apanhar, ele já tem bola aberta na ponta direita, Matheus Barbosa consegue evitar a saída de Diogo Matheus. Matheus tocou essa bola no pé do jogador do Vila Nova, Bruno José, aparece tiro doce da boca da criança, sai jogando pro Guarani no campo de defesa, bola solta com o Valber, olha o Valber aí, deixou pra Diogo Matheus, mal passe do Diogo Matheus, distribui errado, a bola volta pro time do Vila Nova ali pela ponta esquerda, Caio Dantas vai pro chão, falta nele, jogo parado, falta marcada, é falta em favor do Tigre Goiano lá pela esquerda, Alberti. Ali o Matheus Bueno teve que fazer a famosa falta técnica, né? Pra mim não foi falta, né? Ele acabou acertando a bola, mas o jogador do Vila Nova acabou caindo. Falta marcada, 15 minutos do primeiro tempo, Vila Nova e Guarani 0-0, a informação para Iga Atacado. E desce o Vila Nova, bola solta na ponta direita, domina parado, Léo Duarte, lançamento em profundidade, Neto Pessoa ajeitou de peito pro Lourenço, antes do Lourenço tinha Matheus Barbosa, que tira, sai na boa, deixa a jogada com o Lucão, que despacha, manda pra frente, a bola sobe, desce e cai pela ponta direita, Rafael Donato toca de cabeça, ela fica na ponta direita, campo de defesa, Léo Duarte, se apertar ele perde, tentou mandar pra frente ali o Léo Duarte, Neto Pessoa dominou, foi pro chão, o árbitro mandou seguir, vem o Vila Nova pela ponta direita, passe no ponto futuro pra Guilherme Parede dentro da área, ele deu carrinho por baixo, ela se perde pela linha de fundo, tiro de meta para o Guarani, Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi, na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi, a sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Eu quero rede, eu quero like, eu quero rede Guarani, eu quero like, torcedor ligado em Campinas, no Brasil, no mundo inteiro, curtindo mais um show de transmissão dos canais Futebol Interior. Saída de bola apoiada do Guarani, dá sempre um perigo. Olha o Lucão, acha o lançamento no meio para Matheus Barbosa, tentou um chapéu em cima do Souza, melhor para o mascarado volante do time do Vila Nova. Ele deixa a parada com o Guilherme Parede, volta a jogada com o Souza. Souza domina a cabeça erguida, volta o lance com o Rafael Donato, capitão do time dos caras. Ele tem o Doma colocado do lado direito, bola pro Doma. Doma dominou, zagueiro central, abre bola na ponta direita para o Léo Duarte. Léo Duarte domina a linha lateral dos técnicos, bem pertinho do Benhur Moreira. Ele volta a jogada com Doma. Doma domina zagueiro central, olha pra frente, não tem com o que jogar na frente. Ele abre lá na ponta canhota com o Rodrigo Gelado. Intermediária, campo defensivo. Dominou, chamou o Derek pra dançar. O Derek foi, quase escorregou. Ela fica com o Rafael Donato, capitão deles. Abre bola na ponta direita, inverte a página, vira a folha da esquerda pra direita. Léo Duarte deixou pra Ronald. Ronald sai da direita, vem pro centro, encarou a marcação do Maica. Ainda Ronald limpou mais um. Chega bem, Matheus Barbosa, cara de mal pra ele, Matheus Barbosa. Manda para onde o jornalista estava apontado. Lateral bola para o time do Vila Nova na metade do campo, Albert. E quando ali, né, o Vila Nova vai tentando de toda forma, né, chegar perto do Guarani. O Guarani ganha a primeira, segunda, terceira bola, uma fome. Eu fico pensando, depois eu vou deixar aí para os amigos, principalmente para o Wagner Ferreira, será que o Benhur Moreira será o novo treinador do Guarani? Será? Daqui a pouquinho o presidente fala, porque vem os caras, bola na ponta esquerda com o Rodrigo Gelado, domina, para, pensa, pisa, olha, volta o lance com Doma. Doma domina junto ao círculo central do gramado, passa a metade do campo, invade a linha territorial Bugrina, intermediária, campo ofensivo do Tigre Goiano, deixou para Ronald. Ronald tenta o passe no comando para absolutamente ninguém. Tirou errado o Valber, entregou a bola no pé do Neto Pessoa, rolou para Caio Dantas dentro da área, dominou, girou, bateu em cima do Lucão, vai para fora. E o Valber tem que levantar a mão, pedir desculpa mesmo, porque fez uma lambança. Entregou a bola no pé do Neto Pessoa, quase que deu ruim aí, Albertinho. Essa jogada apoiada, e só lembrando que alguns minutos atrás o Valber chamou a atenção do Pegorari por conta da jogada apoiada, ele jogou na fogueira para o Lucão. Agora o Valber tentou sair jogando, né, pelo lado esquerdo do campo de defesa do Guarani, ali acabou ali se perdendo todo, se não é o Lucão dessa vez para mandar para linha de fundo, escanteio pelo lado direito, primeiro. Lourenço na bola, levantou no meio da área, Neto Pessoa subiu, na verdade o Rafael Donato vai lá em cima, Pegorari. Firme, seguro, faz a defesa. Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. O Wagner Ferreira, com 18 minutos, quase 19 da primeira etapa. Por que o time do Guarani insiste tanto em fazer essa jogada apoiada, hein? O Vila Nova já entendeu que o Guarani quer sair com toques curtos para pegar um espaço no meio. Só que sobe a marcação, dificulta para os zagueiros. Todo mundo quer sair com a bola dominada, né? Sair com a bola dominada aqui de trás já para ter a posse de bola. No entanto, o Vila Nova não é bobo nem nada. Coloca as dois em cima ali do quarto zagueiro e do lateral esquerdo, não tem opção nenhuma. Jogar mais lá pelo lado direito. O jogo do Guarani tá muito tempo, tá muito penso aqui na canhota, né?
E depois, provocando escanteios, o Vila Nova tem uma jogada mortal com o tal de Neto Pessoa. Donato. E tem o Donato também, ele né? tem 1,94 m. Veja só o tamanho do cara. Então, qualquer vacilo ali no meio da zaga, de cabeça só vai dar ele. Ó, e haja vista que nos 2 últimos jogos, pra galera que nos acompanha em casa, o Guarani toma o gol do CRB numa saída de bola errada do Matheus Bueno, e na última rodada contra o Novo Horizontino, um toque de calcanhar do Alan Santos no pé do Ailon. Ou seja, duas situações da qual o Guarani... Doados, né? Doados. Complicado, tem que se ligar no jogo Guarani. 19 minutos, quase 20 da primeira etapa. Pegorari dentro da sua meta, manda pra frente, a bola sobe, desce, cai na metade do campo. Derek bota no chão, chama a pelota de meu amor, vai pro chão. Olha, o árbitro da sequência foi puxado. Derek, falta nele. Cartão. Eu quero o cartão. Quero o cartão pro camisa número 3, o Doma. Doma tá amarelado, camisa número 3 dos caras, Albertinho. O Doma tentou tomar a bola dele, né? Do Lewanderic no meio de campo ali, né? Ali uma dividida, o Lewanderic foi muito esperto, hein? Quando o Doma fez, exatamente, na hora que ele foi dar o bote ali no chão, ele conseguiu dar o corte, ali não teve jeito, teve que puxar o jogador do Guarani, aquela famosa falta técnica, mas o Guarani, né, o Lewanderic ia pra cima, ia pra dentro do gol. Cartão dado para o Doma, a informação para Café Canecão. Tá amarelado, camisa número 3. Vai lá, presidente. Fala pro Doma se ele quer a camisa do Derek, pede no intervalo. Agora não dá pra tirar. Justo. Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Lucão caído, o Guarani foi tentar sair jogando de novo aqui pela ponta esquerda, campo de defesa, subir a marcação em cima do nosso zagueiro e levou a pior o Lucão, Albertinho. O Lucão, ele com a famosa jogada apoiada, né, o camisa número 9, o Neto Pessoa deu, né, tentou ali pegar a bola e só pegou o jogador do Guarani. Só que ali a passividade também do árbitro ali, né? Nem foi ver, hein? E ali tá sentindo o Lucão, hein? Mas essa jogada apoiada, Lucas de Souza. Ai, meu Deus do céu, essa saída do Guarani. 21,5 deste primeiro tempo. Passa o tempo, passa o tic-tac do relógio, não para. E o tempo e o placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, 12ª rodada, Estádio Onésio Brasileiro Alvarengo Oba. Por enquanto, 0 pra lá e 0 pra cá, Claudinei Corsi. Acompanhando aqui o Novo Basquete Brasil, a decisão lá em Franca, no Pedrocão, no primeiro quarto, Franca 27, São Paulo 13. No segundo quarto, Franca 18, São Paulo 21. No geral, 45 para Franca, 34 para São Paulo. Estamos no intervalo de jogo, já foram 2 quartos, portanto... Franca vence aqui por 45-34. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Desceu o Gogrão, Isaac pra Mike, tenta o toque no fundo, passe errado. Retoma a posse de bola o time do Vila Nova e tome contra-ataque do Tigre. Bola solta lá pela ponta esquerda, Rodrigo Gelado dominou, carregou para na intermediária, volta, jogada com Doma. Doma domina, colocado do seu lado, Souza, bola pra ele, o mascarado Souza, volante do time do Vila Nova. 2 toques na bola, abriu pela ponta direita com Léo Duarte, intermediária, campo ofensivo, soltou no comando de ataque pra Neto Pessoa, pra cima do Lucão. Sou mais você, Lucão. Sou mais você, Lucão. Mike dormiu no ponto, perdeu, Ronald levou no fundo, atenção. Vem o Vila Nova, cruzamento no segundo pau, passa pelo Caio Dantas, afasta Bruno José. O Mike dominou, tomaram o doce da boca da criança, cruzamento perigoso dentro da área do Guarani, Albertinho. O Lucão fez mais difícil, né? Ali ele deu bote e acabou roubando a bola. Achou o Mike pelo lado esquerdo para sair no campo de defesa, acabou perdendo. Bola de graça pro Vila Nova, lateral para eles. Latereio, o Rodrigo Gelado lançou no tumulto, Valber tira, domina Bruno José, evita a saída, despacha, manda pra frente. A bola sobe e desce, na intermediária, lado esquerdo do campo, toca de cabeça do Doma, para a jogada com o Lourenço, volta o lance com o Rafael Donato. Rafael Donato, capitão dos caras, soltou pela meiga, domina a parada, Léo Duarte. Léo Duarte dominou, deixou de lado com o Lourenço, 2 toques na bola, abriu pela ponta esquerda com o quarto zagueiro Doma, deixou de lado com o Rodrigo Gelado na linha lateral pela ponta canhota, chama pra dançar, marcação de Bruno José, ele volta o lance com o Lourenço. Lourenço domina, círculo central do gramado, inverte a página, vira a folha, soltou pela ponta direita com o Léo Duarte. Léo Duarte, boa bola com o Ronald pra cima do Mike, volta o lance com o Léo Duarte. Léo Duarte domina, troca passes, roda a bola, o Vila Nova, o Guarani se segura, se defende o Guarani, espera o Vila Nova virar o campo de ataque. Rafael Donato soltou pela meia com Doma, Doma dominou, deixou de lado a parada com o Rodrigo Gelado. Rodrigo Gelado soltou pra Caio Dantas, foi pro chão, falta nele.
Caio Dantas tentou fazer o giro, sair na velocidade, derrubado pelo Valber, falta. E uma falta perigosa em favor do Vila Nova lá pela meia esquerda, no bico da grande área, Albertinho. No bico da grande área pelo lado esquerdo. Ali o Caio Dantas, né? Ele pegou, ele recebeu a bola de costa e fez o famoso, né? A vira-vira. Ele pegou ali, saiu da marcação e o Valber, né? O Valber ali perdeu o tempo de bola, hein? Ali também, se ele não faz a falta, Lucas de Souza. O Caio Dantas saía na cara do gol. Ele ia sair na cara do gol, ia sair na cara do Pegoraro. Então, esse é o tipo de jogada que você tem que dar espaço pro camarada dominar, porque ele vai se enrolar. Se você for no corpo dele, ele vai girar. Porque a famosa parede falsa, né? Ele acabou ali dando corpo pro Caio Dantas fazer a parede e o Caio Dantas tem velocidade. Falta marcada, falta perigosa ali pelo lado esquerdo, Lucas de Souza, ali a 10 passos da grande área, e ali está ele, né? O Mascarado, o Souza, também dos jogadores do Vila Nova. O Lourenço, né? A dupla de volantes, é o Souza e o Lourenço. Fazendo aquela conferência, quem bate, quem não bate, o importante é mandar essa bola pra fora. Eu sou mais Pegorari, hein? Segura essa, Pegorari. 25 cravados, primeira etapa, Souza pra bater de perna esquerda, vem Lourenço pra bater de perna direita, autoriza o árbitro, autoriza lá o Caio Max Augusto Vieira, vem pra cobrança, jogada ensaiada, rolou o Souza, mandou a bomba, o Lourenço em cima do muro verde, a bola sobe, desce, cai na intermediária, toca de cabeça do Doma, tira do jeito que dá, Matheus Barbosa, sobe Bruninho, antes dele lá o Duarte, toca de cabeça, a bola sobe, desce, cai lá pela ponta canhota, Derek, ó o Derek aí, evita a saída no peito na raça, tenta sair jogando o Guarani, Matheus Bueno, tocou de cabeça pra Bruno José e tome contra-ataque do Mugrão, Bruno José engatou a primeira, segunda, terceira marcha, parou na marcação, soltou pela ponta esquerda com o Bruninho, deixou pra Isaac, dá no gol, Isaac, perna direita, mandou pro gol, pra defesa do Dani Júnior. Saída de bola rápida do Guarani, faltou força na finalização do Isaac, Albertinho. O Bruno José ligando o contra-ataque mais uma vez, ele pelo lado direito, ele foi levando, veio o jogador atrás dele, 2 jogadores e ninguém pega ele na corrida. Ali ele achou o Bruninho pelo lado esquerdo, ele parou, dominou, foi pra cima do jogador do Vila Nova, é verdade, mas viu o Isaac livre. O Isaac de frente pro gol, de vez ele mandar aquela bomba, mandou aquela traque no meio do gol. Ali o goleirão Denis Júnior fez a defesa, quase o Guarani abre o marcador, a informação para o Estoque Colchões. 26 minutos da primeira etapa, Wagner Ferreira, e o jogo, hein? O jogo é bom no Neso Brasileiro Alvarenga. Bem o Guarani, né? O Vila Nova não chega a assustar. A defesa do Guarani, embora cometa seus próprios erros, né? Facilitando as coisas para o Vila Nova, mesmo assim, o Guarani do meio campo para frente tem um repertório, tanto pela direita como pela esquerda. Tá bem, com muita vontade, é um time de Guarani bem diferente dos tempos de Pivete e de Pastana, né? Vamos chamar assim. É um time que toca a bola, mas toca a bola em progressão, né? Não é um time que toca só de lado. Poucas vezes eu vi o Lucão fazer essa tabela inócua aí com o Valber. A bola chega na lateral, ou o Mike pela esquerda, ou o Diogo Matheus pela direita, transfere essa bola para os meias do Guarani. O Guarani, quando tem a posse da bola, chega com perigo, Albertinho. E outra coisa, né, Lucas de Souza, fazia tempo que eu não via. Alguém pode me lembrar aí, principalmente o presidente que tem a memória muito boa, a segunda bola. O Guarani disputa e ganha a maioria das segundas bolas, né? Normalmente o Guarani é aquela passividade, perdia, voltava correndo igual louco pra fazer falta. Sabe outra coisa que eu tô observando? Todo lance o Ben-Hur tá ali falando, não, a bola é nossa, sabe? Enérgico, né? Exatamente. Esse tipo de vibração passa pro jogador em campo. A batuta, tá usando a batuta hoje. É uma postura que o Pivete não tinha. Exatamente. Era mão no queixo o Pivete, infelizmente, né? Sai jogando o Vila Nova pela ponta direita, Léo Duarte pra Souza, Souza dominou, tentou a devolução pro Léo Duarte, dá certo o lance, ele ganha parada em cima do Matheus Bueno, dominou, Léo Duarte, vai pro chão, falta nada. Levanta e vai jogar, garotinho. Olha o Bruninho, sou mais você, vai, garotinho. Olha o Bruninho, tocou no ponto futuro pro Derek, passe forte demais. O Bruninho pede desculpa, ele tentou um tapa de 3 dedos. Se essa bola fosse um pouquinho mais pro lado direito ali, chegava no Derek. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Guilherme Parede para Neto Pessoa, girou, mandou pro gol em cima da marcação. Neto Pessoa é perigoso, dominou com espaço, cruzamento lá pela direita do Guilherme Parede. Achou o Neto Pessoa, falhou a defesa do Bugre aí, Albertinho. Pelo lado direito, ali o cruzamento, né, do camisa número 77, o Guilherme Parede, não foi, na verdade, lá em cima, né, foi ali na região da cintura dos jogadores do Guarani. Ali a bola ficou ali pererecando na frente dele. Neto Pessoa, ele teve toda a tranquilidade, né, para poder finalizar, acabou acertando o jogador do Guarani. Quando o Bruninho, né, tentou sair no contra-ataque, acabou tomando um pisão na mão
chão, ele caiu e ali tomou um pisão na mão do Neto Pessoa. Já cobrado a informação para a Prona Alimentos. E saiu o Guarani no campo de defesa, Matheus Bueno, sai na boa, sai tranquilo e favorável pro Grão, vem com o Matheus Barbosa, tem espaço, soltou para Isaac Mandrake, engatou a primeira, segurou a terceira marcha, tem espaço, ainda Isaac soltou pela meia, Matheus Barbosa bateu cruzado, bateu fraco. Pega Denis Júnior no meio da meta. Ô, pessoal do Guarani, vamos chutar forte. Vamos sentar o rei em cima desse goleiro do Vila Nova, Albert. Feijão, arroz e feijão aí, viu? É bom, carne também é bom. Aquela farofinha aquela também, farofinha em cima, eu não sei, viu? Aquela farofinha com cebolete, vinagrete da Prona Alimentos. Da Prona Alimentos, hein? Aquele berinjela, né? Ali com o Claudinei. É. Faz tempo que só salsa traz em crioula, dezembro. né? Salsa crioula, só traz em dezembro, né? Chimichurri. Exatamente, dá bem. Toma café canecão também, que é bom, viu? Dá uma ligadinha antes de começar o jogo, tomar um café canecão é uma delícia. Mas ali quando o jogador, no entreveiro entre os jogadores do Guarani... É o Caio Dantas, hein? Exatamente, jogada pelas pontas. Ali o Isaac apareceu, o Barbosa apareceu livre, agora em vez de acertar aquela pancada que ele jogou na... Que ele tá acostumado, isso, né? Não, ele pegou e recuou. Falta café canecão e também produtos Prona Alimentos. E desce a ladeira lá pela ponta esquerda, vem Vila Nova, vem com Rodrigo Gelado, volta a jogada com Doma. Doma domina junto ao círculo central do gramado de perna direita, despacha, manda pra frente, a bola subiu, desceu, caiu no comando de ataque pra Guilherme Parede, passa por ele, vai chegar no Léo Duarte. Antes que a bola chegasse no Léo Duarte, estava o Mike, a bola sai pela linha de lado lateral. Já cobrado o Souza, voltou a jogada com o Léo Duarte pela ponta direita. Devolveu para Souza a linha de fundo. Aí se enrolou o Souza, hein? Se enrolou com a posse da bola. Agradece o presente Mike, sai jogando com o Bruninho. Bruninho para Mike. Mike tentou o passe a lá futsal pro Isaac, o passe sai errado. O Isaac agradece a intenção, mas o passe do Mike foi muito mal. Lateral, bola pro time do Vila Nova lá pela ponta direita. Vem pro manejo Léo Duarte. Na marca de 30 minutos e meio, primeira etapa, 0. Vila Nova 0. Guarani balançou o esqueleto Léo Duarte. No bico da área, Souza tem espaço, cruzamento, Caio Dantas, tira a defesa do Bugre, tira com o Valber, pega o rebote, Matheus Barbosa, soltou pelo meio para Matheus Bueno, dominou de frente pro crime, desarmado pelo Neto Pessoa no peito na raça, tem espaço! Dividiu ali no X1, Matheus Barbosa, tira, sai jogando pro Guarani, bola no campo de defesa com o Mike, despacha, manda pra frente, a bola sobe e desce, Rafael Donato, toca de cabeça, manda pra fora. É uma coisa assim impressionante, o Guarani pega a bola e quer tocar pra trás, tem espaço pra jogar pra frente e quer tocar pra trás. E é só o Matheus Bueno, né? Pegou, caiu no pé dele, ele olha pra trás, ele fica desesperado. Pra que eu toco? E é pra trás, sempre pra trás. Agora aí o Guarani deu o famoso estourão, ali é fácil, a segunda bola é nossa. Derek lutou contra o marcando os dois zagueiros e vem Bugre. Ó o Matheus Bueno dominou, soltou no fundo, boa bola pra Derek, linha de fundo, atenção, cruzamento no capricho, no segundo pau, tira Rafael Donato. Sobe, toca de cabeça, afasta a defesa, pega o rebote, Ronald caindo lá pela ponta esquerda agora. Os dois meias do Vila Nova trocaram de lugar. O Ronald veio da direita para a esquerda e o Guilherme Parede da esquerda para a direita. Ronald tenta o passe no ponto futuro, buscando o Guilherme Parede. O Mike tá esperto, tira. Rebote, volta com o Bruninho. O jogo fica elétrico, o jogo fica acelerado. Bola do Matheus Bueno na ponta esquerda para Bruninho, tira um pouco a velocidade do lance, deixou para Isaac. Isaac, o Mandrake soltou pela meiga, boa bola para Matheus Barbosa. Volta o lance. Canais Futebol Interior Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Saiu o Guarani pela ponta direita, meio de campo, Matheus Bueno volta a jogada com o Lucão na quarta zaga. Lucão, 2 toques na bola, deixa pra Mike, Mike junta a linha lateral dos técnicos, bem pertinho do Benhor Moreira. Ele volta a jogada com o Lucão, 32 e meio desse primeiro tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, 12ª rodada, Estádio Onésio Brasileiro Vorenga. Por enquanto 0 pra lá e 0 pra cá, Claudinei Costa. Série A do Campeonato Brasileiro, Coritiba e Santos, primeiro tempo segue 0-0. Na Champions League a decisão também segue 0-0 entre Manchester City e Internacional. E no Novo Basquete Brasil, estamos ainda vivendo o intervalo, está terceiro quarto já começando. Está 64-50 para a Franca em cima de São Paulo. Essência, a frequência da vida.
Lucas de Souza. A alegria fazendo o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Sai jogando o Guarani com Pegorari. Achou bem, Diogo Matheus pela ponta direita, encara a marcação do Souza, olhos pra frente, cabeça erguida, soltou. Boa bola pra Bruno José. Ainda no seu campo de defesa, tabela curta com o Diogo Matheus. Engatou a primeira, segunda, terceira marcha. Quero ver para agora. Diogo Matheus, boa bola pra Bruno José. Intermediária, soltou pelo meio. Dominou Diogo Matheus, linha de fundo pra cima da marcação do Doma. Fez o recuo de bola, dominou a parada, Matheus Barbosa. Caprichando o cruzamento no segundo pau. Espalma, Denis Júnior. Tem rebote com o Bruninho pela ponta esquerda. Encarou a marcação do lado arte. Bruninho no meio das canetas. Chega Souza. Manda a bola pela linha de fundo. Escanteio. Desce com perigo. Guarani pela ponta direita. Alberti. Pressão e mais pressão. Ali pelo lado direito. Mais uma vez, hein? Agora mudou. Matheus Bueno com Matheus Barbosa. A dupla de volantes. Um cruzamento dentro da grande área. A bola pegou o famoso efeito, hein? O goleirão Denis Júnior. A bola foi pro gol mesmo. Ele pegou no gol. Ali tentando o Derek nada. Ele mandou pro gol mesmo. Ali ele viu o goleirão ali adiantado. Quase. O Guarani faz um golaço ali. O Bruninho também tentou no meio das pernas da zaga. Ali não teve jeito. Zagueirão mandou a bola pela linha de fundo. Escanteio pelo lado esquerdo. Vai pintar chuveiro na área. Vem pra cobrança. Bruninho no primeiro pau. Desvio de cabeça. Tira a defesa. Voltou pra Matheus Bueno. Armou o sabugo de perna direita. Passa a direita do gol. Uma bomba do Matheus Bueno, passou tirando tinta da trave direita de Denis Júnior, Alberti. Quase o Bigodon faz o primeiro gol com a camisa do Guarani. O cruzamento, hein? O escanteio batido pelo Bruninho, todo venenoso. A zaga tirou mal ali de frente, hein? De frente pro crime, ele, Matheus Bueno. Ele bateu de primeira, a bola passou lambendo, hein? Lambendo a trave, o canto esquerdo, Denis Júnior que até pulou. Mas se vai pro gol, nada poderia fazer. A informação para Restaurante do Dadá. A galera curtindo, compartilhando. Chega uma mensagem interessante aqui da Juliana Miguel. Ela pergunta aqui como é que você faz, Lucas de Souza, para ver os jogadores. Bom, é que vocês não estão vendo a tela do meu computador, mas explica pra galera, tenta desenhar pra galera que tá em casa aí, Alberti. Vamos lá, o jogador, o que está no momento jogo, que tá o Guilherme Parede, tá caído no chão. Exatamente, na nossa frente aqui, exatamente nesse ângulo aqui, nós estamos vendo as imagens. E aqui, Lucas de Souza tem na frente o laptop dele, aqui na frente, ele tem aqui as escalações com os entre aspas, os bonequinhos no campo com os nomes e a numeração. Então assim, o Lucas de Souza, ele transfere o que ele vê e acaba aí narrando pra você. Facebook, a participação da galera nas redes sociais. Vai lá, Claudinei Corsi. O Marcelino tá por aqui com a gente também. Ele diz: oi pessoal, cheguei, hein? Hoje o Guarani tá melhor. O que é que vocês acham? Abraço a todos aí. Tá na hora do Wenderson no lugar do Matheus Bueno. O que é que vocês acham? Bom, eu discordo. O Matheus Bueno tá indo bem. Não, o Matheus Bueno. O problema do Matheus Bueno é que ele é o zagueiro caçamba, né? Não pode, só pra trás. E aí, presidente, aproveita e dá uma palhinha do jogo 36. Tá bom, tá bem o Guarani no jogo, hein? O Vila Nova dá um espaço muito bom pro Guarani no meio de campo. Pode ver que ali os volantes estão bem, não faço nenhuma restrição, nenhum dos dois Matheus não, nem com o Barbosa, nem com o Bueno. Inclusive agora, a última finalização foi de quem? Foi do Bueno. Estou fraco, mas a bola passou perto do pé da trave. Então o Guarani está bem no meio campo, distribui bem a jogada, tanto pela direita como pela esquerda. O Vila Nova não, a rigor, chutou alguma bola a gol? Não pressão nenhuma para a defesa do Guarani. Então o Guarani que toma cuidado para ele, Guarani, não fornecer a chance do Vila Nova aproveitar o erro e fazer o gol. Caso contrário, só está dando no Guarani posse de bola, maior volume de jogo, chances criadas, bolas cruzadas na área, escanteios. O Guarani tem 2-1. Então, tá muito bem o Guarani nesse primeiro tempo. E sai jogando lá pela ponta esquerda, Lucão, abre bola na ponta, canta com o Mike. Mike deixou no corredor, boa bola para Bruninho. Tem espaço para cima da marcação do Duarte e também do Ronald. Ainda Bruninho engatou a primeira, segunda marcha. Ronald por baixo do carrinho, manda a bola pela linha de lado. Arremesso lateral para a equipe do Guarani, lá pela ponta esquerda, quase na linha de fundo. Vai lá, Alberti. O Ronald, né? Que é o pequenininho Ronald para cima do Bruninho ali. O retrospecto, né, entre as equipes: 28 jogos com 9 vitórias do Guarani, 11 empates e 8 derrotas. 36 gols a favor e 30 contra. Lembrando que a última vitória do Guarani foi em 2013, ainda pela Série C, 2-1. De lá pra cá, o Guarani não vence o Vila Nova. A informação para Ridger Comunicação Integrada. São 7 empates e 5 derrotas contra o time do Vila Nova. Exatamente. São 12 jogos nesse período. O que mais dói, né? Desculpa, imagina. O que mais dói é a Copa do Brasil que nós fizemos junto, ano passado, né? E 2021 o VAR funcionou. Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico.
Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Lateral, bola em favor do Vila Nova pela ponta direita, balança o esqueleto, o Léo Duarte deixou para Souza, Souza volta, jogada com o Léo Duarte, carregou na contramão, achou espaço com o Lourenço, ele volta, jogada com o Eduardo Doma que já tomou o cartão amarelo, ele abre bola na ponta esquerda com o Rodrigo Gelado, sai da esquerda, vem pro centro, volta a jogada com o Rafael Donato, esticou para Léo Duarte, boa bola, soltou pela meia com Caio Dantas dominou a entrada da área, abriu pela ponta esquerda, Rodrigo Gelado, boa bola para Guilherme Parede, linha de fundo, a bola bate na marcação, vai fora! Agora quem desceu com toques curtos e rápidos envolvendo a defesa do Guarani foi o Vila Nova, Albertinho. De pé em pé. Olha aquela parada, né? Quando o jogador do Vila Nova foi atendido, né? Ali parece que o Claudinei Oliveira trocou uma ideia com seus jogadores porque voltou pra cima. Bola de pé em pé, trabalhada pelo lado esquerdo, o cruzamento foi feito. Ali estava o Valber, mandou a bola pela linha de fundo. Escanteio pros homens, o primeiro escanteio pelo lado esquerdo. E vem Lourenço pra bola, caprichou, mandou azeite no primeiro pau, sobe a defesa, tira do jeito que dá, a bola volta na ponta esquerda com o Rodrigo Gelado, olhou pra dentro do tumulto, fatiou de perna canhota, a bola vem alta lá no segundo pau, é do Pegorari, faz a defesa Pegorari, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Ridger, comunicação integrada. Acesse ridger.com. Trabalho de bola do Guarani, lá pela ponta esquerda, campo de defesa com o Lucão. Lucão, cabeça erguida, passos pra frente, avança no terreno, invade a linha territorial inimiga. Domina, para, pensa, pesa, olha, Firula penteia, não tem com quem jogar, ele toca a curta jogada com o Matheus Barbosa. De primeira com o Matheus Bueno, dominou, fez o giro, soltou na ponta esquerda com o Mike pra cima do Ronald, deixou pra Isaac de letra. Que beleza! Matheus Bueno pra Bruninho, dominou, linda bola na ponta esquerda pra Mike, linha de fundo, atenção, vem cruzamento, a bola vem por baixo, tira Rafael Donato. Que linda troca de passes do Guarani, Albertinho. Pitipó, popó. Ali pelo lado esquerdo. E só lembrando um detalhe, onde a faixa, onde já está chegando ali a sombra. Ali jogadores do Guarani alugam o lado esquerdo do Vila Nova, tentam fazer jogadas rápidas, toques curtos. Ali o cruzamento do Mike, a bola pegou na zaga do Vila Nova. Escanteio, Bruninho na bola, quem sabe agora? Quem sabe na bola parada, o primeiro gol do Guarani, Bruninho na bola, caprichou, levantou no segundo pau, sobe a defesa, tira a defesa do Vila Nova, tem desvio no jogador do Guarani, é tiro lateral para o time do Vila Nova pela ponta esquerda. 40 minutos passados desse segundo tempo, passa o tempo, passa o tic-tac do relógio, não para, e o tempo e o placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o palco do espetáculo por enquanto, 0 pra lá e 0 pra cá, Claudinei Corsi. Legal, Curitiba e Santos 0x0 Série A, na Champions League lá na Turquia, por enquanto 0x0, ninguém mexeu no placar. E no Novo Basquete Brasil, Franca vai abrindo realmente uma larga distância do São Paulo, agora Franca 82, São Paulo 58. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Trabalho de bola do Guarani no campo de defesa. Matheus Bueno domina, cabeça erguida, parte em velocidade. Chegou igual um doido Lourenço para tomar o doce da boca da criança. Ele soltou com Isaac. Isaac meio tapa na bola. De calcanhar na ponta esquerda para Mike. Mike soltou no corredor para Bruninho. Tá bonito de ver. Bruninho para Isaac. Dominou, protegeu. Dois em cima dele. Ficou difícil. Aí fecharam a porta para Isaac. Toma Ronald. Parte em velocidade. Ele é ligeiro. Foi sair jogando. Deu carrinho por baixo. É falta. E eu quero o cartão. Amarelou, hein? É falta do Ronald. Foi tentar sair jogando na velocidade. Escapuliu a bola dele. Chegou o Matheus Bueno. O Ronald deu um carrinho por baixo. É falta pro Guarani pela ponta esquerda, Albertinho. O Guarani perdeu o Isaac, né? Tentou ali pelo lado esquerdo, acabou tomando bote, né? Levou o bote do camisa número 11, o Ronald. E ali ele deu um corte em cima do Mike e foi tentar sair jogando ali quando apareceu ele, o bigodão. Matheus Bueno tomou a bola, mas ele tomou a pancada por baixo. Esse Ronald aí, presidente, é o seguinte: é o jogador que gosta de correr mais que a bola, né? Tem habilidade, é bom jogador, mas ele corre demais com a pelota. Parece né? o Pimentinha, né? Exatamente. Ele é o Bruno José deles, né? A mão nossa tá melhor, né? Igual. Não, mas o Bruno José ainda levanta a cabeça. Às vezes, por mais que a execução das jogadas não sejam as melhores, o Bruno José ainda levanta a cabeça. O Ronald não, ele abaixa a cabeça e sai correndo. O Bruno José tem um problema. Ele tem todos esses atributos, né? Mas na hora da finalização, meu amigo, ele acerta a Joanete, pega na unha quebrada. Termo de finalização tá ruim pro Guarani. Tá. Falta pela ponta esquerda, Diogo Matheus passou, açúcar na criança, levantou lá no segundo pau, vai direto na mão do goleirão Denis Júnior. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto.
Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Isaac, o Mandrake no carrinho, falou assim pro Lourenço: aqui não, meu querido, não vai passar bola. No peito, na raça, na vontade, na força, o bravo Mugre Guerreiro vem pro campo de ataque. Sai jogando com o Mike pra Lucão. Aí o Lucão deixou essa bola passar, tira a velocidade do lance. Quer pegar a sombra nesse sol que atinge lá o Onésio Brasileiro Alvarenga em Goiânia. Aí recebe a marcação do Caio Dantas, o Lucão despacha, manda pra frente pra briga do Derek. A bola bate, rebate, volta pro time do Vila Nova. Vem com o Lourenço junto ao círculo central do gramado, gira parada, dominou, soltou lá na ponta esquerda pra Guilherme Parede. Recebeu a marcação do Bruno José, foi pro chão, Guilherme Parede. O árbitro mandou seguir porque ela sobrou na ponta esquerda. Rodrigo Gelado no cruzamento, vai lá, pega o horário. Firme, seguro, faz a defesa do goleiro Wagner Ferreira. 44 da primeira etapa de um bom primeiro tempo até aqui, por enquanto 0-0. Ali não sofreu um susto do Vila Nova. Dominou tranquilamente o primeiro tempo. Um bom toque de bola no meio campo. Faltando caprichar mais na finalização, né, presidente? Um pouquinho mais de finalização. Pela direita lá me parece que o Bruno José correu tanto, deu uma cansada, desacelerou por aquele setor e começou o Guarani jogar aqui pelo lado esquerdo, com o Isaac, com o Bruninho. E o Bruninho não pode sair desse time. Não pode, não titular absoluto desse time aí. E Isaac ali, esquece, é Isaac no meio e Bruninho ali, nem mexer pro segundo tempo, que o time tá bem. Ah, então o Regis que se vire pra tomar a posição de meio armador do Guarani. Vocês estão, então, e agora? E o Não, Regis? Eu vou pôr o Regis aonde? Repito. O Regis que se vire, que ele volte a mostrar o futebol que a gente sabe que ele tem condição pra poder voltar pro meio campo do Guarani. Vem Vila Nova pro campo de ataque. Olha aí o Caio Dantas pra cima do Lucão. Sou mais você, Lucão. Caio Dantas. Ficou difícil pra ele. Ele volta a jogada com o Souza. Mascarado Souza. Vai daí, Souza. Tocou no comando pra Neto Pessoa. Protegeu, soltou mais atrás. Domina a parada Lourenço. Na ponta esquerda ele tem Rodrigo Gelado. Dominou, voltou com o Lourenço. Lourenço domina. Carregou na contramão. Vai pra cima da marcação de Matheus Barbosa. Soltou pra Rodrigo Gelado. Fez o cruzamento. A bola explode no Bruno José. Voltou com o Rodrigo Gelado de cabeça pra dentro da área. Afasta Valber. Afasta Valber Derek. Bota a pelota no chão. Chama a gorduchinha de meu amor. Deixou pra Bruno José. Daí pra Diogo Matheus. Tava pressionado. Manda pra frente. A bola voltou com Doma. Opa! Canais Futebol Interior e Essência FM. Mais Aqui 4. nós trouxemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Mais 4 aí, né, Albert? Mais 4, Lucas de Souza, o Guarani, que, né, que ali ele aumenta, comprou a porcentagem ali, né, do Lewanderick, né, agora do jogador do Guarani. E lembrando, a informação 380, brincadeiras à parte, né, ele já tem aí uma proposta aí da China. Aí pra essa janela aí, da Coreia, da Coreia ou da China. Já tem a Coreia de novo, mano? Já tem. A Coreia não pode ver um atacante do Guarani que quer levar. Você viu aí com os atacantes de vocês, uma poxa? proposta aí, então aí, vão chegar uma proposta aí pra cima do Lewanderick. Vamos aguardar a informação. Toda vez é isso, ano passado com o Yuri Interior, hein? Aldinei Corsi. Brincadeira. Informação, canais Futebol Interior aí pra você. Pô, a Coreia não tem centroavante, não? Tem que vir pegar no Guarani. Tem o Yuri Tanque. Yuri Tanque. E vem Guarani, lá pela ponta direita, Matheus Barbosa, boa boa com o Diogo Matheus, deixou de lado pra Bruno José, o ataque é bom, Bruno José dominou, girou, soltou pra Diogo Matheus, encarou a marcação do Rodrigo Gelado, ainda Diogo Matheus, dominou, parou, firulou, penteou, tentou passe pro Isaac no fundo, tira a defesa, bola voltou pra Diogo Matheus, vem por baixo o Guilherme Parede, tira pro time do Vila Nova, sai jogando errado, entrega o presente no pé de Matheus Bueno, que agradece, sai jogando com o Matheus Barbosa, volta a jogada com o Valber pra Lucão, quarto zagueiro do Bugre, e usa a camisa número 3, soltou pela meia com o Bruninho, volta a jogada com o Lucão, 2 toques na bola, devolveu para o Bruninho dominou, traz pelo meio, 3 em cima dele na tabela curta, dá certo o lance, Bruninho bateu cruzado, espalma Denis Júnior! Sensacional a jogada por dentro no toque de bola, domina, toca, não tá mais comido com o Guarani, põe na roda o Vila Nova, Albertinho. Sabe trabalhar o Guarani pelo lado direito, pelo lado esquerdo ali com toda a paciência, o Guarani vai tocando a bola e vai achando os espaços, ali a bola sobrou mais uma vez de fora da área do Bruninho, ele que bateu com a perna direita tentando, né, pegar o canto baixo do goleirão, Denis Júnior, a bola veio toda quicando, toda perigosa, quase, o Guarani abre o marcador no finalzinho do jogo, a informação para Bebidas Poti. Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento.
Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Desce o Vila Nova com Souza. Souza dominou, cabeça erguida, ameaçou chutar, soltou lá na ponta direita para Léo Duarte, encarou a marcação do Bruninho, pedalou Léo Duarte na perna esquerda, bateu fraquinho, bateu rasteiro, vai lá, pega o horário e faz a defesa. Canais Futebol Interior da Essência FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Pode falar, Lucas. Eu ia dizer o seguinte, que nessa nova formatação aqui do comercial, eu estou invicto. Não passou um primeiro tempo que eu não chamasse todos os teasers, viu? Sim. E nessa aí eu acabei enganando. E aí que né? não faça. No momento que trila o apito, o árbitro aponta o centro de campo, o árbitro Caio Max Augusto Vieira. Com 20 segundos antes dos 49 minutos, o árbitro parou o relógio. Tá com sede. Fim de primeira etapa, tá calor mesmo. Fim de primeira etapa, 0 para o Vila Nova, 0 para o Guarani. O Guarani jogou muita bola, mas não conseguiu o seu golzinho para virar em vantagem lá no Onésio Brasileiro Alvarenga. E vem aí o intervalo inteligente com ele, Claudinei Corsi. Agora, nos canais Futebol Interior e na Essência FM. Intervalo do jogo. Essência. Claudinei Corsi. 4 horas mais 50 minutos, faltando 10 minutinhos para 5 da tarde. Vamos ouvir intervalo do jogo. Vamos ouvir o Bruninho. Inverso ali, né? O Vila praticamente não teve uma chance de gol. O que tem que melhorar para tentar sair com a vitória aqui no segundo tempo? Eu acredito que a gente está controlando bem o jogo, ficando com a bola, rodando bastante. A gente sabia que está muito calor, né? Então era importante ter a bola. Sim, a gente está finalizando, mas eu acredito que falta caprichar um pouquinho mais, que no segundo tempo nós vamos buscar a vitória. Obrigado, Bruninho. É o capricho, né, Claudinei Corsi? É o Bruninho, né? Falando aí o famoso capricho que nós cobramos tanto. Beleza, tá aí o destaque do Albert Cavalcante. Ouvimos aí o Bruninho. Aqui no intervalo, o Guarani vai empatando por 0-0 com a equipe do Vila Nova. Comentarista Wagner Ferreira, gostou do primeiro tempo? Justo placar, Wagner? Eu acho que não. Se houvesse um vencedor, teria que ser o Guarani. Pelo volume de jogo, pela posse de bola, pela disposição, pela sequência de jogadas, tanto pela direita como pela esquerda, um bom repertório que a gente não via alguns jogos no time do Guarani. Finalizações, algumas, né, com direção ao gol, algumas defesas do goleiro também. Olha, eu gostei do Guarani, fazia tempo que eu não vi o Bugre jogar assim. Legal, tá? E Wagner Ferreira volta daqui a pouquinho com muito mais, comentando muito mais a respeito deste empate até aqui. 0 para o Guarani, 0 também para a equipe do Vila Nova. Uma passadinha aqui pelo Novo Basquete Brasil. Estamos aí, Franca fechou aqui em 92-68 o jogo de número 5 do NBB, o Novo Basquete Brasil. E fatura o Novo Basquete Brasil. Já tinha conquistado... É o tricampeonato, né? Ou é o bi? É o bicampeonato. É o bicampeonato. Já tinha conquistado o Paulista, o Super 8 e a Champions League das Américas. Pode comemorar você, torcedor de Franca. De parabéns, então, Franca vencendo o São Paulo 92-68 no quinto jogo. 92 para a Franca, 68 para o São Paulo. Lá na Champions League, intervalo de jogo também na Turquia. Manchester City 0, Inter 0. E no Campeonato Brasileiro da Série A, temos o Coritiba empatando com o Santos por 0-0. Intervalo de jogo, intervalo FI. Volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19-99788-3821. No telefone 19-3242-3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro.
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com, e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. É o intervalo de jogo no Onésio Brasileiro Alvarenga, o Obalá em Goiânia. Até aqui, Vila Nova 0, Guarani também 0. Wagner Ferreira, você disse que gostou do primeiro tempo, que o Guarani era merecedor. Se tivéssemos que ter um vencedor, era o Guarani, né, Wagner? Pelas chances que criou, né? Pelo toque de bola, rodando o jogo, né? Tanto pela direita como pela esquerda. Meio campo do Guarani ganhou ali, meio campo do Vila Nova. Agora, o Wagner... O diabo não é tão feio assim, não. Então, estamos vendo outro time do Guarani, Wagner. A gente comentou até antes da partida de como viria esse Guarani depois da saída do Pivete e também da saída do próprio Rodrigo Pastana, que querendo ou não acaba interferindo, né? Você sabe como é que é esse grupo de jogadores, né? Onde não há harmonia... racha, né? Fica difícil, né? Então, metade... E as informações que chegaram é que metade do time estava a favor do Pivete, mas a outra metade estava contra o Pivete. Sendo assim, metade rema para um lado, metade rema para o outro, e o time não anda. Não vai para lugar nenhum. Agora, hoje, me parece que está todo mundo sintonizado. Eu senti, principalmente, o Isaac, por exemplo, que nos últimos 2 jogos a gente não via o Isaac, não falava o nome do Isaac. Hoje, correndo, dando carrinho, disputando bola... O Isaac sempre jogando ali pelo lado esquerdo, né? Próximo da beirada do campo. É também o posicionamento, também pode ser isso, né? Mal posicionado, então não rendendo. E depois outra, podia ter alguma rixa ali com o Regis também, agora ele tá na posição do Regis. Então foi bem. O Mike, né, disputando bola. Bruninho, para mim o destaque do Guarani no primeiro tempo. E um detalhe, Wagner, que a gente tem que falar aqui, ainda não foi evidentemente comprovado, né? Mas a questão do Regis, né? As informações que chegam também, né, Alberto Cavalcante, dão conta de que ele tinha um problema sério aí com o filho dele, né? Um problema familiar. Familiar. Né? E aí ele, lógico, que se o cara tem um problema familiar, principalmente com o filho, a minha filha já é grande, mas tem os netos agora, e a gente sempre acaba se preocupando. É lógico que a parte profissional, ela não pode ser afetada, mas com o filho, com o neto, o bicho pega. E chega essa informação pra gente, chegou essa informação de que pode ser isso, porque o Regis caiu muito de produção. Quer dizer, não é possível que ele tenha desaprendido a jogar. Então, se for isso, né, Wagner, não deveria ser escalado, né?
Exatamente, ele foi caindo de produção, né? Desde o começo, as 3 primeiras rodadas, excelente. Era o jogador que faltava no time do Guarani. De lá para cá, foi caindo como caiu todo o time. E surgiu mais uma dúvida aí, né? Que chegou um novo diretor, superintendente. Veio do Curitiba e me parece que não se dava muito bem com o Regis lá. Aliás, dizem que esse treinador não se deu bem com os 4 jogadores que vieram do Curitiba, então, né? mas eu entrei em contato. O Porfírio, o Regis, e o Neilton. E tem mais um... O Bernardo. Mas então, eu entrei em contato com o setorista lá do Curitiba, né? Ele disse que não houve esse problema. Não foi bem assim. Mas o Regis, quando chegou aqui na apresentação dele, ele falou que saiu de lá não da forma que ele queria. Mas aí, ô Wagner, eu entendo assim. Se o Guarani traz um executivo de futebol que teve problema com 4 jogadores do seu elenco... Mas espera aí. Mas outra coisa também, a outra informação também é que o Regis foi consultado sobre a vinda do Drubski e ele falou que não tinha problema nenhum. Então, mas é o que eu digo, se o Guarani traz um cara para trabalhar como executivo de futebol, com 4 tretados com ele, aí é muita burrice, me desculpe. Me desculpe o termo, mas aí é burrice. Mas aí que tá, Claudinei Corsi, o que aconteceu no Curitiba, aconteceu no Curitiba. Nem pode ter sido nenhum executivo. Mas no mundo do futebol, a gente tava comentando aqui em off, né, Wagner? No mundo do futebol, tem cara que passa batido, beleza, foi lá, acabou, passou, é passado. E tem caras que não, né, Wagner Ferreira? Que trazem as rusgas pro momento presente. Tomara que não seja o caso no Guarani. Porque eu acho muita burrice, desculpe o termo aqui, mas... trazer um executivo que está tretado. Será que é tão jogadores restrito esse terreno de superintendente de futebol para trazer que não tem mais ninguém, né? Mais ninguém para trazer? Falou-se em Gersinho. Quem? Gersinho. Gersinho. Não, mas o tão afastado de então, futebol. Mas o problema... A cidade aqui conhece o Guarani. Então, mas eu acho que o problema, sim, eu acho que o superintendente de futebol, ele tem que ter um elo entre, né, a diretoria e os jogadores, não pode ser ele. Então você pode trazer ali por exemplo, se o Pastana, vamos falar que o Pastana foi embora, mas se tivesse alguém que fosse o porta-voz, né, que fizesse essa parte, eu acho que não teria tanto desgaste. Agora, quando você dá a superintendente, que é super, não é? É super, então quer dizer que ele é acima de todos. Você dá para uma pessoa, dá esse cargo para uma pessoa que não é querida pelo grupo. Outra informação que chegou também para a saída do Pastana, né, é de que ele já tinha contactado o Louser, sem autorização do CA, sem autorização do CEO. Agora no Guarani é assim, é CA, CEO, é um negócio de louco, né? Aí o Pastana me fala... ainda não. Ainda estamos chegando, tá quase. Aí é SA, CEO e CA. Isso, aí não vai ter mais... Aí a turma vai ser remunerado, né? Vai ser remunerado, o CEO também vai ser remunerado. 17-1, agora em Campinas, já tem mais Wagner Ferreira, vou perguntar se ele mexe ou não mexe no Guarani para o segundo tempo. Mais um rápido faturamento e a gente volta já. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriani na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol! Claudinei Corsi. 5 da tarde, mais 4 minutos. Guarani não precisa mexer não, rapidinho, né, Wagner? Muito bem no primeiro tempo, nada a mexer não. Manda o mesmo time pro segundo tempo. Legal, e os times já estão de volta lá no Oba e ele também está de volta. Eu volto no nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior. Ele vem aí. Lucas de Souza. E no pique, trila, o apito árbitro, apita o senhor Caio, Max Augusto Vieira, boa sorte, Guarani! Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Ah, com o microfone na mão, levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, torcedor, vem comigo, torcedor espalhado em todo o Brasil, no mundo, curtir a segunda etapa de por enquanto. Vila Nova 0, Guarani também 0. Mudou aonde, Alberti? No Vila Nova. O Caio Dantas, o camisa número 19, foi embora, entrou camisa número 8, Igor Henrique. Caio Dantas, 19, foi embora, entrou o camisa número 8, Igor Henrique. A informação para Mistral Norte Sul Patriani. O técnico mexeu, o comentarista falou. Vai lá, Wagner Ferreira. Caio Dantas era uma esperança de gol no time do Vila Nova, mas não rendeu nada. O Guarani se defendeu muito bem, não permitiu nada, teoricamente, o jogador liberado ali do Vila Nova. Portanto, a alteração correta do Claudinei Oliveira. E sai jogando o Guarani errado. Ronald tomou o doce da boca da criança pro Ronald. Olha o Ronald, um pra lá, 2 pra cá. Fez a finta, tira a defesa. Voltou pra Igor Henrique na ponta direita, linha lateral da grande área. Dominou, girou, Léo Duarte passou. Igor Henrique carregou a jogada na contramão. Tá marcado, tá sem espaço. Tá sem espaço, Igor Henrique dominou, faz mais o giro. Encara a marcação do Mac. Passou Léo Duarte, bola pra ele, atenção, linha de fundo. Vem cruzamento, a bola chapada. Passou pro Matheus Bueno, afasta, Lucão. Tem rebote, Igor Henrique. Meu Deus do céu. Mandou essa bola lá no Serra Dourada. Canais Futebol Interior Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani. Prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. 1 minuto, 40 segundos passaram a segunda etapa de jogo. Vai sair jogando o Guarani no setor de defesa. Vai lá, Claudinei Corsi. Dá uma passadinha aqui no Facebook. O Marcelino diz aqui, vamos ver como é que vai ser o rendimento do time no segundo tempo, né? Ele quer saber do Albert se mudou o preparador físico ou não, ou se vai ter mudanças também nesse setor. Ele diz aqui, Matheus Souza, que está no Vila Nova, no Bugre. Matheus Souza, que tá no Vila Nova, é do Bugre ainda? Ele quer saber. Não, ele tá no Cascavel, tá jogando a Série D do Campeonato Brasileiro. O Luciano Automóveis diz aqui, um pouco mais de audácia no time, no ataque, e a gente sai com a vitória. Aí o Marcelino diz aqui que pra... Segura aí, Ney, cruzamento, bola pro Neto Pessoa de cabeça, ela passa a direita, vai fora. Passa a direita, vai fora, vai pela linha de fundo, completa aí, Ney. E o Marcelino diz aqui que para gerente de futebol, lá, executivo de futebol, ele indica o Cláudio Corrente. E ele diz também que CEO para o Ricardo Moisés é para ele não perder o comando do Bugre. Ou, na pior hipótese, falta de competência da atual diretoria. O torcedor tá aí cobrando, né? Aproveitando o espaço dado aqui. Tá ligado, né? Tá ligado, ligadinho. E outra coisa, né? Ali a comissão fixa, né? Do Guarani ali, né? Dos preparadores físicos ficam, assim como é o Ben-Hur, né? Então... Continua, mas isso aí não é preparação física não, viu? Isso aí é fome, é falta de fome. E olha o Neto Pessoa, boa bola para Guilherme Parede na devolução para Neto Pessoa, dominou, carregou na contramão, protegeu, volta a jogada. Volta com Guilherme Parede, dominou pela meia, soltou para Neto Pessoa, tentou toque de primeira, buscando Souza, aparece Valbertira.
tira do jeito que dá, manda pra onde o nariz estava apontado, salva a pátria do Bugre. Lateral, bola pro time do Vila Nova, desce a ladeira o Tigre de Goiânia. Bola solta com o Lourenço recebe o lateral cobrado pelo Rodrigo Gelado, ele volta a jogada com o Rafael Donato, capitão do time dos caras. Abre bola na ponta direita, domina a parada, Léo Duarte, passa a metade do campo, invade a linha territorial bugrina, deixou para Ronald, ele sai da direita, vem pro centro, chama a marcação, volta a jogada com o Lourenço no círculo central do gramado, boa bola pelo meio para Guilherme Parede, tocou curto para Souza, devolveu para Guilherme Parede, abriu na ponta esquerda, boa bola para Rodrigo Gelado, encarou a marcação do Bruno José, soltou no fundo para Guilherme Parede, recebeu a marcação do Bruno José, e no X1, melhor pro Calvo do Guarani, que deixa a jogada com o Diogo Matheus, que despacha, manda pra frente, a bola sobe, desce e cai com Doma, que volta, jogada com o goleirão Denis Júnior, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Ridger, comunicação integrada. Acesse ridger.com. Guarani no campo de ataque, Matheus Barbosa domina, 2 em cima dele, volta a jogada com o Diogo Matheus. Bola rolando onde, Claudinei Costa? É o segundo tempo lá na Turquia para Manchester City e Inter de Milão. Já com 5 minutos de bola rolando no segundo tempo, 0-0. É o Ferrolho italiano segurando o ataque inglês, rapaz. É mole, olha a Inter de Milão aí. E a galera vai participando. Júlio 50, manda aqui, excelente equipe esportiva do interior. Valeu, Júlio. Sai jogando o Guarani na ponta esquerda, campo de defesa com o Lucão. Lucão abre bola, solta a pelota com o Mike. Mike domina, cabeça erguida, olha pra frente, encara a marcação do Ronald. Volta o lance com o Lucão. Lucão domina, 2 toques na bola, para, pensa, olha, volta o lance com o Valber. Valber dominou na marca de 4, quase 5 minutos deste primeiro tempo. Desce a ladeira, sai jogando o Guarani no campo de defesa. Lucão avança lentamente no terreno, solta a bola na ponta direita com o Diogo Matheus. Diogo Matheus manda o time avançar. Diogo Matheus soltou para Bruno José. Bruno José encarou a marcação do Guilherme Parede. Volta o lance com o Diogo Matheus. Diogo Matheus para Matheus Bueno. Matheus Bueno volta a jogada com o Diogo Matheus. O árbitro para o jogo, marca a falta do Igor Henrique. Alberti. Ali o Guarani vai trocando passes com toda a tranquilidade, ali tentando fazer a transação, né? É de levar a bola até a frente. Ali o Matheus Bueno tomou uma pisada do camisa número 8, o famoso pisa-pé. Exatamente, ele parou o pé em cima da bola e esperou, né? Esperou o contato. O contato veio, mas veio muito forte. Só que vamos ver se o juizão vai dar... Deu falta, mas não deu amarelo. Aí o Caio critério. Mas o critério é não ter critério, né? Seria para cartão amarelo, Igor Lucas de Henrique Souza. já foi nosso em 2019. Exatamente. Será que vai ter lei do ex? E vem Guarani na ponta esquerda com Isaac. Isaac para Bruninho, vai pro chão. O árbitro manda seguir. Retoma a posse de bola o Vila Nova. Puxa o contra-golpe. Neto Pessoa soltou na ponta direita. Vai nela, Mike. Toca a bola pela linha de lado para cima do Ronald, que tem pressa. Lateral cobrado, Ronald. O árbitro vai mandar voltar a cobrança. Ronald estava fora de posição, tá todo acelerado, Ronald. Sai jogando o Léo Duarte lá na ponta direita com o Lourenço, volta a jogada com o Léo Duarte. Chama a jogada ali pela metade do campo, domina a parada Doma, camisa número 3, abriu na ponta esquerda, boa bola para Guilherme Parede. Guilherme Parede, bico da grande área, chamou a marcação do Bruno José. Ainda Guilherme Parede, boa bola para Souza pela ponta esquerda, bateu cruzado no meio, passa essa bola por toda a defesa do Guarani. Não tinha um pezinho do Vila Nova para botar essa bola para dentro do gol. Jogada perigosíssima do Souza. Insiste o time do Vila Nova pela ponta direita. Igor Henrique botou na frente para cima do Mike. Dá certo o lance. Atenção. 1 para lá, 2 para cá. Linda jogada. Matheus Bueno. Fecha a porta na cara dele. Cara de mal. Tira do jeito que dá. Manda a bola pela linha lateral lá do lado esquerdo. Tem gol. Tem gol no Campeonato dos Canais Futebol Interior. Informam. Fala, Cláudio. Série B do Campeonato Brasileiro. Já estão correndo atrás da bola Novo Horizontino e Sampaio Correia. O Novo Horizontino já sai na frente, 1-0 em cima da Bolívia querida. É, o Novo Horizontino, hein? Que coisa, esse time do Eduardo Batista, que está jogando lá na ponta direita, vem com o Duarte, vem Vila Nova, desce o Tigre Goiano, ele volta a jogada com o Rafael Donato, 2 toques na bola, abriu pela meia esquerda, domina a parada Doma, intermediária, campo ofensivo, soltou, boa bola, acelerou a jogada com o Rodrigo Gelado, pra cima do Bruno José, melhor pro camisa 17 do Guarani, a bola bate em cima dele, sobe, desce, vai cair na ponta direita com o Diogo Matheus, tapa curto com o Bruno José, tentou fazer o drible, a bola bateu em cima do Souza, bateu no braço ali do Rodrigo Gelado, pelo menos na minha visão aqui, a bola bateu claramente no braço do Rodrigo Gelado. Segue o lance, ele tenta o cruzamento, ela bate na marcação do Guarani, vai fora. Escanteio pros caras lá pela ponta esquerda. O Vila Nova adota outra postura no segundo tempo, Albertinho. O Caio Max Augusto Vieira poderia ter marcado mão ali, né? Se fosse, né? Que nem aquele lance com o CRB, né? Ali o Bruno José, aí pode, aí é mão, né? Etc, né? Mas aí não foi marcado nada. O cruzamento, a bola foi tirada pela zaga do Guarani. Escanteio pros homens que vem apertando, hein? Pelo lado esquerdo, hein? Pelo lado esquerdo vem Lourenço
na bola, atenção, defesa bugrina, sinal de alerta ligado, todo mundo na boca do gol. Os grandalhões do Vila estão lá, vem pra cobrança, o Lourenço se aproxima dele, o Ronald vem, levantamento no segundo pau, Pegorari dá um soco, tira, rebote, voltou, Guilherme Parede, tocou de cabeça, prendeu o tumulto, a bola vai pra trás, afasta, Valber, completa serviço, tira Mike, a bola ficou com o Bruninho, bota a pelota no terreno, no chama, gorduchinha de meu amor, a bela curta com Isaac voltou a jogada com o Bruninho para, a jogada volta, o lance no campo de defesa, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Sai jogando o Guarani, jogou Matheus para Bruno José, passe errado, passe forte demais, ela se perde em linha lateral, campo de defesa do time do Vila Nova, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Bate, rebate na ponta direita, Matheus Bueno, inverte a página, vira a folha da direita para a esquerda, para a jogada Mike tem espaço, tem um latifúndio para correr o camisa meia 12 do Guarani, lá pela ponta esquerda, campo de defesa, ele prefere voltar a jogada com o Lucão corta o zagueiro, camisa número 3, deixa de lado a jogada com o Matheus Bueno, de primeira volta, o lance com o Valber, passe meio na fogueira, Valber, cintura dura, perdeu pro Neto Pessoa, atenção, na verdade, Igor Henrique tentou o drible, Valber se recupera da besteira que fez e tira, rebote caiu com o Ronald, chamou para dançar, ficou para trás o Valber, linha de fundo, atenção, cruzamento por baixo, Matheus Barbosa salva a pátria do Bugre, completa o serviço, Valber tira, Alberti. É, pra você ver, né? Aí agora tá explicado porque o Valber não entrava e sim o Alvarinho na zaga? É, rapaz, já é a terceira do Valber que ele quer sair jogando. Aliás, o Guarani dá muito mole nessa saída de bola. Ou quando é o Lucão que erra, agora é o Valber. Mas ele tomou um corte ali do camisa número 11, do Ronald. Meu Deus do céu, o Ronald colocou a bola no lado direito, chamou pra dançar, e bailou. E vem mais Vila Nova, Lourenço, lançamento longo na ponta direita, toca de cabeça do Neto Pessoa pro meio da área, afasta Lucão. A bola sobe e desce, cai na ponta esquerda, tentou domínio o Bruninho. Deu o corpo pra cima do Léo Duarte, a bola vai pela linha de lado, lateral para o Vila Nova, lá pela ponta direita, balança o esqueleto, Léo Duarte, bola solta com o Lourenço, vai daí Lourenço, mandou o sapato, espalma, Pegorari! Uma bomba do Lourenço do meio da avenida, Pegorari estava esperto, fez a defesa, na sequência falta de ataque em favor do Guarani, Albertinho. 10 minutos do segundo tempo, o Guarani não vê a cor da bola, ali o Vila Nova vai tentando de tudo quanto é jeito agora o Lourenço, hein? Pelo lado direito, na intermediária, mandou o sarrafo, ali estava o Pegorari, fez a defesa ali no canto baixo, o canto esquerdo. Quase, o Vila Nova abre o marcador quando o Mike, né, recebeu a falta, seria escanteio pro Vila Nova, mas aí, graças a Deus, a marcação do escanteio, do tiro, da falta, né, a informação para Iga Atacado. 11 minutos passados desse segundo tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, e o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio Onésio Brasileiro Varenga, o palco do espetáculo, por enquanto 0-0 e segura aí, Ney. Olha o Guilherme Parede, mandou pro gol, mandou pra fora, agora sim, placar ao vivo, Futebol Interior, vai lá, Cláudio Nicosi. Série B do Campeonato Brasileiro, o Novo Horizontino vai vencendo a Bolívia querido Sampaio Corrêa por 1-0, lá no NBB já tivemos o título confirmado para a equipe do Franca, em cima do São Paulo, e na Turquia, na decisão da Champions League, segue Manchester City 0, Inter também 0. Essência, a frequência da vida. Lucas de Souza. Guarani sai na boa, sai tranquilo e favorável. Linda bola do Matheus Barbosa pra velocidade do Isaac. Engatou a primeira, segunda, terceira marcha. Deixou para Bruninho. Bruninho, só mais você, Bruninho. Sai da esquerda, vem pro centro. Armou o sapato, fez o break, soltou na ponta esquerda. Boa bola pra Mike. Mike devolveu pra Bruninho. Atenção, linha de fundo, cruzamento por baixo do Bruninho pra ninguém. A intenção do Bruninho foi até boa, mas a execução foi nota 5. Wagner Ferreira, 12 minutos e o jogo. É uma outra postura do Vila Nova no segundo tempo, né? Empurra o Guarani para trás e o Guarani joga por uma bola, joga no contra-ataque do seu velho esquema. Correu demais no primeiro tempo, agora tá dando espaço pro Vila Nova. E se segura o Guarani, porque vem Vila Nova, bola solta na ponta esquerda, Rodrigo Gelado deixou de lado a parada com Souza intermediária, campo ofensivo, sai da esquerda, vem pro centro, volta, jogada com Rafael Donato. Rafael Donato é o capitão, quarto zagueiro, solta a bola na ponta direita, domina a parada, Léo Duarte. Léo Duarte sendo atrapalhado pelo sol, soltou no corredor, boa bola pra Ronald, pra cima da marcação de Mike, volta a jogada com Léo Duarte. Léo Duarte chamou a tabela do Igor Henrique, Matheus Bueno, tá esperto, tocou no
aponta o futuro pra Derek. Passa esticado demais. Canais Futebol Interior Essência FM. Aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão. O café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Trabalho de bola do time do Vila Nova pela ponta direita, zaga central, Rafael Donato domina, abre bola na ponta direita, domina a parada, Léo Duarte vai encarar a marcação ali do Bruninho, soltou pela meia para Igor Henrique, sai da esquerda, vem pro centro, tomou um toco ali do Matheus Bueno, tirou o doce da boca da criança, bola solta na esquerda, Isaac o Mandrake tentou o passe para Derek, a bola bate no muro vermelho, volta pro time do Vila Nova, que sai do lado esquerdo, contra-golpe gigante dos caras, Souza de primeira, boa bola pro Guilherme Parede, tem espaço, soltou pela meia para Rodrigo Gelado devolveu pro Guilherme Parede, fatiou, levantou no segundo pau, fechou Neto Pessoa, fechou na verdade Igor Henrique, tocou de cabeça, ela vai pela linha de fundo, o árbitro dá escanteio. E não foi, hein? O árbitro dá escanteio, tira esquinada em favor do time do Vila Nova, não deu não? Não. Deu não. Deu o quê? Impedimento? Será? Eu lembro os jogadores ali, todos os jogadores do Guarani esbravejaram, né? Passando pro Caio Max Augusto Vieira, que tá meio enrolado na partida, né? O árbitro do Rio Grande do Norte, né? Ô, Lucas, você sabe por que o lateralzinho dele chama Rodrigo Gelado? Sabe por quê ou não? Não faço a mínima ideia. Tem um filme chamado Os Incríveis. E o super-herói tinha o nome de Gelado. Exatamente. Como ele é parecido com esse cara aí, ficou Rodrigo Gelado. Aliás, um belíssimo... Já viu Os Incríveis já, presidente? Não, eu fiquei sabendo disso. Muito legal. É muito Wikipédia. legal. É isso aí. Gelado? Qual que é o gelo? É o herói do gelo lá, que solta gelo. Que anda numa prancha de gelo, né? Tá, é verdade. E olha o Guarani na ponta esquerda, Isaac, boa bola pra Derek na ponta esquerda, bateu cruzado, espalma, Denis Júnior! Denis Júnior por baixo faz a defesa, insiste o Guarani, Diogo Matheus de peito, para Matheus Barbosa na ponta direita, se movimentou Diogo Matheus Barbosa dominou, parou, fez um compasso de espera, soltou pela meia para Matheus Bueno no meio para Isaac, boa bola para Diogo Matheus na ponta direita, fatiou no segundo pau, fechou o Bruninho para fora! Cruzamento na medida do Diogo Matheus, apareceu Léo Duarte pra atrapalhar o chute do Bruninho, ela foi pela linha de fundo, tiro de meta em favor do Vila Nova, Albertinho. Tudo começou com ele, né? O contra-ataque do Guarani pelo lado esquerdo ali, o Lewanderick. Ele foi levando com a marcação em cima e ali não tinha nenhum jogador do Guarani pra receber essa bola. Ele bateu firme, bateu forte, bateu cruzado e ali o goleirão Denis Júnior fez a defesa. A bola acabou sobrando pelo lado direito. Ali Diogo Matheus fez o cruzamento da grande área, o Bruninho veio de trás, Lucas de Souza. Pena que ele pegou muito embaixo da bola, mandou a bola por cima. Quase o Guarani abre o marcador, a informação para Shimozono Mega Sorte Loteria. Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Guarani na ponta esquerda, Matheus Barbosa soltou pela minha para Bruninho, tem espaço Bruninho, chamou na perna direita, ameaçou chutar, preferiu voltar a jogada com o Matheus Bueno, soltou lá na ponta esquerda para Matheus Barbosa, vai ultrapassar o Mike, Matheus Barbosa soltou para Isaac de primeira para Mike domina, 2 toques na bola, volta o lance com o Matheus Barbosa tem espaço, carregou, chega agora a marcação do Vila Nova, por elevação, boa bola para Mike, a bola vai pela linha de fundo. Tiro de meta em favor do Vila Nova. Vai lá, Albertinho. Conversando aqui, né, com o Claudinei Corsi, né, eu tenho uma ideia, não sei o que vocês achariam da bancada, né? Você teve nada mais, nada menos que Careca, né? Você teve nada mais, nada menos que Evair. Será que trazer esses ex-craques aí, né, por mais que o Evair é ídolo do Palmeiras, mas fez gol pra caramba aqui no Guarani, trazer eles, né, para poder ensinar a finalização, né? Alguma coisa assim, porque esse cruzamento bem observado pelo Claudinei Corsi, né? O cruzamento, o Bruninho acabou finalizando, pegou muito embaixo. Se ele tivesse colocado o pé só, ele poderia ter feito o gol. Então, mas fica uma a bola sugestão. dividida também, né? Vamos levar em conta que ele não estava bem à vontade no lance. O Léo Duarte estava em cima, né? Assim, mas e os outros? Os outros aí... Nesse lance. Você tem um ponto. E tem falta o Bugre. Falta lá pela ponta esquerda. Vai pintar chuveirinho na área. Flechada neles, Guarani. Flechada neles, Bugrão. Pra cima deles, Guarani. Vem pra cobrança da falta, Mike. Vai mandar essa bola lá dentro do tumulto. Todo mundo na boca do gol. Capricha aí, Mike. Capricha aí que eu vou lá na maior emoção do futebol. Vem levantamento no meio da área. Rafael Donato tira. Rebote volta na ponta direita com o pequenino Ronald. Ronald encara a marcação do Bruninho. Tentou passe errado. Agradece o presente Isaac. Chamou pra dançar na ponta esquerda. Tocou mais atrás pra Matheus Barbosa. Tem espaço. Ajeitou pra Diogo Matheus. Tem espaço. Mandou o sapato de longe. A bola bate no Rafael Donato.
bate no Rafael Donato, tira a defesa do Vila Nova. Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. O José 50 fala aqui que o Neto e o Zenon também foram outros jogadores que jogaram no Guarani e poderiam ensinar a galera a bater na bola. E vem Vila Nova, passe do Guilherme Parede para Neto Pessoa, bateu cruzado, espalma, pegou Orari, tem rebote na ponta direita, Léo Duarte traz, presta pro centro, na perna esquerda, bateu em cima da zaga, vai sobrar dentro do tumulto, Diogo Matheus, domina, carrega, chega a marcação do Neto Pessoa, ele toca a bola pela linha de lado, pressão do Vila Nova, Alberti. Parecia o Derek agora pelo lado do Vila Nova, ali o Neto Pessoa sozinho, não tinha ninguém no Vila Nova, ele bateu cruzado, bateu forte, ali estava no meio do gol, o Pegorari, lá embaixo ele fez a defesa quando ali, machucou, hein? Ali parece que machucou o dedão do goleirão Pegorari. E agora é interessante, nessa jogada do Diogo Matheus, ele tocou a bola para a lateral, né? Sim. De frente, trocou a bola para a lateral. Se o Alan Santos tivesse feito isso no jogo era 0x0. Pois é, contra o Novo Horizontino era 0x0. Pois é. Ele quis dar de calcanhar pra dentro da área, aí ele entregou o ouro pro bandido. Né? Pois é. Canais Futebol Interior Essência FM, aqui nós torcemos por você. Ovos Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. A sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. E parece que é sério a lesão lá do Pegorari, hein, Albertinho? Lucas, parece que foi o dedinho, né? Na hora que ele fez a defesa, né, que ele se esticar todo, que a bola passou na frente dele, ele acabou ali pegando, de vez de acertar só a bola, parece que é isso mesmo. O dedinho ele pegou, ele acabou acertando o gramado, né? E ali parece foi aquele metatarso, né? Exatamente. Vocês que são aí da... WD-40 ali no dedo dele. Boa. Presidente, aproveita, 19 minutos e o jogo. O Guarani suporta bem. Quando tem a posse de bola, ele vai. Não se intimida não contra o Vila Nova. Aliás, está duelando pau a pau. O Guarani está na 11ª colocação. O Vila Nova está pleiteando a liderança do campeonato. E, no entanto, o jogo está pau a pau. O Guarani não se intimidou diante do Vila Nova. Parte para cima, tem a bola dominada, faz boas jogadas. É o nosso comentário aqui, né? É praticamente uma unanimidade. Falta um pouquinho de qualidade e de capricho. Finalizar, aproveitar as poucas oportunidades para fazer o gol e segurar e sair com a vantagem de lá de Goiânia. 20 minutos cravados, você já ouviu o toque da mesa do Felipe Marques, bola lançada no meio do tumulto, o Rafael Donato tocou de cabeça no segundo pau, antes que a bola chega assim no Ronaldinho, o Mike afasta o perigo, rebote volta na ponta direita, domina, parada, Lourenço rebobina a fita, volta a jogada no campo de defesa, vem com Doma de primeira, recomeça tudo lá com o goleirão Denis Júnior, 20 minutos e meio passados deste segundo tempo, tic-tac do relógio não para, e o tempo e o placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio Onésio Brasileiro Alvarenga é o palco do espetáculo. Por enquanto, 0 para lá e 0 para cá, Claudio Nicosi. Série B do Campeonato Brasileiro, o Novo Horizontino segue vencendo o Sampaio Corrêa por 1-0. Pela Série A, Coritiba e Santos vão empatando por 0-0 e amanhã, Série B tem Ponte Preta e Esportes com o comando de Carlos Corsato. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Em 2023, levando muito mais ousadia, alegria, informação, descontração e emoção na sua transmissão. Canais Futebol Interior e Essência FM. Essência FM é a frequência da vida, a frequência da bola em 102.5 e 98.5 FM. Toque de cabeça do Guarani lá pela ponta esquerda, domina a parada Derek. Derek encaixotado entre os zagueiros no segundo tempo, facilita o trabalho do Rafael Donato, que volta a jogada até o goleirão Denis Júnior. Denis Júnior com espaço, ele volta a jogada com Doma, Guarani todo recuado. Deixa a parada aqui pela ponta esquerda com o Rodrigo Gelado, o herói dos incríveis. Domina, volta a jogada com o Eduardo Doma, faz a jogada na quarta zaga de primeira, faz o lance lá na zaga central com Rafael Donato. Rafael Donato dominou, abriu na ponta direita, domina a parada. O Léo Duarte passa metade do campo, invade a linha territorial bugrina, soltou no corredor ali pro Souza. Mas a bola saiu pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Guarani, campo de defesa. Canais Futebol Interior, Essência FM. Aqui nós vestimos a camisa. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Trabalho de bola do Guarani lá no campo de defesa. Desce a ladeira do Bugrão. Vem com o Valber. Valber tentou o lançamento. A bola bate na marcação. Bate no Igor Henrique. Vai pela linha de lado. Eu vi aquecendo ali o camisa 17 do Vila Nova. E é ele que vai entrar, viu, Albert? Vai embora o camisa número 67, né? O Guilherme Parede. E vai entrando no camisa 77. O Guilherme Parede. Vai entrando o 17.
Everton Brito. Everton Brito, camisa número 17, entra. E o 77, Guilherme Parede, vai embora. A informação para Ovo Satoshi. Desceu o Guarani pela ponta direita, Bruno José engatou a primeira, segunda marcha, lindo lance, abriu na ponta esquerda para Bruninho, dominou dentro da grande área, chamou para dançar a marcação, bateu em cima da marcação do Léo Duarte. Completa o serviço, tira Souza em favor do time do Vila Nova. Domina a parada Everton Brito, na primeira dele no jogo, ele faz o passe pela meia com Souza. Souza tabelou, devolveu para Everton Brito na velocidade. Neto Pessoa passou no ponto futuro, ele preferiu o passe no meio. Tira a defesa do Guarani. Foi esperto o Valber, chuta a bola em cima do atacante do Vila Nova, lateral para o Guarani pela ponta direita. Wagner Ferreira, o técnico mexeu, o comentarista falou. A entrada do Everton Brito no lugar do Guilherme Parede. Você sabe o que ele chama Guilherme Parede? Olha, pelo nome imagino que seja alguma coisa relacionada à construção. Não, é o nome dele mesmo, nome próprio. Essa foi boa. Guilherme Parede. Parede é o sobrenome. Bem bolado. E vem Vila Nova. Igor Henrique na ponta esquerda. Everton Brito chamou o Diogo Matheus para dançar no bico da grande área. Soltou pela amiga para Souza. Souza dominou, protegeu. Everton Brito bateu. Espalma Pegorari. São Pegorari trabalha mais uma vez. Salva a pátria do Bugre, Alberti. Agora o Vila Nova, hein? Fez mais uma vez o Pegorari trabalhar, né? Aquela tabela na frente da grande área, o Guarani parece estar riado no segundo tempo, viu? Precisa mudar o Ben-Hur, hein? Precisa mudar. Aí acabou de entrar, hein? O Everton Brito, sobrou ali, né? Do lado da meia-lua, ele bateu firme, bateu forte com a perna direita no cantinho esquerdo do Pegorari, que fez a defesa. Escanteio pelo lado direito, lá vem o Vila Nova. Vem Vila Nova, levantamento do Léo Duarte no meio da área, sobe no cantinho, rebote volta pela ponta esquerda, Rodrigo Gelado esticou para Everton Brito na ponta esquerda, boa bola pelo meio, Igor Henrique mandou pro gol, ela passa a esquerda, vai fora. Tiro de meta em favor do Guarani, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Manda pra frente lá o goleirão Pegorari, bola sobe, bola cai pelo lado esquerdo, tentou dominizar, que se perde na posse da bola, vem Souza, toma de ladrão, vem pro time do Vila Nova lá pela ponta esquerda com o Igor Henrique, boa bola pra Everton Brito na ponta esquerda, chamou a marcação pra dançar, da esquerda vem pro centro, volta a jogada com o Igor Henrique, vai pro chão, falta do Derek. Falta do Derek em cima do Everton, em cima do Igor Henrique, falta pela ponta esquerda, lance de perigo em favor do Tigre Goiano, Alberti. Já que a bola não chega lá na frente, o Derek vem e forma mais ali, ajuda a zaga. Só que ali ele acabou não tem todo o cacuete, o nosso vice-artilheiro, né, do Campeonato Brasileiro, um dos artilheiros do Guarani no Campeonato Brasileiro. O Bruno Mendes e ele, falta pelo lado esquerdo, falta perigosa, a bola vai vir chuveirada na área, camisa número 10, Lourenço na aliás, bola. Vai pintar, vai lá, presidente. Tá na hora de Bruno Mendes, no lugar do Derek. Tem gol no campeonato, os canais Futebol Interior informam, fala, Claudinho Costa. E o campeonato é a Champions League, sai na frente o City com o Rodri, a assistência do Bernardo Silva. City 1-0 em cima da Inter. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bola levantada no comando de ataque, afasta Lucão. Rebote volta pela ponta direita com Souza. Souza dominou, chamou a marcação, soltou pela ponta direita com Léo Duarte. Tenta o toque de primeira, buscando o Ronald, tira a defesa do Guarani. Sai jogando errado, Rafael Donato agradece o presente, volta a jogada com Souza. Souza dominou, mascarado, volante do time do Vila. Volta a jogada com Lourenço, de primeira para Igor Henrique. Dominou no Girosflim, deixou Matheus Barbosa para trás, bateu colocado, espalma Pegorari. Linda jogada do Igor Henrique no Girosflim, dominou, deixou Matheus Barbosa falando sozinho, bateu colocado no canto esquerdo, Pegorari, estava esperto, fez a defesa, Alberti. É pra cima do Matheus Barbosa, ele recebeu a bola ali, hein, de frente, hein, ele fez o giro, como quis na frente do Matheus Barbosa e bateu com a perna direita, mais uma vez no canto esquerdo, Pegorari. Se a bola um pouquinho vai, mais um pouquinho pra cima e é na gaveta, mas Pegorari estava lá, outro escanteio pelo lado direito, que defesa do goleiro, camisa número 1 do Guarani. São Pegorari segurando as pontas pro time do Guarani, vem novo escanteio, Lourenço na bola, atenção, defesa bugrina, vem levantamento no capricho com azeite no segundo pau, passa essa bola pelo Everton Brito, sai da grande área, fica na ponta esquerda, Bruno José vai encarar a marcação do Everton Brito, abriu na perna direita, fatiou no segundo pau, sai do gol, Pegorari. Firme, seguro, faz a defesa, Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121.
Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Guarani no campo de ataque, Bruno José engatou a primeira, segunda marcha, tenta o toque no ponto futuro pro Derek, a bola desvia, na zaga fica de graça pro Denis Júnior. Bom lance do Bruno José, o Guarani precisa acreditar um pouco mais. O bicho não é tão feio assim não, Vila Nova tenta, cria, o Pegorari segura. Mas vai ter uma hora que o Pegorari não vai segurar, porque a pressão é grande, Albertinho. Mais jogado o Guarani. O Guarani quando chega, ele não pode, ele tem que caprichar. O Guarani chega com dificuldade agora no segundo tempo, ali o Bruno José fez a toda a jogada, fazendo, né, furando a defesa. Quando ele fez o toque, é verdade, ali estava passando o Derek, né, por trás da zaga do Vila Nova, houve o desvio, mas se o Derek estivesse prestando atenção na jogada, a bola poderia sobrar para ele. Perdeu uma grande chance e o Guarani segue no Oba 0-0. A informação para restaurante do Dadá. E vem o time do Vila Nova, vinha pro campo de ataque, Souza no peito na raça, bate, rebate, sobra pro camisa 15 do Vila. Volta a jogada com o Léo Duarte, olhou pra dentro da grande área, fatiou de perna direita, tem desvio na zaga, sobrou pelo meio, toque de cabeça do Everton Brito, vai fora. Vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor do time do Guarani. Canais Futebol Interior Essência FM. Aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani. Prédios com alto padrão tecnológico. Sor Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Wagner Ferreira, 29 da segunda etapa. Visivelmente o Guarani cansado, precisa mexer o Benhur Moreira. Já era esperado, né? Pelo primeiro tempo que fez, naturalmente o cansaço apareceria no segundo tempo. Tá aparecendo agora. Vila Nova mais inteiro no segundo tempo, fez 2 alterações, já colocou o time do Guarani para trás. O Guarani só joga por uma bola agora. E vem por atacado, hein? E tem que mexer mesmo. Vamos ver quem é que vai entrar, quem é que vai sair. Bom, João Vitor e o Wenderson ali no aquecimento, junto à linha lateral dos técnicos ponta direita do campo para entrarem, Albert Cavalcante. É isso mesmo, né? O 20, camisa 23 e o 19, até achei também que seria o Neilton ali, mas era o Bruno José tomando uma água. Fui enganado, Lucas de Souza. E vem Guarani, bola esticada do Mike no comando de ataque. Bola pra ninguém, tira a defesa do Vila Nova. Bola volta lá com o Denis Júnior, que despacha, manda pra frente. A bola sobe, desce, toca de cabeça, Matheus Barbosa, tranquilo, calmo. Abriu na ponta direita pra Diogo Matheus, vai pra cima da marcação, engatou a primeira, segunda marcha, tem do lado dele o Bruno José, ele dominou, tá sozinho, chega a cobertura do time do Tigre Goiano, ele soltou pra Matheus Bueno, daí pra Isaac, o Mandrake, dominou Isaac, deixou Everton Brito no chão, soltou na ponta direita pra Matheus Barbosa, boa bola pra Diogo Matheus na linha de fundo, Lourenço fecha a porta pra ele, a bola sai pela linha de lado, arremesso lateral para o time do Guarani pela ponta direita, vem pra cima o Bug, Alberti. Quando é acionado, o Diogo Matheus sabe o que fazer, quando vai embora o camisa número 29, ele vai tirar o Isaac. Meu Deus do céu. Vai tirar o Mandrake. Ele fez um bom primeiro tempo, no segundo apagado. E vai entrar o João Vitor e ele vai tirar o Matheus Barbosa. Aí tudo bem, eu entendo, né? Ele tá cansado, né? E vai entrar o 23 Wenderson. Mas tirar o Isaac e colocar o João Vitor, não é mais fácil ter colocado o Neilton, presidente? Para armar o jogo ali no meio, com certeza, né? Lateral pro Guarani pela ponta direita, vem pro manejo, vem pra cobrança, balança o esqueleto, Diogo Matheus na tabela curta com Bruno José, botou na frente, linha de fundo, fez o cruzamento no segundo pau, pro Derek, na verdade o João Vitor tira a defesa do Vila, rebote cai com o Ronald, esse tem velocidade, engatou a primeira, segunda marcha, vai pro chão, o árbitro para o jogo, marca falta. O árbitro para o jogo, marca falta, Wagner Ferreira, o técnico mexeu, o comentarista falou, a entrada do João Vitor e também do Wenderson no time do Guarani. O Guarani precisa um pouquinho, precisa de oxigenar do meio campo para frente. Nesse segundo tempo aí só tá dando Vila Nova. Então ele acha que o Matheus Barbosa e o Matheus Bueno estão fazendo a mesma função. Ele coloca o Wenderson. Agora eu não sei, eu acho que não é, o Albert tem razão, não faria essa alteração não, o Matheus Bueno não tá mal. Eu acho que você vai acrescentar o quê com essa alteração? Pois é. Então eu não faria isso. Deixa o lance aí, depois eu... E vem Vila Nova, Léo Duarte na ponta direita, abriu pra canhota, tentou o cruzamento, a bola bate em cima da marcação, sobe e desce Rafael Donato, rebate pra frente, Léo Duarte no corredor, se chegar perigo, chegou antes do Mike, toca a bola em cima do lateral esquerdo do Guarani, é posse de bola em favor do Vila, Alberti. E pode ser também, né, nessa posição, fazer como o... Segue aí, Lucas. E vem Vila Nova, Léo Duarte, fatiou, a bola desvia na zaga, sobe, tira a defesa, Matheus Bueno, rebote voltou, Lourenço toca de lado a jogada com o Rodrigo Gelado, Rodrigo Gelado tem espaço, levantou no segundo pau, subiu o Rafael Donato de cabeça, ela passa a esquerda, vai fora, vai pela linha de fundo, 32 cravados deste segundo tempo de jogo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, e o tempo é placar do jogo, você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, estádio Onésio Brasileiro, Alvarenga, o palco do espetáculo, por enquanto 0 para lá e 0 para cá, Claudio Costa. Série B do Campeonato Brasileiro, 1-0 para o Novo Horizontino em cima da equipe da Bolívia Querida.
do Sampaio Correia. Amanhã, às 11 da manhã, a bola rola no Majestoso, tem Ponte Preta Esporte. A partir das 10, o comando de Carlos Corsato. Essência, a frequência da vida. Lucas de Souza. A alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Eu tô feliz na vida. Fala, Albert, as mudanças no Vila. O camisa número 10, lá do Vila Nova, camisa número 10, Lourenço vai embora. No camisa número 10 entrou o 7, Marlone. Lourenço 10 foi embora, entrou o 7, Marlone. E o Ronald McDonald's, camisa número 11, foi embora, entrou o Vitor Andrade, o 21. Ronald 11 foi embora, entrou o 21, Vitor Andrade, graças a Deus. E Guarani lançado no comando de ataque, Derek na perna esquerda, bateu cruzado, ela passa a esquerda, vai fora. Tiro de meta em favor do time do Vila, completa aí, Albert. Então foi embora o Ronald, camisa número 11, e entrou, graças a Deus, o Vitor Andrade, o 21. E o Lourenço, camisa número 10, foi embora, entrou o Marlone, camisa número 7. A informação para Jump Sports. O técnico mexeu, o comentarista falou, vai lá, Wagner Ferreira. O Vila Nova erra muito passe no meio campo e, naturalmente, o Claudinei Oliveira entendeu de fazer essa mudança aí do entra no Marlone. Marlone é aquele que jogou no... Ele mesmo. Ele jogou no Corinthians? Exatamente. No Vasco, né? E olha o Guarani, tabela boa na ponta direita, Bruno José fatiou no segundo pau, a bola passa por toda a extensão da área. Vai cair na ponta esquerda, João Vitor pega o rebote, tomou o calço do Léo Duarte, ficou de pé no peito na raça, volta, jogada na intermediária, domina a parada Mike dominou, traz por dentro, chama o Matheus Bueno pra jogar, Matheus Bueno dominou, cabeça erguida, deixou a jogada com o Anderson, volta o lance colocão, canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Claudinei Cortes, o pessoal tá perguntando o placar do jogo do Santos aqui no chat do YouTube, hein? Vamos lá então, checar aqui no placar ao vivo Futebol Interior. 0-0. 0 iguais. Segundo tempo, 0 iguais. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Jump Sports. É muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Sai jogando Vila Nova, bola lançada no comando de ataque. Chega Valber, toca de cabeça. Wagner Ferreira, 35 da segunda etapa e o jogo. E a outra alteração feita pelo Claudinei Oliveira foi a entrada do Vitor Andrade, no lugar do Ronald. O Ronald vinha dando um trabalho, uma espécie de pimentinha ali, jogando na beirada do campo, dando um trabalho danado para a defesa do Guarani. No entanto, acho que por cansaço, né? Houve essa alteração e vamos ver o que o Vitor apronta por aí. E vem Vila Nova lá na ponta direita, Léo Duarte deixa ele na parada com o Rafael Donato. Rafael Donato vira o corpo pro lado esquerdo, abriu boa a bola para Rodrigo Gelado, tem o Vitor Andrade à sua frente. Rodrigo Gelado preferiu tocar pelo meio com o Marlone. Olha o Marlone aí, tem espaço, driblou o Derek, vai armar o Sabugo de longe, a bola explode em cima do Anderson. A bola sobe e desce, toca de cabeça, doma, insiste no campo de ataque o time do Vila Nova. Vitor Andrade dominou, fez o rodopio, fez a jogada na contramão, carregou, andou para trás, volta a jogada com o Rafael Donato. Rafael Donato dominou, voltou, boa bola mais à frente, domina a parada, o camisa número 17, Everton Brito caindo lá pela ponta direita, para Igor Henrique, dominou, chamou o João Vitor para dançar, se livrou do João Vitor, abrindo a perna esquerda, bateu, passa essa bola por cima do gol. Everton Brito fez o forfé pela meia direita. Igor Henrique abriu na perna esquerda, mandou o sarrafo, ela passou perto do travessão do goleirão Pegorari Alberti. E jogadores Igor Henrique, hein? Pelo lado, pelo meio, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, lá atrás. O camisa número 8 foi fazendo ali a costura. Ali acabou sobrando um espacinho para ele mandar de perna esquerda. Ele bateu firme, bateu forte. É verdade, a bola foi por cima do gol ali do goleirão Pegorari, mas se vai no gol, Lucas de Souza com a velocidade e com o efeito que veio, não sei não, hein? A informação para Ovo Satoshi. 36,5, segunda etapa, manda pra frente Pegorari. A bola sobe, desce na metade do campo. Volta o time do Guarani pro campo de ataque. Igor Henrique foi pro chão, o árbitro mandou seguir. Matheus Bueno dominou, rodou pior, tirou a velocidade do lance. Deixa a curta parada com o Anderson. O Anderson abriu na ponta direita pra Diogo Matheus. Por elevação para o Anderson de peito. Boa jogada com Bruno José. Bruno José de primeira com o Anderson. Volta a jogada com Bruno José. Bruno José para o Anderson. Dominou. Dorme no ponto, tira. Tira Vitor Andrade. Insiste o Guarani. O Anderson tentou a jogada ali pela meia direita. Vai pro chão. Marlone falta. O Anderson por baixo calçou o Marlone, jogo parado, falta marcada. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br.
Cada saída de bola do Guarani no campo de defesa é uma mão na cabeça, Albert. Sai jogando o Guarani no campo de defesa com o Pegorari. E despacha, manda pra frente, vira a página, vira a folha lá na ponta direita pra Bruno José. Bruno José pra Derek. Derek pra Bruno José, bonita tabela. Bruno José engatou a primeira, segunda, terceira marcha pra cima do Marlone. Cruzamento no segundo pau. Passa essa bola por todo mundo. Cai lá na ponta esquerda pra João Vitor. Pra cima do Léo Duarte. João Vitor, sou mais você, João Vitor. Dominou. Olha o Derek pediu na entrada da área. João Vitor não viu. Ainda João Vitor. Levou no fundo, tenta o cruzamento. Ela bate no Léo Duarte e vai fora. Faltou um pouquinho de visão de jogo pro João Vitor, o Derek livre na entrada da grande área, Albertinho. Não é possível, Guarani. Quando você chega dessa maneira, a bola passou, primeiramente, o cruzamento do Bruno José também. Quando vai vir, hein? Lucas Araújo, camisa número 21, também vai vir ele, hein? O Bruno Haaland Mendes vai vir também no Guarani. O Guarani precisa. Agora ele vai fazer. O Derek vai sair, provavelmente, e o Bruno vai fazer. O Guarani precisa trabalhar essa bola. Escanteio, o Bruninho na bola, levantou no primeiro pau, sobe Rafael Donato, tira. Rebote cai na intermediária, campo ofensivo do Bugre, vai deixar a bola sair o Diogo Matheus, vai deixar a bola sair para arremesso lateral para o Bugre lá pela ponta direita e vem substituição no Bugre. Substituição no time do Guarani, Lucas Araújo e também o Bruno Mendes. Foi o Derek, né? Vamos lá, Albertinho. O Derek vai embora, camisa número 11, e vai entrando o Bruno Mendes, o camisa número 9. Matheus Bueno. Ô, louco. Ele tira o Matheus Bueno. Camisa 18 vai embora e entrou o 19. O João Vitor. Não, entrou o Lucas Araújo. Desculpa. O João Vitor já está no campo. O Lucas Araújo, o camisa número 21. Exatamente. Então vamos lá. O Matheus Bueno vai embora, 18, entrou o 21, o Lucas Araújo. E foi embora o Derek, camisa número 11, entrou o 9, Bruno Mendes. A informação para Restaurante do Dadá. E vem Guarani lá pela ponta direita, Lucas Araújo na primeira dele no jogo, deixou de lado a parada com o Diogo Matheus, dei para o Whindersson para Lucas Araújo, engatou a primeira, segunda marcha, tá cheio de gás, soltou na ponta direita para Bruno José, encarando a marcação do Vitor Andrade, ainda Bruno José, fecham 3 em cima dele, ficou difícil, no meio de 2 foi esperto, Bruno José levantou a bola lá no segundo pau, passa essa bola pelo João Vitor, vai fora, tiro de meta em favor do time do Vila Nova, Wagner Ferreira, mexeu de novo o Benhur, a entrada do Lucas Araújo, também do camisa número 9, Bruno Mendes. Não tiraria o Matheus Bueno, tá muito bem no jogo, tanto no primeiro como no segundo tempo, desarma, quando o Vila Nova vem tentar dar uma blitz, ele tá lá para ajudar, vem para frente, faz lançamentos, não tiraria o Matheus Barbosa, em todo caso, né, decisão do Benhur. E segura aí, Bruninho, engatou a primeira, segunda marcha, driblou na ousadia, na alegria, parou na frente do Rodrigo Gelado, ainda Bruninho, soltou no fundo para Bruno José. Decisão errada. E a bola vai pela linha de fundo completa aí, presidente. Pois é, e a troca do centroavante correta, né? Já que o Derek tentou tanto no primeiro como no segundo tempo, não tivesse sido mal, mas o próprio estilo de jogo não foi muito favorável a ele. Então, quem sabe aí o Bruno Mendes com um faro de gol mais apropriado, capaz de aproveitar uma bola aí e meter lá dentro, agora não serve com a vitória de 1-0. 40 minutos, você ouviu o toque da mesa digital e Felipe Marques passa o tempo passa o tic-tac do relógio, não para. E o tempo e placar de jogo você confere nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Campeonato Brasileiro Série B 2023, Estádio Onésio Brasileiro Varenga, o foco do espetáculo por enquanto 0 para lá e 0 para cá, Claudinei Corsi. Continua também 1-0 para o Novo Horizontino em cima do Sampaio Correia. Na Série A do Campeonato Brasileiro, o Santos vai empatando com o Curitiba 0-0. No NBB, o Novo Basquete Brasil, Franca sagrou-se campeão esta tarde, jogando lá no Pedrocão, em Franca. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, também na Essência FM. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Vitor Andrade tentou forçar a barra em cima do Bruno José, foi pro chão, ficou caído. Tá lá no relvado, camisa 21 do Vila Nova, Albertinho. E fazendo aquele drama, né? Aquele drama não. Eu achei que tinha sido o Bruno José pra cima, foi. Olha, o Diogo Matheus, hein? Diogo Matheus, hein? Todo duro, hein? Ali deu uma pancada aí, exatamente. Puro suco em cima do camisa 21 ali, ele acabou acertando e ele rolou no chão, Vitor Andrade, né? Rolou, mas foi falta, nada pra marcar cartão amarelo, por incrível que pareça, Lucas Souza. Falta pro time do Vila Nova lá pela ponta esquerda, vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode na defesa do Guarani. Atenção, defesa bugrina, sinal de alerta ligado, vamos tirar Valber, vamos tirar Lucão, levantamento do Marlone, bola fechada, toque de cabeça do Igor Henrique, ela passa à direita, vai fora. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimosono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos.
42 minutos da segunda etapa. Wagner Ferreira, esse segundo tempo do Guarani, claro, muito abaixo do que foi o primeiro, mas fica aquele gostinho de quero mais por parte desse time do Guarani. Tinha que ter definido no primeiro tempo, né? Quando teve tudo a seu favor, escanteios, posse de bola, passes certos, então finalizações, teve tudo a seu favor, não fez o gol. No segundo tempo, adotou uma proposta mais defensiva, jogando por uma bola, como é de costume, né? Do próprio Guarani Futebol Clube. Agora, o Vila Nova tem seus méritos também, né? Avançou seu time, fez as suas trocas e criou algumas chances, aliás, mais chances do que o próprio Guarani. Então, olha, acho que o resultado vai se encaminhando para um 0-0, o resultado que temos que reconhecer como justo. E o Benhur Moreira tá irritado porque ele entendeu que essa bola era do Guarani. Aliás, tive clara a impressão que o último toque foi do Vitor Andrade, é isso mesmo. Posse de bola pro Guarani. Que história é essa? O Vitor Andrade toca de graça essa bola pela lateral, a lateral do Vila Nova. Não entendi essa, se fosse uma semana atrás ali, estaríamos com a mão no queixo, esperando ali a decisão do árbitro. E o Benhur à beira do campo, passa essa vibração pra galera dentro do gramado. E olha o Lucas Araújo, no peito na raça, ganha a parada, volta a jogada com o Wenderson. Wenderson recua, lance com o Valber, despacha, manda pra frente, tem desvio na defesa, lateral para o Vila Nova pela ponta, lateral para o Guarani pela ponta direita, quase na metade do gramado. Canais Futebol Interior, Essência FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Lateral bola pro time do Guarani, vem pro manejo. Diogo Matheus achou, Bruno Mendes dominou na primeira dele no jogo, chamou ali o Rodrigo Gelado pra dançar, parou na massa ali o camisa meia dúzia do Vila Nova. O Bruno Mendes joga a bola em cima do ala esquerdo do Tigre Goiano, lateral pro Guarani pela ponta direita. Vai pintar lançamento dentro da área, não, prefere jogar curto o Diogo Matheus com o Bruno José, devolveu com o Diogo Matheus, abriu na perna esquerda, fatiou, levantou na entrada da área. Rafael Donato, capitão dos caras, afasta o perigo. Rebote, volta com o Mike pra cima do Everton Brito. Deixou na ponta esquerda com o João Vitor. João Vitor, a bola bate na marcação. Bate no Léo Duarte, sai pela linha de lado. Lateral bola pro time do Guarani pela ponta esquerda. 44,5. Para mais de 80 aparelhos simultâneos. Vamos subir a audiência, galera. Vamos subir a audiência. Deixa o like, galera. Deixa o like, deixa o seu comentário. Por enquanto, 0-0. Momentos finais de jogo no Onésio Brasileiro Avarengo. Resultado importante, mais do que o resultado, a exibição do Guarani agradando. Está jogando o Guarani pela ponta direita. Valber deixa de lado a parada com o Diogo Matheus. Diogo Matheus transfere essa jogada no corredor. Lindo tapa de letra do Lucas Araújo para Bruno José. Pintou o gol do Guarani. Bruno José foi pro chão. Pênalti. Bruno José foi pro chão. Pênalti. O árbitro não marcou nada. O árbitro não marcou nada. Não marcou por enquanto. Caio Max Augusto Vieira. Pênalti. Ele vai dar amarelo pra quem? Vai dar amarelo pro Lucão, que foi reclamar. Lucão tá amarelado por enquanto. Ali a jogada todinha, hein? Mas ali tava impedido, hein? Se for olhar lá em cima. Rapaz. Lance impugnado vamos ver pela recuperação das imagens, né? Mas ali o camisa número 3, o Toma, que já tem cartão amarelo. Aliás, eu acho que o Bruno José... Eu acho que daquela famosa... Ali sabe aquele G? Ali foi piscinado, hein? Não, mas ali acho que teve um trançapé, viu? Teve um trançapé, pra mim teve um trançapé. Mas acho que o lance na origem da jogada estava impedido, por isso que o árbitro nem foi no VAR. Exatamente. Segue o jogo. O Lucão tomou cartão amarelo. Da amarelada, o Lucão não estava pendurado não, né? Vou dar uma olhada nos pendurados aqui. Cartão amarelo pro Bruno José. Agora o Bruno José. Então, Bruno José irritado agora. Quer ser expulso? Você viu o juizão tá... Quer ser expulso? Quer ser expulso, Bruno José? Levou ali, ele tá... mas também, né? Depois, já pensou, cara? Ele se consagra, né? No último minuto ele faz o... Sofre o pênalti. Para mais de 100 aparelhos conectados conosco. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Onde esse povo vive? Onde eles se escondem, hein? Tá Eu tava esperando vocês, viu? Ali eu guardei 112 simultâneos. Grande audiência dos canais Futebol Interior. Vem pra cobrança da falta. Marlone fatiou lá no segundo pau. Subiu o Rafa Donato de cabeça. Ela passa a esquerda, vai fora. Passa a esquerda, vai fora, vai pela linha de fundo. Tiro de meta em favor do Guarani, Albert. E o Bruno José estava pendurado. Ele não enfrenta... O Vitória, né? Ali o Claudinei Corsi, ele se diverte com isso. É bom pra descansar um pouquinho também, né? Corre demais, né? Então tá. Então os pendurados do Guarani. Bruno Mendes, Matheus Bueno. Já saiu. Bruninho. Tá no jogo ainda. Regis. Nem foi pro campo. Maduro Ney. Nem entrou ainda também. Lucão também estava pendurado. Eita, nós então. Valber e Alvarinho no próximo jogo. Não, mas Alan tem... Santos e Valber. Exatamente.
E o Bruno José e o Alvarinho também está pendurado. Quando subiu a placa de 5 minutos aí, a informação só para 5 minutos Igor Atacado. Então aí o... Sei não, hein? Temos férias aí. Ei, Claudinei Corsi e amigos, temos as férias aí, né? E vem Vila Nova, bola solta no comando. Neto Pessoa não tem o domínio. Henderson pra Mike. Michael recua na fogueira. Lucão no pé de ferro, tira. A bola voltou pra Everton Brito. Foi desarmado. O árbitro manda seguir. Passe errado. Passe de presente lá pelo meio. Vitor Andrade lançado pela ponta esquerda. Vai pro chão. Foi nada. O árbitro para da falta. Pode dar uma amarela pro Diogo Matheus. Eu não vou nem olhar. Falta pro time do Vila Nova. É isso mesmo. Diogo Amarelo Matheus. Vai tomar o cartão amarelo no lateral direito do Guarani, Albertinho. Na primeira ele não acertou. Lembra? A primeira ele não tomou cartão, né? Ele deu uma pancada de novo no camisa número 21, né? O Vitor Andrade. Aí agora não tem jeito. O nosso capitão amarelo, Diogo Matheus, leva. Mas vou falar pra vocês, se ele não faz a falta... O Vitor Andrade ia levar essa bola pra linha de fundo. 48 minutos amarelado, Diogo Matheus. E entrou o Lucas Silva, hein? Entrou o Lucas Silva no time do Guarani. Daqui a pouquinho a confirmação da substituição. Vamos ver quem saiu. Falta para os caras lá pela meia esquerda. Marlone bate muito bem na bola. Falta no bico da grande área. Bruno José que saiu? Parece ter sido realmente o Bruno José. Falta para o time do Vila Nova. Daqui a pouquinho a confirmação da substituição. Lucas Silva em campo. Falta pro Vila, momentos finais de jogo, vamos até 50 minutos na segunda etapa. Vem pra cobrança, Marlone, atenção, defesa bugrina, vamos tirar daí. Todo mundo na boca do gol, Marlone na bola, caprichou no segundo pau, pegou Orari. Dá um soco na bola, tira. João Vitor vai evitar a saída, puxa a jogada, passou no comando Lucas Silva e tome contra-ataque do Bugrão. Lucas Silva dominou, Bruninho passou pelo meio, Lucas Silva foi pro chão, falta para o Guarani. Amarela. Falta para o Guarani, cartão amarelo pro Léo Duarte agora, Albertinho. Contra-ataque do Guarani no finalzinho, hein? Lucas Silva, que falta ele conseguiu, hein? Pelo lado esquerdo, a bola enfiada. Ali ele foi, na verdade, ele deu drible sem querer. Ele deu drible sem tocar na bola. Exatamente, ali ele deu o Gaspar, né? Você viu o drible Gaspar? O Gasparzinho passou na frente dele, a bola passou ali na frente dele, ele errou a passada. E o camisa número 2, o Léo Duarte, fez o favor de empurrar o jogador. E parece mesmo que foi o Bruno José que foi embora, viu? Amigos, com a entrada dele, né? Muito bem. E entrou o Léo Duarte, acabou fazendo a falta, acabou levando o cartão amarelo. Quem sabe agora, quando tem a conferência, o que iremos fazer? Uma mini conferência. Tá a bola do jogo. A bola do jogo, momentos finais de jogo. 49, torcedor bugrino, 49-50, o último lance do jogo. Vem comigo, torcedor, quem sabe pro Guarani encerrar de vez essa série ruim de resultados. Quem sabe pra acabar com esse tabu de 10 anos sem vencer o Vila Nova. E vencendo o Vila Nova lá no Onésio Brasileiro. Se tivesse que ter um vencedor, teria que ser o Guarani. Jogou mais bola, Bruninho na bola. O árbitro vai dar mais um minuto. Vamos até 51, Bruninho na perna direita, bateu em cima da barreira, voltou pra Mike, vai daí Mike, na perna direita uma bomba, ela sobe, vai fora, vai pela linha de fundo, tiro de meta em favor do Vila, Albertinho. O Guarani tenta, mas não capricha, né? Primeiramente a falta batida pelo Bruninho, a bola pegou na zaga, né? Na zaga ali, na barreira, e acabou sobrando pro Mike, que nunca fez um gol dali, mas ele tentou, mandou a bola pro gol ali no desespero, a bola foi por cima do goleiro Denis Júnior e fica aquele sentimento, né? Que o Guarani poderia ter saído com os 3 pontos aí do Oba, né? Rapaz, Guarani jogou muito bem, um bom jogo aqui no Onésio Brasileiro Avarenga, chegando ao seu final, mas tem jogo ainda, mais um lance no jogo, último lance da partida, Vitor Andrade deu pra cima do João Vitor, ganhou do João Vitor ainda, Vitor Andrade abriu na perna direita, carregou demais o pé de ferro, ganhou na primeira, Lucas Silva, domina, vai ser jogador pro time do Guarani, vai terminar o jogo, vai apontar o centro de campo, o senhor Caio Max Augusto Vieira, já passamos da marca de 51 minutos, Rafael Donato se enrolou, com a posse da bola, saiu com bola e tudo, trila, o apito árbitro. Aponta o centro de campo, Caio Max Augusto Vieira, termina o jogo no Oba. 0 para o Guarani, 0 também para o Vila Nova. Um jogo onde o Guarani jogou bem, criou chances, poderia ter vencido o Vila Nova. Faltou capricho na finalização, mas é um alento para os próximos jogos do Guarani. Se apresentar esse futebol, fatalmente vai voltar a vencer. Próximo confronto difícil contra o Vitória. E vem aí o fim de jogo dos canais Futebol Interior com ele, Claudinei Corsi. Começa agora, fim de jogo, os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. 5 da tarde, mais 56 minutos, começando aqui o nosso fim de jogo, Canais Futebol Interior.
repercutindo o resultado satisfatório do Guarani pela fase em que vem, empatando 0-0 com a equipe do Vila Nova, até que não foi de todo ruim. O destaque do repórter Albert Cavalcante. Sexto jogo sem vencer. Simples assim, o Guarani que volta, né? O Guarani que veio de 3 empates, né? Depois 2 derrotas. Ali o técnico Bruno Pivetti caiu. Agora com o Benhur Moreira. O Guarani teve uma exibição de primeiro tempo sensacional. Me lembrou muito contra a Chapecoense. Mas no segundo tempo foi um jogo inteligente. O Guarani foi apertado, soube jogar o jogo. Como diria Claudinei Corsi, o Guarani soube sofrer. Mas na classificação o Guarani está estacionado na 11ª posição com 16 pontos e ainda pode ser ultrapassado por outras equipes. Claudinei Corsi. Legal, será que alguém do Guarani vai falar por aí, Alberto Cavalcante? Vamos aguardar aí, eu acho que eu acho que vai falar o Lucão, eu acho, né? Vamos esperar, vamos ver se eu tô com a bola de cristal boa, se é o Lucão ou o Pegorari. O Lucão ou o Pegorari. Legal, daqui a pouquinho tem as notas do jogo com o Wagner Ferreira, tem também a eleição do melhor jogador em campo. Você que está aí no YouTube, se quiser votar para o melhor em campo, fique à vontade, né? Caso de empate, vamos escolher o melhor do Guarani, o craque do jogo do Bugre nesse empate 0-0 entre Guarani e Vila Nova. Lembrando que lá na Europa o Manchester City segue vencendo a equipe da Internacional por 1-0. Já estamos também no finalzinho de jogo lá que começou às 4 da tarde. O City vai vencendo então por 1-0, gol do Rodri com o passe, né, do Bernardo Silva, que armou a jogada para o gol do Rodri então para a equipe do Manchester City. Agora 5 horas mais 58 minutos. Acho que no Guarani ninguém vai falar, né? Diogo Matheus. Ele tava. Vamos ouvir Diogo Matheus. Agora 6 jogos sem vencer, mas vem fora de casa contra uma equipe que estava embalada e leva esse pontinho para Campinas. Qual a análise desse jogo e do resultado? Análise positiva, né? Pelo jogo, pelo adversário, na casa deles. Acredito que o primeiro tempo ainda a gente foi um pouco melhor, tivemos mais a bola, né? E faltou o que vem faltando nos outros jogos, concluir melhor, aproveitar um pouco mais as oportunidades de gol. Mas por todo o contexto, a gente sai feliz com esse resultado, com esse empate. E agora, né, tem aí um período aí de 15 dias para preparar, para ver o que a direção vai decidir, né, sobre o novo comando, e vamos trabalhar muito firme porque a gente já esteve na parte de cima, no G4, já por um breve período lideramos, então eu acredito que isso prova que nós temos condições de estar lá. Vamos com humildade trabalhar aí nos detalhes que a gente precisa para seguir aí evoluindo, e tem muito campeonato ainda pra gente dar a volta por cima. Muito obrigado, Diogo. O Diogo Matheus, né? Só um detalhe, né? Ele estava indo em rumo os vestiários ali, quando ele foi chamado, ele perguntou: eu tenho que dar entrevista? Você tá com a tarde de capitão, filho. Parabéns, é o seu dia. Tá muito bem, são 18 horas agora em ponto, né? 6 horas da tarde ou da noite, como você preferir. 18 horas em Campinas, é o fim de jogo dos canais de futebol interior, repercutindo o resultado de empate. Guarani 0, Vila Nova também 0. O Wagner Ferreira, deu seu destaque aí, daqui a pouco você vai voltar com as notas do jogo. Vamos eleger o melhor jogador em campo do Guarani também. Caso de empate, sempre elegemos o melhor em campo. E o torcedor pergunta aqui, né, o Júlio 50, se a questão física acabou complicando o Guarani no segundo tempo, Wagner. A gente já previa isso, né? Um primeiro tempo primoroso do Guarani, correu demais, encurralou o Vila Nova dentro do seu próprio campo, criou várias chances, então merecia fazer o resultado no primeiro tempo. No segundo já era esperado que realmente ia cair como caiu fisicamente. Agora, muito mais importante do que o ponto que traz para Campinas é o sistema, como a postura, com o que o time apresentou em relação ao que vinha apresentando. Então já deixa um alento aí para o seu torcedor que na volta, né, na retomada do Brasileirão da Série B, vamos ter uma parada agora, a datas FIFA, então, quem sabe, 2 jogos dentro de casa, né, contra a Vitória e contra a Mirassol. Aí o Guarani pode voltar a retomar a briga pelas primeiras posições na parte de cima da tabela. Legal, daqui a pouquinho tem mais Wagner Ferreira aqui no nosso fim de jogo, Canais de Futebol Interior, abraçando aqui o Ciro de Paulínia, dizendo aqui, excelente narração, bom final de semana a todos vocês. O Júlio 50 também desejando um bom final de semana, ele que participou bastante aqui com a gente, disse aqui o empate entre as duas equipes ficou de bom tom, porém mais interessante para o Bugre, que jogou fora de casa. O Yuri Souza também com a gente aqui, o Wesley Brito torceu por um gol do Guarani, mas acabou não saindo.
o Roberto Santos, como ponte pretano que é, torcendo para o Vila Nova. O Wesley Brito disse aqui, esse jogo vai ser 0-0. E segue o líder, né? Que é o Atlético do Paraná, não é isso? Não, a Vitória, né? Vermelho e preto é o Vitória. Reginaldo Dantas também com a gente aqui. Débora Paula diz que perdeu R$50. O Reginaldo Dantas também com a gente aqui. A rapaziada, Emanuel Matheus, tem que terminar 0-0, porque no site de apostas ganhar e sempre quem manda no time é o site de apostas. Aqui a opinião do torcedor. Muito bem, são 6 horas mais 2 minutos. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem muito mais para você aqui no nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior e também da Essência FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com, e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. 6 horas mais 5 minutos, de volta com o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, repercutindo o resultado de empate do Guarani contra o Vila Nova, 0 para o Vila Nova, 0 para o Guarani. Terminou na Europa, o City venceu por 1-0, é o grande campeão da Champions lá na Europa. Pepe Guardiola beijando os caras até na boca para comemorar, hein, Lucas de Souza? O Guardiola, ele é conhecido por ser um técnico... mas o que o Claudinei Corsi disse ele aconteceu. Queria esse título. Não aconteceu. Mas nossa. O que eu digo é o seguinte, ele se envolve muito com seus jogadores, né? Ele é um treinador que se aproxima muito dos seus atletas. História, então né, é do um Manchester momento City, ali né? de
reconhecimento, né, acima de tudo, porque é um feito histórico. Pela primeira vez na história, o Manchester City é campeão da Europa. É verdade. E a Inter também chegou muito bem. Parabéns à Inter de Milão também, né, que fez frente, perdeu por apenas 1-0 aí do City, e tá de bom tamanho para os torcedores que foram até a Turquia para prestigiar essa final da Champions League. Agora são 6 horas mais 7 minutos. Vamos então, aqui na nossa pauta, eleger o craque do jogo, melhor em campo do Guarani. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, vamos então à eleição do craque do jogo. Não temos votos aqui do torcedor, né, que tem peso 2, mas ninguém votou aqui no melhor em campo do Guarani. E o Paulo Marques está perguntando, Albert, com a conquista do City, o Guardiola pode vir pro Bugre? Bom, eu acho que o Bugre é muito pro Guardiola. Acho que o Guardiola não tem o nível ainda do Guarani. Eu ficaria ainda com o Ancelotti, né? É um principiante ainda, né? Não é melhor o Louser? Também, o Louser também seria mais interessante. Assim, pra mim, o Pepe Guardiola, pra mim, ele tá... Né, o que é uma Champions League perto do Guarani? Hein? Tá certo. Paulo Marques diz aqui, para descontrair. Abraço, amigos, e abençoado final de semana para todo mundo. Agora, 6 horas mais 8 minutos, então a eleição do melhor em campo. Começa com você, comentarista Wagner Ferreira. Primeiro tempo não foi quase acionado, no segundo só deu ele. Pegorari, o craque do Guarani. Pegorari, o craque do jogo para o Wagner Ferreira. Para você, Lucas de Souza. Acompanha o relator, pegou muito Pegorari na segunda etapa, segurou mais uma vez a meta bugrina. Pegorari, o meu melhor em campo. Legal, e para você, Alberto Cavalcante? Sem sombra de dúvidas, Mike Coisa, Pegorari, lógico, obviamente o Pegorari pegou tudo e mais um pouco. Ah, não, mas essa aqui vocês estão espertos já. Agora essa aí já não tem mais graça. Arrume outra, Alberto Cavalcante. Tá bom, vou arrumar outra, uma por jornada. Tá muito bem, então. Pegorari eleito, então, o craque do jogo e o craque do jogo no segundo tempo, né? Daqui a pouco o Wagner Ferreira vai explicar aqui o que é que aconteceu do primeiro para o segundo tempo do Guarani cair tanto de produção e Pegorari ter sido eleito o melhor em campo. O craque do jogo aqui no nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior, Pegorari, goleiro do Guarani. O melhor em campo, o craque do jogo. Tá muito bem. E aí, então, Albert Cavalcante com o seu destaque final aqui nesse fim de jogo dos canais Futebol Interior. Albert. Primeiramente, eu te amo, Claudinei Corsi. Por causa de quê? Muito obrigado. Isso é sensacional. O Guarani está aí na 15ª Semana dos Namorados. Exatamente. Lembrando, né? Feliz Dia dos Namorados aí, namoradas aí, vocês aí que... são... Você já presenteou sua esposa? Sim, claro. Faz 6 anos já que nós temos o nosso filho, o Arthur. Presente Tô eterno. falando presente de Dia dos Namorados. Ah, tá. Presente Dia dos Namorados. Quando que é mesmo? Deus do céu. Já... Deixa quieto. Vai. Ah, então tá bom. Não, mas é verdade. É quando que é? Dia 12. Dia 12? Que dia é hoje? Hoje é 10. 10? O pior sou eu. Por quê, Claudinei? O aniversário da patroa é amanhã. Aniversário dela amanhã? Vai ter que levar pra jantar. Dona Suzuki, escolha o melhor restaurante que você conhecer. Leve que Claudinei Corsi Eu vou no diz... Dadá e assinar a nota. Não, olha as ideias. Olha, não, ela não merece isso. Santa. Mas... Vamos lá, né, Claudinei Corsi? O seu destaque final, Albert. Meu destaque, né? Feliz Dia dos Namorados, primeiramente a todos. E o Guarani está na 15ª colocação, com 16 pontos. O Guarani está 6 partidas sem vitória. 4 empates agora, né? E 2 derrotas. O Guarani tem, né, os seus pendurados, né? O Guarani estava com Bruno Mendes, Matheus Bueno, Bruninho, Regis, Neilton, Lucão, que levou o 3º cartão, está fora. Bruno José recebeu o 3º cartão, está fora. E Alvarinho. O Guarani volta só dia 25 de junho. Olha só, 16 dias o Guarani volta, nada mais, nada menos, né? Volta a enfrentar o Guarani, o Vitória, dentro do estádio Brinco de Ouro, a partir das 18 horas, com a cobertura total dos canais Futebol Interior, e ali pela 13ª rodada. Então agora iremos aí nessa data FIFA, né, Claudinei Corsi, amigos que nos acompanham, que não serve pra nada. Teremos 2 grandes amistosos, né? Exatamente, não serve pra, se fosse aí, né, pegar o Manchester City, seria legal, Brasil e, contra o Manchester City. Fora do Brasil, né, como eu sempre digo, né, se você quer ver a seleção brasileira jogar,
não fique no Brasil, porque aqui ela não joga. E no tempo mais, né, o anterior, né, bem lá atrás ali, primeiramente o Brasil gastava a bola aqui, depois ia jogar lá fora, né, esporadicamente. Agora, como diz o Wagner Ferreira, no caça-níqueis, né, tem que jogar lá na Europa, né, porque aí é que eles têm medo também que eles fazem o jogo aqui, que eles possam fazer o jogo aqui e ninguém vai assistir, né? Também e tem lá essa, fora né? ainda tem aquele negócio de seleção brasileira, quero ver o Brasil jogar. Ninguém vai, por exemplo, vai lá no... Ninguém vai cobrar. Exatamente, vai meia dúzia de brasileiros. Isso, joga no Aliança. Joga no Itaquerão, joga no Morumbi e desça a bolinha que daí a seleção tem um tempo que a seleção não queria jogar no Morumbi, que tomou uma vaia. Aí começou a levar os jogos lá pro Nordeste, lá pro Nordeste, Ceará, exatamente. Traz pra cá, tem que trazer a seleção brasileira, tem que trazer pra cá, né? Mas é contrato, caça-níquel. E o seu destaque final, Albert? E o Guarani volta. Nossa, Claudinei Corsa. Eu te chamei para o destaque final. Então tá bom. Então beleza. O Guarani está na 11ª posição com 16 pontos. O Guarani volta a campo só dia 25 de junho. E o Guarani está nessa, né? Esperando na segunda-feira. Vamos ver se haverá o anúncio do novo treinador. Assim como disse o Diogo Matheus, né? Eles também estão à espera. E eu gostei muito do que vi do Benhur Moreira. Quem sabe, né, Claudinei Corsa e amigos? Mas aquele abraço à bancada verde e branca, você Albert, que nos acompanhou, pois não. Quando você começou o seu destaque final aí, parece Silvio Caldas, não despede nunca. É o seguinte, você deixou o Guarani em 15º lugar. Não sei se você se recorda disso. É 11º, filho. Não, 11º com 16 pontos. Não, ele corrigiu depois. Corrigiu depois. Então... Nossa, aí, ó, viu? Obrigado, Claudinei Corsa me salvou. Salvou. Foi na 11ª posição, primeira posição com 16 pontos, né, no caso agora, com empate. Isso. Então, é isso, certo, né? Então, estou indo embora. Por enquanto. Estou indo embora, vou agora esperar o ônibus ali. Domingo para você, Albert. Para vocês também e até segunda-feira. Bem lembrado, Claudinei Corsa, e depois na terça-feira vou esperar o ônibus ali, porque daqui 5 minutinhos está passando aqui na frente. Tá muito bem. Você então vai passar um excelente domingo aí, uma segunda-feira ao lado da sua esposa, porque afinal de contas, né, casado, eternos namorados. E aí a gente se encontra no meio-campo FM na segunda-feira e na meia hora do Bugre, na terça-feira à noite. Café com bola, hein? Segunda de manhã. Mas é só. Ele não participa, nenhum dos dois. Ney, nem o Lucas e nem o Albert. Ney, eu não participo? Aliás, ele participou uma vez. Uma vez, desde que eu voltei pro Café com Bola. Então, mas antes era quando o meu café da manhã, o meu café no meu trabalho, batia, por isso que aquela promoção que você falou que ia me dar, seria muito interessante, porque aí eu vou acompanhar Café com Bola, vou fazer reportagem. Sim, mas ela ainda depende de aprovação. Aprovação. Então tô na roça, então. Aprovação. Estudos. Um abraço, Albert. Até a próxima. Um abraço, até a próxima e até daqui a 15 dias. Nossa, na jornada, né? Mas não tem nenhum joguinho pra nada, por enquanto nada. Nem a seleção brasileira a gente vai fazer? Muito menos. Não, você não quer mandar eu e o Lucas Souza lá pra casa do chapéu? Vou mandar. Então tá bom, não sei nem onde vai ser o jogo. Nem onde que é. Onde é, presidente? O presidente que sabe tudo? Uma é em Barcelona, outra em Lisboa. Aí, Ney. Barcelona e Lisboa, dá pra fazer os dois. Espanha e Portugal. Aí, ó, e aí, Ney? Você que... Vamos pensar. Boa, olha só, meu passaporte... Tá pronto já? Tá. Meu passaporte daqui pra Valinhos. Um abraço, Albert. Tchau. Um abraço. Beijo. 6 horas mais 15 minutos. Rápido intervalo aqui no nosso fim de jogo. Já voltamos com as notas do jogo. Já encerramos aí o craque do jogo, já, né, Felipe? Então, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos com as notas do jogo e, na sequência, a ficha técnica para Guarani 0, Vila Nova também 0. Segura aí que a gente volta já. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriani na Norte Sul em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social.
uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa, tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte-Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. De volta com o nosso fim de jogo aqui nos canais de Futebol Interior, agora 6 horas mais 18 minutos. O Guarani empatou com a equipe do Vila Nova 0-0, o jogo lá em Goiânia, no Onésio Brasileiro Alvarenga Uoba. Portanto, o Guarani agora ainda segue, por enquanto, na 11ª colocação, com 16 pontos, né? Apesar de tudo, um resultado até interessante para o Guarani, que estava jogando contra o vice-líder da competição e vinha aí de 2 resultados negativos, né? 2 derrotas consecutivas. Uma semana conturbada com a saída do treinador, a saída do executivo de futebol. Então, de qualquer maneira, daqui a pouco o Wagner vai falar aqui nas notas, inclusive, e vai explicar aí se o resultado foi ou não foi bom para o Guarani. Muito bem, agora 6h19, vamos às notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. As notas do jogo, então, com Wagner Ferreira, começando pelo goleiro Pegorari, aqui nos canais de Futebol Interior e também na Essência FM. Wagner Pegorari. Pois é, como eu já disse, né, no primeiro tempo não foi tão exigido, porque o Guarani deu uma blitz no Vila Nova, então criou muitas chances de gol, ou o Guarani. O Vila Nova tratou de se cuidar lá atrás. E não foi tão exigido o Pegorari. Mas no segundo tempo, sim, uma outra postura do Vila Nova. O Guarani jogando por uma bola, usou aquela velha tática, né? Toma a bola, Vila Nova, e vem pra cima aqui que a gente segura a onda aqui. E numa dessas, chances aconteceram, o Pegorari estava lá para fazer as defesas. Muito seguro, fazendo defesas, inclusive, tecnicamente perfeitas. Rebotes, ele não dá nenhuma para frente. Pode notar, rebote sempre dele pros lados, né? Como deve ser, aliás, né, Wagner? De almanaque, defesa de almanaque, de cartilha, do beabá do bom goleiro. Então, nota 8 pro Pegorari, o melhor do Aí, boa nota para o Pegorari, goleiro do Guarani. Diogo Matheus, que foi, mais uma vez, Diogo Amarelo Matheus. Wagner, poderia ter era o capitão, hein? Poderia ter sido melhor, né? Porque o Guarani teve um volume de jogo muito bom, boa troca de bolas, mas o Diogo Matheus não luziu, né? Como diz o outro. Achei que poderia ter rendido mais, mas também não decepcionou. Vai ficar na média com a nota 5. E o Lucão Wagner Ferreira, que também foi amarelado. Entre os zagueiros, do próximo jogo, hein? Entre os zagueiros, o melhorzinho. Nota 7 pro Lucão, rebatedor. E não comprometeu, pra mim, não cometeu nenhuma falha. Então, uma nota boa pro Lucão, nota 7. E o Valber, que finalmente entrou no time do Guarani com a ausência do Alan Santos. Veio o Valber, Wagner Ferreira. Gostou do Valber? Olha, sem ritmo de jogo, né? Sabe jogar. Sabemos que tem condições de ser até titular do Guarani. Arriscou uma jogada, né? Sabendo que tá sem ritmo, pra que arriscar, né? Mas ao invés de improvisar o Alvarinho, coloca um cara o profissional ali do setor. Então, um especialista. Então, acho que o Valber ficou
ponto a menos do que o seu companheiro de zaga, o Lucão, nota 6 pro Valber. E o Mike na lateral esquerda, Wagner? Melhor que o Diogo Matheus. Ele, tanto no primeiro como no segundo tempo, né, se apresentou, saiu mais pro jogo. Segundo tempo, levantando algumas bolas pro gol. Então, eu gostei do Mike. Aliás, ele vai deixando o Porfírio meio que no esquecimento, né? Nota 6 pro Mike. Nota 6 para o Mike. Matheus Barbosa. Continua sempre o mesmo, né? Jogador de marcação, mas de pouco apoio, pouco rendimento ofensivo. Nota 5 para ele. E entrou no lugar dele a 30 do segundo tempo, o Wenderson. Até que deu uma melhorada, o Wenderson sai mais pro jogo, né? Jogando aqui um pouquinho mais pela direita. Eu gostei do Wenderson, mas vai ficar com a mesma nota pelo pouco tempo que teve em relação ao Matheus Barbosa. Nota 5 pro Wenderson. Nota 5, enquanto a gente acompanha na TV aqui a festa lá do Manchester City, na Turquia, levantando a orelhuda, a taça da Champions League. Matheus Bueno, Wagner. Gostei do Matheus Bueno, tanto no primeiro como no segundo tempo. Aliás, mais no primeiro tempo. E esse sim é o típico segundo volante. Pega a bola e parte com ela pra frente. Nada de olhar pra trás e jogar pro seu companheiro de zaga ou jogar pra lateral, pra um ala do outro lado. Pega a bola, vira o corpo e vai pra frente. Então esse é o Matheus Bueno. Até finalizou a gol até. Gostei do Matheus, nem sei porque foi substituído. Mas a nota do Matheus é 7. Matheus Bueno. Isso, e entrou no lugar dele o camisa 21, Lucas Araújo, a 39 do segundo tempo, Wagner. Pelo pouco tempo que esteve em campo e pelo pouco que produziu, não teve tempo de aparecer, né? Nota 5 para ele na média. Isaac, o Mandrake. Bom primeiro tempo. Gostei do Isaac, distribuindo bem a bola, jogando numa função que me parece que ele se adapta muito melhor do que de falso ponta esquerda, né? Um quarto homem pelo lado esquerdo e ele fica morto ali na beirada do campo. No entanto, participou bem hoje, como no lugar do Regis, né? Vamos chamar assim. E foi muito bem o Isaac no primeiro tempo. No segundo sumiu. Até eu acho que a substituição foi correta. Não quem entrou, mas deveria ter saído o Isaac realmente. Nota 6 para ele. E entrou no lugar dele o João Vitor, camisa 19, a 30 do segundo tempo. A gente não acompanha treinamento, né? Não tem mais essa possibilidade, mas quem acompanha, né? Gente lá de dentro diz que esse João Vitor é muito bom de bola. E que à medida que o torcedor vê esse jogador como titular, ele não vai querer ver ele fora do time, não. Então, vamos aguardar quando é que ele vai entrar como titular. Só se for com o novo treinador, né? Porque nem com o Ben-Hur ele não entrou. Né? É uma questão, né, de observação, de treinamentos e tal, de escolhas também. Então, nota 5 pro João Vitor. Não teve muitas chances, né? E o nosso Bruno Calvo José? Corre bastante, né? Ajuda bem. Contra isso não se pode dizer nada. Jogador esforçado. Mas só isso não resolve, né? Tecnicamente, quando ele tem a posse de bola, vai ao fundo, não cruza muito bem, ou então toma decisões erradas. A tomada de decisão do Bruno José é péssima, realmente. Quando ele não sabe o que fazer com a bola. Então, numa dessas indecisões, aí ele acaba ficando apenas pelo valor da correria. Nota 6. Nota 6 para o Bruno José, entrou no lugar dele o Lucas Silva, a 48 do segundo tempo. Sem nota, né? Não há nenhuma possibilidade da nota ao Lucas Silva. E o Bruninho hoje, Wagner? Gostei do Bruninho. Se apresentou bem para o jogo no segundo tempo, finalizou, fez cruzamentos, brigou com a zaga do Vila Nova. No segundo tempo, nem tanto. Mas eu acho que tem que ser o titular do Guarani. Não mexe com o Bruninho, deixa ele ali, desde que o Isaac esteja jogando ali na posição do Regis, o Bruninho tem essa posição garantida no time do Guarani. Gostei do Bruninho, nota 6. Nota 6 para o Bruninho. E ele não saiu. E o Derek, hein, Wagner Ferreira? Esforçado também, né? Ele tem um porte físico, mas não foi muito aproveitado assim na bola aérea, não. E por baixo também teve uma ou duas finalizações. Fraco o Derek, nota 4. Nota 4. A pior nota do Guarani. Pior nota do Guarani. E melhorou alguma coisa com o Bruno Mendes a 39 do segundo tempo? Vai ficar do mesmo tamanho, porque o Bruno Mendes não teve nenhuma chance, né? O Guarani já jogando por uma bola, todo mundo lá atrás, eventualmente dando uma escapada. E o Bruno Mendes não teve nem tempo de aparecer. A gente pega na bola. Nota 4 pro Bruno Mendes. Nota 4. E o interino Ben-Hur Moreira, técnico do Guarani, Wagner? Foi bem na escalação inicial do time, né? A gente fazia apenas uma restrição ali entre o Derek e o Bruno Mendes. Por opção, colocou o Derek, mas né, ficou ali do mesmo tamanho. Vamos dar uma nota 7 pro Ben-Hur, porque afinal de contas trouxe um ponto importante. E mais do que isso, não só o ponto, como a postura do time novamente, né? Ele naturalmente não vai ser o treinador, evidentemente. Mas já vimos um Guarani diferente hoje aí, em relação ao que nos últimos 5 jogos. Hoje é o 6º jogo sem vitória, mas já deixou uma boa impressão.
E o jogo? Gostou do jogo? Quanto valeu o jogo, Wagner? Bom o jogo. Guarani bem no primeiro tempo, no segundo o Vila Nova melhor. Chances para os dois lados. Gostei do jogo. Nota 8 para o jogo. Nota 8. E a arbitragem, Caio Marques, Augusto Vieira, Wagner? O que chamou a atenção é uma arbitragem, vamos chamar assim de... Não vou chamar de desunida. Porque o árbitro é do Rio Grande do Norte. A bandeira Fernanda Nandrea Gomes Antunes é de Minas Gerais. E o Alex dos Santos é um analista de sistemas em Florianópolis. Veio um de cada lado, Wagner. Um de cada lado. Como é que você pode ter uma arbitragem unida nesse caso? Felizmente, não houve assim grandes lances. Apenas aquele lance no final ali, em que o Bruno José foi derrubado, mas ao que parece foi marcado o impedimento. Na verdade não, ele deu andamento na jogada, deu tiro de meta, porque o pênalti foi, evidentemente que ele foi trançado o pé dele ali dentro da área, na entrada da área, mas antes ele já estava impedido. Então, dito pelo não dito, tocou a bola. Esse árbitro, o Caio Marques Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte, ele tem 41 anos, é professor de Educação Física e apitou não, ele trabalhou no jogo Guarani 1, Ituano 0, só que no VAR, estava no árbitro de vídeo. Ele mora em Paranamirim, lá no Rio Grande do Norte. Conhece Paranamirim? Olha, Wagner, eu não conheço o Paranamirim, mas o Lucas, eu acho... O Lucas, você conhece, Lucas? Olha, eu ainda não conheço, mas sei que lá tem uma padaria com pão de queijo, então, um misto quente, ó. Sensacional. Assistente número 1, a Fernanda Nandrea. Tem um acento, um chapeuzinho no primeiro. Nandrea Gomes Antunes, ela é de Minas Gerais, 31 anos. E ela faz o quê? Ela é empresária em Belo Horizonte. Empresária de quê, Wagner? Isso eu procurei pesquisar, não achei nada em que ramo que só ela empresária, atua. então. Só empresária. E ela é de Belo Horizonte e atuou em 2 jogos da Ponte como assistente. Bom, e o outro assistente é o Alex dos Santos, Santa Catarina, 38 anos, analista de sistemas em Florianópolis. Uma nota boa para a arbitragem. Apenas restrição no último lance aí, mas ficou provado o impedimento. Vamos dar uma nota 7 para a arbitragem. Nota 7 para a arbitragem. Wagner Ferreira... Passando a régua. Passando a régua agora. A expectativa que pode ter o torcedor do Guarani, tem 15 dias aí agora para trabalhar o time, né? Vamos saber quando vai chegar o novo treinador. Se é que o Benhur não vai ficar, que eu também comungo com você dessa ideia, acredito que ele não fique. Vai ficar, sim, como auxiliar ali, né? Sempre fixo do Guarani. Mas a expectativa que pode ter o torcedor desses nomes de treinadores aí, outros vão surgir. Mas o importante, Wagner, é que chegasse rapidinho para aproveitar esses 15 dias. Aí dá um bom tempo para o novo treinador conhecer o elenco e saber como é que ele vai armar o time para a sequência, porque o próximo jogo é nada mais, nada menos que o Vitória, né, Wagner? É um reinício de campeonato, né? E numa dessa começa um trabalho quase que do zero nas mãos do novo treinador. Evidentemente que já há um esquema de jogo, aí o Guarani já tem mais ou menos a maneira de jogar. O Benhur não vai aceitar ser o treinador, porque pelo simples motivo, se não der certo, ele vai ser demitido e perde o cargo de auxiliar. Se ele continuar como auxiliar, não vai acontecer nada, vai continuar sendo funcionário do clube. Então, que venha o Humberto Loser com mente arejada, com uma nova filosofia de jogo, time ofensivo. O Guarani tem material humano para isso, só basta ser feliz nas escolhas. E vejam que o Guarani tem aí... E já vem também a janela, né, Wagner? Que pode ser que... sei lá, alguém pode sair, mas também pode tentar buscar alguém, né? A janela pra... E é até bom que chegue o treinador agora para já prever de quem eles vão atrás, né? Pode ser que algum jogador deixe o Guarani. Não vejo por onde, não. Acho que não... Pelo esse elenco que tem. Será que o Regis... Se o Regis foi também, pelo que tá jogando. Vai fazer falta. Pois é. Então, os 2 próximos jogos, né? Importantes, dentro de casa... Contra o Vitória e contra o Mirassol, depois sai contra o Botafogo, tem o Londrina, então aí mais 2 jogos para encerrar o primeiro turno. Vamos ver o que dá e sorte pro Guarani nas escolhas do novo treinador, que seja lá o Humberto Loser. Legal, Wagner Ferreira, grande abraço, muito obrigado, um excelente domingo para você, uma excelente segunda-feira ao lado da dona Salete lá, né, casados e eternos namorados. E a gente se encontra, então, no meio-campo FI na segunda-feira e depois na hora do bugre. Não vai esquecer da hora do bugre, hein, Wagner? Tamo junto, Ney. Você, às vezes, pode notar que no Café com Bola não tá lá o nomezinho, mas tô acompanhando. Tá o nome, né? Você usa a SEC, né? Não é isso. Nick. Não, mesmo que eu não manifeste, eu tô acompanhando, você tá ouvindo. Já faz parte da minha rotina. Então tá ótimo. Muito obrigado, Wagner. Um abraço. Grande abraço a todos. Até mais. Tá muito bem. Tá, então, Wagner Ferreira com seu comentário final, as notas do jogo. Gostou do jogo, Wagner? Deu uma nota 8, melhor do Guarani, o Pegorari.
Pegorari, eleito também pelo Lucas e pelo Albert Cavalcante. E a gente vai então agora para a ficha técnica do jogo, sempre em nome de Prone Alimentos. Produtos sempre feitos com muito carinho para agradar o seu paladar. Lembrando que Prone Alimentos você encontra na rede Good Bom de supermercados e também na rede Oba de Hortifrutis. Em 30 segundos, para Prone Alimentos, a ficha técnica para Vila Nova 0, Guarani 0, com Lucas de Souza. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Muito bem, o Guarani jogou bem, mas não marcou gols e o Vila Nova também não marcou. Empate de 0-0 lá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O Guarani do técnico Benhur Moreira mandou a campo Pegorari, Diogo Matheus, Valber, Lucão e Mike, Matheus Barbosa, depois o Wenderson, Matheus Bueno, depois Lucas Araújo, Isaac, depois João Vitor, Bruno José, depois Lucas Silva, Bruninho e depois Derek e Bruno Mendes. Na reserva ainda tinha o Álvaro, o Alvarinho, o Diego Porfírio e o Neilton. O time do Vila Nova, o Tigre Goiano, do técnico Claudinei Oliveira, que mandou a campo Denis Júnior, Léo Duarte, Doma, Rafael Donato, Rodrigo Gelado, Souza Lourenço, depois Marlone, Guilherme Parede, após Everton Brito, Ronald, depois Vitor Andrade, Caio Dantas, depois Igor Henrique e o Neto Pessoa. Ainda na reserva, o Vanderlei, o Marcondes, Ulisses, Diego, Renan, Cristiano, Luciano, Naninho, Marcelinho e Rickson. A arbitragem do jogo do senhor Caio Max Augusto Vieira, auxiliado pela Fernanda Nandrea Gomes Antunes e pelo Alex dos Santos. Quarto árbitro, Rubens Paulo Rodrigo dos Santos e o VAR a encargo do senhor Adriano Milchivski. Cartões amarelos, Bruno José, Diogo Matheus e Lucão pelo lado do Guarani, Doma e Léo Duarte pelo lado do Vila Nova. Nesse dia 10 de junho de 2023, a bola rolou lá em Goiânia, às 16 horas, 12ª rodada, Campeonato Brasileiro Série B, Claudinei Corsi. Valeu, Lucas de Souza, grande abraço para você, muito obrigado aí pela transmissão, mais uma hoje. E aí, segunda, a gente se encontra também no Meio Campo FI. Perfeitamente, Claudinei Corsi. Amanhã estarei na Federação Paulista, vou narrar a partida entre Palmeiras e Guaratinguetá no canal Futebol Paulista. E quero aproveitar aqui, né, rapidamente, Qual é a categoria? Sub-20. Horário? Horário às 15 horas. 15 horas. Deixa eu mandar um abraço aqui pro JP Queiroz, sempre acompanhando a nossa transmissão, mandou mensagem aqui no meu WhatsApp. Muito obrigado pelo carinho, viu, JP? Eu fico por aqui, Claudinei Corsi, até a próxima, fui. Até a próxima, muito obrigado. Esse é Lucas de Souza, transmitiu Guarani 0, Vila Nova também 0. E com a ficha técnica, nós colocamos um ponto final no nosso fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Agora em Campinas, 6 horas e 34 minutos. Seis horas mais 34 minutos, ponto final também na nossa jornada esportiva deste sábado, hoje, dia 10 de junho de 2023, Série B do Campeonato Brasileiro. 12ª rodada, você acompanhou Vila Nova 0, Guarani também 0. Na narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e as reportagens de Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença do nosso samurai Felipe Marques. Falamos por aqui em nome de Mistral Norte Sul Patriani, o mais novo lançamento da construtora Patriani aqui em Campinas. Iga Atacado, maior variedade e os menores preços. Em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba, Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirantes, com a gente Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte para você. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery 3256-7626, 3256-7626. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Com a gente também Ridger, comunicação integrada do meu amigo Danilo Palma. Falamos para Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Restaurante do Dadá, Avenida Padre Manuel Bernardes, número 1085, pertinho da Lagoa do Taquaral. Ou se preferir, peça as delícias do Restaurante do Dadá
pelo delivery 3744-2121. Aqui nos canais Futebol Interior, a coordenação de esportes de Carlos Corsato, a direção executiva do Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, pela Rádio Essência FM 102,5 e 98,5, a coordenação geral do Gil Kleber, a técnica do Lucas Boa Pessoa e a direção geral do pastor Josimar Fonseca, da Igreja Família da Fé, um lugar para se viver o novo, na Avenida do Ipiranga, 447, aqui em Campinas. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior e também da Rádio Essência FM, é Claudinei Corsi quem mais uma vez agradece o carinho da sua audiência. A gente volta a falar em esportes amanhã, a partir das 10 da manhã, com a jornada esportiva, em jogo ainda válido pela 12ª rodada. Às 11 tem Ponte Preta e Esporte, com o comando de Carlos Corsato, a ancoragem de Wendel Coral, nos comentários do Frank Francisco e nas reportagens o André Luiz. Fiquem ligados a partir das 10 da manhã, a nossa jornada esportiva. Na segunda-feira, às 7 da manhã, tem o nosso Café com Bola, começando a semana com as informações do esporte cedinho no seu café da manhã, sempre no oferecimento do Café Canecão. E ao meio-dia tem o Meio Campo FI na Rádio Essência FM e também nos canais Futebol Interior. Para você que ficou com a gente até aqui nos canais Futebol Interior e na Rádio Essência FM, o meu muito obrigado de coração. Tenham todos um ótimo final de semana e desde já um excelente Dia dos Namorados. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, fui! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio